loja. Ferramentas Steel, com a qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Acesse loja.steel.com.br e compre a sua. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite! Jornada Esportiva Bandeirantes. Na sua casa, a Vila Belmiro, certamente com um grande público, o Santos encara o Coritiba para se manter na liderança da Série B. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Na Steel, além da linha de ferramentas para o agro, você conta com produtos para uso na limpeza doméstica. Limpe a casa com muito mais praticidade com as lavadoras de alta pressão e com a eficiência dos aspiradores. Acesse lojas.steel.com.br e compre online. Onde tem cuidado com a casa, tem Steel. Cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na Cata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Os playoffs da Sul-Americana não são para amadores. Depois de encarar o Barça no Equador, o Massa Bruta traz a decisão para os seus domínios. Agora é botar a bola no chão e dar tudo de si para a vaga no mata-mata. 90 minutos já foram, faltam mais 90. Red Bull Bragantino e Barcelona de Guayaquil. Quarta, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus com transmissão de ESPN. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada.
sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Abraço a você que ouve futebol na maior rede de rádios do Brasil, no microfone da Bandeirantes. Noite de segunda-feira com jogão da Série B do Campeonato Brasileiro. Estádio Urbano Caldeira, Santos, na Vila Belmiro famosa. Santos e Coritiba vão jogar pela 17ª rodada da segunda divisão. Peixe líder do campeonato, embalado. Vem de uma ótima sequência, tá ganhando quase tudo no campeonato, anima o seu torcedor e aqui na Vila a expectativa de um grande público. O Coxa, a 6 pontos do G4, precisa somar pontos também, senão vai ficar mais longe ainda de uma possível vaga para a primeira divisão do ano que vem. Santos e Coritiba, na Vila. Times terminaram o aquecimento no campo, desceram agora para os vestiários, a irrigação já ligada, gramado para variar aqui é perfeito, torcedor tá chegando e a bola rola 8 da noite com todo o time da maior rede de rádios do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes e você acompanha o destaque ou os destaques de Santos e Coritiba. No Concentração com João Paulo Capelanes, ele já trouxe muito no jogo da Vila e volta agora com mais ainda. Vamos para os destaques do futebol da Bandeirantes. O Peixe para o jogo aqui na Vila Belmiro. Alô, Bruno Miliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Santos que tem novidade na equipe titular hoje, Juliano de volta após recuperação de lesão na coxa. Fica à disposição e está entre os 11 do técnico Fábio Carelli, que tem também o retorno de Rodrigo Ferreira. Aparece de novo no banco de reservas, o Rainer ficou de fora da relação. Santos com o departamento médico praticamente zerado para a sequência na Série B. E no Coxa, o adversário do Peixe, você destaca o que, Miliozzi? Time que vem mal das pernas, 5 jogos sem vencer e aí amarga uma sequência ruim que coloca o time perto da zona de rebaixamento. O técnico Fábio Matias conta com o retorno de Matheus Friis, o artilheiro do time na Série B com 4 gols, tem 9 na temporada, e Robson, centroavante, um Coritiba que precisa voltar a vencer, senão vai ficar difícil buscar o acesso para a Série A, Canhão. 8 da noite, em 19 minutos, tem bola rolando na Bandeirantes para Santos e Coritiba na sequência da Série B. O destaque da opinião da Bandeirantes. Boa noite, Alexandre Pretzel. Um abraço, Rogério Assis, um grande abraço, Miliozzi, a toda a nossa equipe técnica também. Vai ser um jogo interessante, é um jogo de Série A de brasileiro, com 2 times, eu acho que passando rápido pela Série B. Esperava mais o Coritiba, é verdade. Esse time do Coritiba tem condição de ser 4º lugar? Acho que sim. Mas é uma equipe que ficou um pouquinho para trás por causa dessa instabilidade da sua Sociedade Anônima do Futebol, da SAF. Pouco investimento e um time tecnicamente fraco, mas com camisa, para a Série B com camisa. Então é uma equipe que daqui a pouco pode, quem sabe, complicar a vida do Santos. O Santos é favorito? É sim, porque joga em casa e porque é líder do campeonato. Agora, a CBF atrapalhou a vida do Santos. Depois de Santos ter ficado 2 semanas praticamente, com semanas livres, numa semana com 6 dias livres, na outra com 9 dias, para fazer 3 jogos em 7 dias, aí o Santos acabou sendo prejudicado pela CBF. Acho que o Marcelo Teixeira tem que dar uma olhadinha nos bastidores também. Promessa de um bom jogo com o Santos favorito para logo mais, Canhão.
E por isso, Pretzel, o torcedor está chegando aqui na Vila. Está vindo empolgado e motivado. Às 8 na Bandeirantes, Santos e Coritiba. Os outros destaques para você. Qual é o principal do dia do Palmeiras, hein, Gustavo Soler? Fala, Canhão, um grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Estão definidos os jogos entre Palmeiras e Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A ida será no dia 31 de julho às 8 horas da noite no Maracanã e a volta no dia 7 de agosto no Allianz Parque também às 8 horas da noite. O Verdão que hoje teve mais 2 baixas no seu elenco. Mike com edema na coxa direita e Murilo, que sofreu um entorse no tornozelo direito. No Corinthians, o principal destaque do dia, Pedro Ramiro. Fala, Canhão, um abraço para você, um abraço a todos. O Corinthians está próximo de fechar a nova patrocinadora Master, Esportes da Sorte. Os valores ainda estão sendo negociados, mas a ideia inicial é que cheguem a até 300 milhões de reais em 3 anos de contrato, a depender das ativações e metas contratuais. Os termos não foram assinados, mas já passam pelo departamento jurídico do clube há pelo menos um mês. Grande abraço, Canhão! Valeu, Ramiro! E no São Paulo, Paulo do Vale. Oi, Rogério. Caleri participa parcialmente da atividade do São Paulo, já pensando no Botafogo, adversário de quarta-feira, às 7h30 da noite, no Morumbi. O tricolor que já sabe as datas e os horários do confronto contra o Goiás pela Copa do Brasil. Na terça-feira, 30 de julho, 8 da noite, no Morumbi. E o jogo da volta na quinta-feira da outra semana, 8 de agosto, 8 horas, na Serrinha. Quinto sinal, Bandeirante está marcando 15 para as 8 da noite, hora de Brasília. 15 minutos para a bola começar a rolar, com Santos e Coritiba jogando pela 17ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Continuamos destacando todas as informações para você. O jornalismo, Luiz Henrique Lô. Oi, Rogério, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O Banco Central decide estabelecer novas regras para aumentar a segurança no uso do Pix. De acordo com a medida, aparelhos novos terão um limite menor para o Pix até que o usuário atualize o cadastro no sistema de transferências bancárias. Ou seja, se o aparelho nunca realizou um Pix, as transferências ficam limitadas a R$ 200 por transação e R$ 1.000 somando todas as transações do dia. Os limites valem até que o usuário confirme junto ao banco que aquele novo aparelho pode ser liberado para transferências maiores. A medida começa a valer em novembro. As mudanças não afetam quem já usa o Pix atualmente. É com você, Rogério. Aí o destaque do jornalismo da Bandeirantes com Luiz Henrique Lô. Jornalismo Bandeirantes, que tem o gigante Joel da Atena. Grande abraço, Joel. 8 da noite, Santos e Coritiba. Vamos aos destaques do plantão da Bandeirantes com bola rolando. Série B, Peixe líder. Coritiba não está muito longe, não. Coxa está encostando no G4, 6 pontos apenas. Vamos aos destaques do plantão da Bandeirantes. Alô, Bruno Pozóvio. Fala, Canhão, um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nessa segunda-feira também temos Série C do Campeonato Brasileiro em campo, também às 8 horas da noite. Em Aracaju, Confiança recebe o Ferroviário, em Belém o Remo enfrenta o CSA e em Fortaleza o Floresta entra em campo com o Sampaio Corrêa. Falando também sobre a situação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos é o líder com 29 pontos, seguido pelo segundo Vila Nova com 28, o América Mineiro terceiro colocado com 27 pontos e o quarto Novo Horizontino com 26. Já na zona de rebaixamento, o Botafogo de Ribeirão Preto é o 17º com 18 pontos. O Brusque é o 18º com 15 pontos, o Ituano é o 19º com 11 e o Lanterna Guarani tem apenas 7 pontos somados. Para fechar, destacando também o basquete masculino, já que estamos em climas de Jogos Olímpicos. Nessa tarde, os Estados Unidos venceram a Alemanha por 92-88 e terminaram os amistosos preparatórios para as Olimpíadas invictos, Canhão. Vila Belmiro, aqui com Santos e Coritiba, Série B do Campeonato Brasileiro, com todo o nosso time em campo. No Morumbi, Central Técnica com Caiame Martins, mesa de som
Michel Lopes. Imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com Alexandre Marques. No digital, a Marcela Souza. Externas, time Bandeirantes aqui, os Marcos estão aqui comigo na Vila. Marquinho Conceição, Marcos Mesquita, time de externas da Bandeirantes para Santos e Coritiba. Torcedor continua chegando, 7h48. As reservas do Coxa, essas vaias para os reservas do Coritiba. Que sobem, é que dá a impressão que é o time principal, porque são 11, né, Milhose? Sobe esse monte de gente, né? Mas não é não. Estão com colete, são reservas, né, Milhose? É isso, os reservas do Coxa tomando vaias agora no até caminho. Porque tem aquele protocolo, né? Os titulares entram ali com a equipe de arbitragem. Só faltava eles entrarem correndo só. Aí não pode, aí é várzea. Aí não dá. Bom, Milhose, conta um pouquinho mais desse jogo aqui na Vila Belmiro, em especial pro torcedor do Peixe. Tá feliz, o time tá ganhando os jogos, tem uma sequência razoável. O Coxa tá meio enroscado na Série B, mas o torcedor do Peixe vem pra cá motivado, não é, Milhose? Com certeza, Canhão, porque o torcedor que tá acompanhando os jogos do Santos na Vila na Série B ainda não voltou pra casa triste. Por enquanto são 6 jogos com 6 vitórias. O Peixe, que só não é o melhor mandante da competição porque teve aquele jogo lá em Londrina que acabou perdendo pra equipe do Botafogo, mas na Vila 100% o grande aliado do Santos na Série B é o seu torcedor que se faz presente mais uma vez. Além disso, tem um tabu nessa história. O Santos está 10 jogos sem perder pra equipe do Coritiba. A última vez foi em 2011. O Coxa venceu aqui na Vila por 3-2. Então, um tabu que se mantém em seu estádio. Muitos motivos para acreditar em uma vitória do Santos hoje. Inclusive os retornos importantes de Juliano, Rodrigo Ferreira. O Peixe, que tem aí o seu elenco praticamente todo à disposição. Joaquim segue fora tratando fisioterapia, dores do joelho. Mas a tendência é que nem volte a jogar pela equipe do Santos, já que tem negociação avançada com o Tigres do México. Aproveitando o Canhão para traçar alguns números e correções também em relação aos valores, porque há algumas divergências sobre os valores dessa negociação. Na verdade, o Tigres do México vai pagar 8 milhões de dólares para a equipe do Santos, descontando 3 milhões de dólares de dívida do Soteldo, que o Santos comprou no ano passado. Então o Santos vai quitar essa negociação, mas ainda há divergência sobre os 5 milhões restantes, porque o Peixe tem dívida ainda do Cuiabá, quando pagou o Joaquim no ano passado 16 milhões de reais, 9 milhões e meio ainda devidos à equipe do Mato Grosso. Portanto, negociação que ainda deve ter novos capítulos, mas Joaquim não deve mais jogar pela equipe do Peixe. No outro lado, sobre a equipe do Coritiba, o Coxa, que passa por um momento de pressão, como o Précio destacou, uma SAF que recebeu nessa semana um pedido do Conselho de intervenção, porque reclamam de passividade, pouca gestão no futebol e decisões atrasadas. Então, Coritiba em momento de crise, até porque 40 integrantes de torcidas organizadas visitaram o CT nessa semana e cobram também respostas. Outro jogador que deixou a equipe do Coxa essa semana foi Leandro Damião. Não haverá o reencontro de Damião com o torcedor santista, assinou sua rescisão após uma passagem de não deixar saudades pela equipe do Paraná. Poucos gols, 3 gols em 16 jogos. Ele, a contratação mais cara da história do Santos, 42 milhões de reais. Não teremos o reencontro, Canhão. Pretzel, Leandro Damião, que era para jogar a Copa de 14, né? Mas aí caiu no colo do Jô, né? É verdade. Pelo menos ia, né, pra Copa. Se ia jogar, a gente não sabe, né? É verdade. O centroavante começou no Atlético de Santa Catarina, de Ibirama. O cara sem base, não teve trabalho de base. Ele entrou direto, foi descoberto na várzea de Ibirama. E aí chegou ao Internacional sem muito preparo e acabou se tornando um destaque, realmente, principalmente na Libertadores da América de 2010. Então no Inter ele foi muito bem. E aí depois rodou. Foi contratado pelo Santos. Uma das piores contratações da história do Santos pelo valor despendido. Aí também curioso, né? Não jogou nada aqui, né, Pretzel? Não jogou nada por causa do valor, né? Ele custou muito caro, teve uma lesão e aí ele virou um mico, mas ele não teve culpa. Quer dizer, não valia tudo aquilo, foi muito valorado, né? Exato, ele foi vice-campeão paulista em 2014, mas não era um centroavante desprezível, não. É que o fato dele ter se machucado e o valor pago pelo Santos com aquela do Esportes na época, 10 anos atrás, isso aí deixou a situação dele muito complicada. Aí ele teve que sair, até porque o Santos não tinha dinheiro para pagar. E depois ele rodou, foi pro Japão, voltou pro Inter para disputar a Série B. Sempre teve muita identificação com o Internacional. E a passagem dele pelo Coritiba foi discreta, assim como está sendo o Coritiba em todos os sentidos. Com uma SAF fraca, com um time fraco, eu repito, viu? Talvez o pior time da história do Coritiba, pelo que eu vi de jogos até agora na Série B, Canhão. Vou te ouvir já, depois das escalações, falando do jogo aqui. Lado a lado, os times agora sobem para o gramado da Vila Belmiro. Coritiba vai jogar com o seu uniforme número 2. Com as faixas em verde e branco, calção branco, a meia verde.
Santos vem todo de branco, os capitães aqui puxando a fila. Robson traz o Coxa e o Diego Pituca traz o time do Santos. Time de arbitragem hoje aqui bastante experiente. Tá vestindo preto. Temperatura tá agradável por aqui, né, Milhose? Não tá fazendo calor, mas também não tá aquele friozão não, né? Próximo dos 18 graus aí, Canhão. Tem quem prefira temperaturas mais altas, né? Tem gente de casaco aqui na Vila Belmiro porque não tá tão agradável assim pra todo mundo. Você tá falando de você próprio, é isso? De Inclusive você mesmo? É porque aí no gramado, é claro, a temperatura tá mais baixa, né? Eu cheguei aqui com um casaco, mas agora aqui na cabine só tô com a camisa mesmo, o casaco tá do lado. Se precisar, vou socorrer-me aqui. E eu ainda tomei um banho da irrigação que não ajuda muito. É mesmo, rapaz? Mas como é que aconteceu isso? Você vai entrar com recurso no STJD? Tá pensando? Botou o seu advogado para analisar? O que você acha? Já tá na mão dos responsáveis, Canhão. Vai pro TJD. O vai Canhão. ser julgado no ano que vem. Pretzel. O Milhose me falou na redação um dia que ele nunca passa frio, sabe por quê? Que ele tá sempre coberto de razão. Aí eu abandonei a redação. E você disse, isso não é conteúdo, né, Pretzel? Exatamente, isso não é. Bom, os times aqui já lado a lado, se alinhando, para que a gente possa ouvir o hino nacional brasileiro. Jogadores já prontos, perfilados, hino nacional brasileiro. Agora na Bandeirantes, as escalações. Começando pelo Santos, Bruno Milhose. Agora quem dá bola é o Santos. Escalando a equipe do Peixe, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, hoje com 77, Gabriel Brazão. Na direita, 44, JP Sherman. Zaga de 4, Gil, 32, Jair. Pela esquerda, Escobar veste a 31. Meio de campo, tem 5, João Schmidt, 21, Diego Pituca e 20, Giuliano. Novidade na escalação. No ataque, 22, Otero, 11, Guilherme, 9, o centroavante é Júlio César Furk. E na reserva do Santos, ao lado do Carille. Opções para o técnico: Diógenes, Alex, Basso, Rodrigo Ferreira, Souza, Tomás Rincon, Sandri, Miguelito, Serginho, Patrick, Pedrinho e William do Bigode. Agora, Milhose, o Coritiba. De norte a sul está brilhando Coxa Branca. Escalando o Coxa Branca, no técnico Fábio Matias, que tem no gol 77, Pedro Morisco. Na direita, 16, Natanael. Zaga de 26, Bruno Mel e 4, Benevenuto. Pela esquerda, Rodrigo Gelado veste a 6. Meio de campo tem 5, Maurício Antônio, 40, Morelli, 19, Sebastião Gomes. No ataque, 10, Matheus Friso, 98, Lucas Ronier. Centroavante é Robson, camisa 30, capitão do Coxa. Na reserva, Benassi, Thalisson, Fran Sérgio, Iago, Matheus Bianchi, Brandão, Figueiredo, Vini Paulista, Johnny, Wesley Pomba, Ebert e Jamerson na equipe do Coritiba. Arbitragem para Santos e Coritiba na Vila Belmiro.
Arbitragem cearense experiente de Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Renan Aguiar da Costa e José Moraci de Souza e Silva. O quarto árbitro é Fabiano Monteiro dos Santos, quem cuida do VAR é o baiano Diego Pombo Lopes. Opinião na Bandeirantes para Santos e Coritiba na Vila, Alexandre Pretzel. Olha, Canhão, o Carille mantém praticamente o time que enfrentou o Vila Nova, né? Com a mesma formatação, a volta do Juliano é importante, mas os restantes é a mesma coisa. O Jair ganha a posição como zagueiro, Sherman na direita com a lesão do Aderlan, e aí você tem Otero, Guilherme e Júlio Furque. Esse é o ataque com 3 homens no meio. João Schmidt caiu um pouquinho de rendimento, mas é bom jogador, e o Pituca tem sido um dos melhores do Santos nesta Série B. Do lado do Coritiba, uma equipe fraca tecnicamente, eu repito, não estou exagerando não, e não precisam ficar bravos comigo. Eu vi vários jogos do Coritiba esse ano e o time é fraco, precisa contratar. Se não contratar, corre até um risco de queda para a Série C. Corre mesmo, hoje está 3 pontos à frente da zona de rebaixamento da Série C. Uma equipe que tem o Bruno Melo, que jogou no Corinthians, o Benevenuto, que foi base do Botafogo, grande destaque, jogou no Fortaleza. Aí o Rodrigo Gelado é um bom lateral, era do Vila Nova. Aí você tem o Morelli, que fez uma boa Série A pelo Goiás ano passado. E você tem também o Robson, que chegou a jogar 3 meses no São Paulo e jogou no Fortaleza também. É uma equipe que tem alguns jogadores com uma certa experiência, mas tecnicamente é um time fraco. E o Fábio Matias vai ter trabalho para que o Coritiba se mantenha na Série B. Para mim, a grande decepção até agora do torneio Coritiba. O Santos não tem nada a ver com isso, é favorito e até se forçar, deve ganhar o jogo se jogar dentro da sua normalidade. Canhão. Tudo pronto aqui para começar, Santos e Coritiba. O ato do jogo, Marcelo de Lima Henrique. Vai entregar a bola ali para o Matheus Friso. A saída, portanto, é do Coritiba. Fica à minha direita o Coxa. O Santos, é claro, do outro lado. Já se posicionam os jogadores. Vem aí o quinto sinal para marcar. 8 da noite em ponto. E aí vai autorizar o início aqui. Marcelo de Lima Henrique. Tudo pronto para começar na Vila Belmiro. É a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos líder, jogando para manter a vantagem, para aumentar a sua pontuação. Às 8 da noite em ponto, apita Marcelo de Lima Henrique. Começa na Vila Belmiro. Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol, pela Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Coxa ataca, Nathanael para a grande área, bate em Gil, volta a defesa, Escobar chuta, ela bate em Nathanael e vai para fora. Tiro de meta, cartão de visitas do visitante com 20 segundos. É esse, Milhose, é para assustar então, hein? Na força dos jogadores da base da equipe do Coritiba. Nathanael é mais um que sobe bastante lateral. Ganha espaço, já dá aquela pressionada. Na esquerda domina o Peixe, levanta a frente, Escobar tenta Furti na esquerda, Guilherme, belo corte, dá Furti de novo, dispara pela ponta, Diego Pituca, já passa, desce, vem com ela, Guilherme passa pelo comando, sozinho, isolado, Juliano, ele inverte bem a jogada na direita, fecha o Otero aqui, bota no peito, põe no chão, desmarcado, Sherman com ele, Otero para Sherman para a grande área por baixo, vem aqui na marcação, Rodrigo Gelado, que comanda essa bola para fora pela linha lateral, tá apenas começando o jogo na Vila Belmiro, lateral, o Peixe continua atacando, na direita vem Sherman para fazer cobrança. Schmidt fica na entrada da grande área, Otero encosta com ele, vem aberto o Juliano, JP Sherman dá, Juliano, a bola muito forte, passa, toca a defesa da marcação, tira bem por baixo atrás, Rodrigo Gelado, volta João Schmidt, ganha, protege, volta, recua, dá Gil, tomou pressão, toca para a direita com outro zagueiro do Peixe, Jair domina, já volta a bola com Gabriel Brazão, goleiro sai da grande área, domina a bola, é marcado, tomou pressão, Brazão entrega a bola pela linha direita, toca no fundo, vira a jogada Jair, Renier na cobertura, fecha também Matheus Friso, toca Brazão de bico, levanta a bola no meio do campo, Furti sobe, rebate de cabeça pelo meio campo, toma a frente, vem a jogada, o time do Coritiba, ela volta para Escobar, chuta, trava aqui no meio, Nathanael, volta Escobar, pé direito, um balão, toca a frente, ela vai para a metade do campo, Cela Gomes tenta de cabeça, vem Pituca, na primeira bola, se antecipa Morelli, tenta o giro, Furti pro Peixe, ganha, sai da falta, Guilherme tenta, ela bateu no braço do Nathanael, só bateu, a torcida reclamou, não houve falta não, 2 minutos pro meio do tempo, Vila Belmiro, à frente, a defesa do Coritiba, toca a frente com Benevenuto, vira o passe para Friso, Otero primeiro, escapou do Matheus Friso, Furti fecha, ele tenta outra fita, ele é roubado, é falta! E dando outro drible, tocado atrás, é falta marcada, e daí o próprio Otero pode até tentar o gol, Miriose. E gosta dessa falta, né? Já marcou o gol contra a equipe do Ceará, na verdade o único dele nessa Série B, e o Sebastião Gomes foi cara de pau, quis acusar que pegou na bola, só no Otero, atacante do Santos, que tem a chance na bola parada. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata.
excepcional a chance para o Peixe. Guilherme vai lá para roubar a bola para a grande área. Gil, Jair, Furti, João Schmidt, Juliano. Mas daí dá pro Otero tentar o gol. Só 2 no muro. O Sherman fica aberto pela ponta direita. 3 minutos, primeiro tempo. Agora sim reposiciona a bola o Otero. Pé esquerdo, pé de apoio. Você ouviu o apito do árbitro Marcelo de Lima Henrique. Otero vai bater dali pro gol. Autorizado. Um canhão do ângulo. No travessão. Voltou, bateu pro gol. Juliano é gol. Gol! Pegando o rebote de uma cobrança de falta fantástica de Otero. Um canhão com efeito, ela foi no ângulo direito. Bateu na junção da trave com o travessão. Voltou para dentro da grande área. Juliano dá um voleio e manda pro gol vazio. 3 minutos do primeiro tempo na Vila Belmiro. É para subir, Peixe. O Santos faz 1-0 com Juliano. 1 para o Santos, Coritiba 0. Pedro Morisco, a primeira que foi, entrou. Não foi bem a primeira, foi a segunda. A primeira bateu no travessão. Santos 1-0. Pedro Morisco não tem jeito, tá feito. 1-0 pro Peixe, Miliose. E bem-vindo à Vila Belmiro, Coritiba. O Santos aperta rapidamente na falta cobrada por Otero. Juliano é comemorado, celebrado pelo estádio porque volta de lesão. Oportunismo para pegar o rebote e marcar. Pela 7ª vez na temporada, o meio-campista que arma e é o artilheiro dessa equipe. Faz 1-0 pro Santos contra o Coxa na Vila, Canhão. Conferência da arbitragem de vídeo, Diego Pombo Lopes, porque talvez Juliano estivesse em posição de impedimento. Bretzel, você já viu? Replay mostra isso, impedimento do Juliano? Pra mim, gol legal. O Juliano se coloca na hora do chute, ele tá atrás da linha. Pra mim é gol legal. Ele tá atrás da linha da bola. Essa foi a visão que eu tive rapidamente. Agora, 2 jogadores importantíssimos. O Otero pela bola parada, né? Porque o Otero tem feito em cobranças de faltas e escanteios. É um negócio maravilhoso, né? E o Juliano com a sua importância. O Juliano pegou o tempo da bola, ficou olhando para bater forte e conseguiu vencer 2 jogadores que estavam na frente dele. A primeira impressão, vendo o lance uma vez só, é que o Juliano tinha condição. Não passou de novo o lance para mim. O ângulo agora com a imagem aqui do telão não é dos mais favoráveis, mas ele confirma o gol. Tem que ter uma câmera. Agora sim o telão mostra um ângulo lateral. Confesso a você que por esse ângulo lateral agora eu já não tenho certeza da posição, Pretzel. Pelo do meio que eu vi primeiro, não sei se a imagem gerada para você na TV é a mesma. Mas esse ângulo lateral aqui, tô longe, o telão tá longe, tá? E aí, Pretzel? Agora o gol foi validado. Sim, validado com a ideia que eu tinha também, que para mim pareceu em condições, mas só passou uma vez para mim, só uma vez. Acho que você deve ter visto pelo ângulo melhor possível, que é o lateral, porque agora mostraram. Não é, Miliose? No telão aqui, aquele do meio do campo. Como é que dá pra traçar a linha do meio do campo, pô? Aí não ajuda, Canhão, mas de fato não viram impedimento e então Juliano marca pela 7ª vez na temporada. O artilheiro do Santos está de volta. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos e meio do primeiro tempo. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Juliano, Santos 1, Coritiba 0, Pozóvio. Canhão, nessa segunda-feira o Grêmio confirmou a contratação do centroavante dinamarquês Martin Bright White, ex-Barcelona. O contrato terá vínculo até o final de 2025. Grande abraço a você ligado no futebol da Rede Bandeirantes de Rádio. Olha o Rogério Fernandes. Um abraço, Rogério, na minha Votuporanga. Bola que atrás vem João Schmidt, ganhou, dá Pituca, Pituca Juliano, de volta ao passe, Schmidt já recua, dá na esquerda, Escobar domina e passa pelo meio do campo, dá Pituca, caminha com ela, dá atrás o passe, Juliano tenta o passe na jogada, chega Matheus Friso para tomar para o Coxa, para o Coxa, toca com Lucas Ronier perdeu a bola, volta Escobar, vai bem na marcação, quem toca atrás, começa com Jair, 7 minutos e meio, primeiro tempo, Vila Santos 1-0, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre.
Sai jogando o Peixe, bola para a esquerda, Escobar ia levantar com o Guilherme marcado. Escobar toca pelo meio do campo, da frente a Schmidt, sai do Ronier. Tenta girar, Robson em cima, ele devolve a bola, dá Gil. Ronier em cima, Gil pela meia esquerda para Pituca, devolve atrás, dá como Escobar. Tomou pressão, vem para cima, Natanael, levanta Escobar, ela bate em Natanael. Cai para Schmidt, estica o pé, não, Ronier, perdeu. Toma Schmidt, abre a passada com o Juliano, na direita, Sherman, descendo o apoio, até no bem aberto pela beirada. Sherman cruzou para a grande de cabeça, atirou aqui dentro a marcação com o zagueiro Benevenuto, curte na esquerda de primeira na grande área, para Guilherme, dominou, limpou, bateu cruzado pro gol, decide, é gol! Gol! Da grande área, a quarta pro pé direito e manda um canhão no meio do caminho. Maurício Antônio põe o pé e manda pra dentro. Ela ia na direção do gol, o gol é do Guilherme. 2-0 para o Peixe, com menos de 10 minutos da Vila Belmiro. Guilherme numa grande jogada, driblando, trazendo pro pé bom e mandando no chão. O Maurício Antônio atrapalhou tudo, colocou o pé e só completou para dentro do gol do Concha. Peixe 2-0, Pedro Morisco não tem jeito, tá feito. 2-0, Peixe, Miliose. Aí não, Maurício. Santos atropelando a equipe do Coritiba nos instantes iniciais. Ganha espaço com facilidade. Guilherme no oportunismo finaliza cruzado. Pedro até estava na bola, mas o zagueirão não ajudou. Desvia na pequena área. Será o 7º de Guilherme no ano ou gol contra de Maurício? O fato é que o Santos é líder, tá vencendo 2-0 na Vila Belmiro. Esse é para dar pro Guilherme. A bola ia em direção ao gol. Se ela vem, por exemplo, aqui indo para lateral e o cara bota o pé, esse é gol do Guilherme. Só faltava não darem o gol pro Guilherme. Alexandre Pretzel. Que mamão com açúcar o jogo pro Santos aqui. Que hora que o Coritiba vai chegar a Santos, hein, Pretzel? Eu falei que o time do Coritiba é o pior da história. Eu tenho visto o Coritiba jogar, é um negócio terrível. Agora, se o Maurício não coloca o pé na bola, ele ia fora, hein? O goleiro não ia chegar, a bola ia fora se o Maurício não toca na bola. O goleiro não ia chegar. Então foi, e pra mim é gol do Guilherme. Mas a culpa foi muito mais do Maurício do que do goleiro, o Pedro Morisco, né? O time do Coritiba é fraco, tá jogando agora com uma linha de 3 atrás, tentando jogar com a bola no pé. Mas o Santos 2-0 com 8 minutos. Se forçar, goleia ainda no primeiro tempo, Canhão. Caiame Martins na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som marcando. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Série B do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, Santos 2, Coritiba 0, Pozóvio. Canhão, nas próximas terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Brasil, São Paulo recebe o Goiás no Morumbi às 8 horas da noite. Já o jogo de volta será no dia 8 de agosto no Ailé Pinheiro. Tem falta para cobrar no Coritiba, 11 minutos, 2-0 Peixe. Vem para a cobrança, rola curtinho na entrada da grande área, tenta Rodrigo Gelado, dá para Friso, Friso domina, vai ter que recuar, toca pelo meio do campo, devolve essa passada, entregando com o Seba Gomes, de volta o passe na esquerda, vai tentar driblar, tentou, na bola pela ponta, Morelli, virou a jogada pela defesa, Escobar travou, bem curte na sobra, para tomar curte, toca a bola para fora, vai direto pela linha lateral, em arremesso, ataque do Coxa na direita, já cobrou Natanael, já arremessa a bola para Friso, domina Friso, toca pelo meio do campo, bem atrás com o Seba Gomes pedindo, domina e já sai jogando pela metade do campo, são 11,5, só o Peixe joga 2-0 Santos. O novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível no Disney Plus. Jogada por dentro, a falta na primeira pinta, por baixo, falta marcada para o Coritiba. Jogada pela meia, falta cometida em cima de Bonelli, a falta marcada. Já bate com pressa o Coritiba, está 2-0 para o Peixe. Seba Gomes pelo meio, Morelli outra vez, vem na marcação, Schmidt, ele bate a jogada lá do esquerdo, recomeça com o zagueiro Bruno Melo, toca na esquerda, passe para Gelado, na linha de fundo, cruzou para René Robson de cabeça, fora! Ela passa por cima do gol e que perigo! Acompanha a Brasão, é que é baixinho quando sobe na marcação, atacante do Concha, bota de cabeça para fora Lucas Ronier, perigo esse, hein, no gol contra o gol do Santos. Miliose. Tentando responder o Coritiba depois de um choque inicial. Primeira oportunidade no cabeceio do Ronier, moleque da base. 19 anos de 3 gols na temporada. Tenta assustar. O Brasão estava vendido, a bola vai para a linha de fundo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
2-0 Peixe, são 12,5 primeiro tempo na Vila. Você ligado na Bandeirantes, bola que atrás com o time do Coritiba. Nathanael domina, vai ter que servir atrás, outro zagueiro volta, a bola sai com Benevenuto, perde no gol, Pedro Morisco, ele dá pro goleiro, pressão do Juliano, o goleiro bate mal, Cascaratica no meio, ganha na jogada pela linha direita, toma a frente, tenta o passe, Maurício Antônio, dá na esquerda para Robson correr, já na linha de fundo com o Rodrigo Gelado, marca Sherman, Gelado finta, pé direito, levantou na segunda tarde, muito alta, Gil de cabeça tira, rebote, volta Morelli, bateu atrás a Frisa, a bola passa por ele, pega Schmidt o bico, domina já, levanta de bico, toca na canhota para Guilherme, vai da lateral do campo, toma a frente, montar para as costas do Nathanael, é falta, jogo parado. 13 primeiro tempo, Santos 2-0, Alexandre Pretzel. Por aqui, só um time joga por enquanto, Pretzel. Essa bola do Coritiba, se o Lucas faz o gol, com 11 minutos a gente teria um jogo eletrizante, com 3 gols marcados, mas ele pegou mal na bola, não pegou bem o tempo da bola e acabou cabeceando por cima, né? O Santos é melhor, só que o Santos não pode se acomodar. Semana passada nós fizemos Santos e Ituano, o Santos fez 2-0 rapidinho também, o jogo depois virou um sono. Contra o Coritiba não pode acontecer isso. Coritiba é melhor do que o Ituano, então o Santos tem que continuar com o ritmo. Giuliano de primeira para Pituca, lá do esquerdo aberto, Guilherme levanta o braço e já pede, parte a finta na marcação com o Nathanael ao lado Escobar, Guilherme para a grande área, para Pituca, para Guilherme, mais atrás o passe, vai ter que voltar Roria na cobertura, Pituca bem chegando atrás, Guilherme vai ter que voltar a bola de longe para o goleiro com o Brazão que sai com o pé, aqui fora da grande área do Santos, vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação, ou com o cartão Tenda. Schmidt, Juliano de primeira para direita, esse passe à frente para Sherman, Otero, Juliano para Otero, opa, tomou falta o Otero. Segundo Marcelo de Limeiro, não houve nada, a bola volta aqui atrás com o Rodrigo Gelado, ele toca no meio, dá Maurício Antônio, que vira a jogada para o número, que entrega para Rodrigo Gelado, ele para o capitão Robson, Sherman marca, Robson sai da falta, vira pelo meio para Friso, pressão de Jair, Friso escapa da jogada, vai insistindo para tomar, Jair pressiona, ele vira para a ponta, apresentado, bola fica curtinha para Sherman domina, dá na meia para Diego, capitão domina e vem à frente, 14,5 primeiro tempo, vira Santos ganhando, 2-0 com tranquilidade, Pituca, Guilherme marcado no seu próprio campo com o Nathanael lá em cima, dá Pituca, volta a bola com Guilherme, Gil pede, ele volta a bola, recomeça com Gil, pede no gol Brazão, Gil já toca para ele, Rolia para cima, domina Brazão e devolve a bola, Jair domina sozinho na direita e vai jogar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite! Oito e 15 da noite, marcando o quinto sinal, Bandeirantes, hora de Brasília. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do primeiro tempo. Placar da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Santos 2. Coritiba 0, Pozóvio. Ganhou amanhã às 7 horas da noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário recebe o Novo Horizontino no Paraná. Na esquerda, Guilherme domina, encara a marcação, tentou driblar, vai ter que recuar, serve atrás, volta a bola, entregando para o Escobar. Escobar para trás, o passe, vira para João Schmidt. Recomeça e devolve a bola aqui atrás, mais ainda com o Gil se posicionando. Gil de primeira, toca para o Escobar, pede Guilherme, encosta na ponta esquerda, João Schmidt. Schmidt de primeira para Guilherme, evita que a bola saia, marcando Nathanael, ele devolve a bola a Gil. Gil domina e vai jogar bem tranquilo, mais atrás. 16, primeiro tempo. O Santos ganhando em casa 2-0, domina Pituca, já abre a passada, zagueiro Jair, não cumprido, já passa pelo meio campo na direita, do ladinho para Otero, domina bem, devolve a bola, recomeça entregando para Jair, Friso marca, ele volta a bola com o Brazão, que sai com o pé, domina e volta com ela na loja online Steel. Você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Sherman no fundo na direita, marcado por Rodrigo Gelado, vai cruzar pro gol, costurou pra direita, limpou, clareou, entortou bem pra canhota, Otero pede, ele vai recuar, dá pro Otero, limpou na marcação, vai tentar cruzar, levantou pro gol, tirou Maurício Antônio, a bola sai da grande área, Ronia bota o cabeção, tira a bola, voltou no rebote com o Jair, de primeira dá Pituca, ele devolve no meio campo com o Gil, tem mais liberdade, Santos carrega a jogada com liberdade, ganha por 2-0, na esquerda, Escobar, a Guilherme, aí Escobar na área, bateu direto pro gol, levanta a forte, ela vai para fora pela linha de fundo. Ele já chega todo toque, manda por cobertura, direto linha de fundo, Miriose. E o clima é tão bom na Vila Belmiro que é aplaudido, mesmo o cruzamento péssimo do Escobar, que manda por cima do gol sem qualquer direção, mas mostra a vontade. Lateral esquerdo argentino na ultrapassagem. A festa é alta aqui na Vila Belmiro. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Marquinho Conceição e Marcos Mesquito são bandeirantes aqui da Vila. Tem gente chegando aí, né, Miriose? Estou vendo aqui a galera chegando na arquibancada da Vila Belmiro ainda.
Pois é, ainda alguns lugares vazios, mas vai lotando. Aos poucos comparece o torcedor santista. 17,5, reversa na ponta, Gil de cabeça guindo, Friso bota essa bola para fora pela linha lateral. Alexandre Paredes, são 17,5 o primeiro tempo. Só um time jogando, Santos 2-0 em cima do Curitiba. E dominante, principalmente com a passagem da bola pelo meio de campo. O João Schmidt hoje jogando bem. O Pituca mantendo a média e o Juliano é o grande diferencial, puxando a bola do meio para frente. O Guilherme levando vantagem sobre o lateral razoável Natanael. Um abraço para Oliveira Andrade, grande mestre, está na nossa escuta, Cléo. Grande Oliveira Andrade, um gigante da narração da TV em todos os tempos. 18, primeiro tempo. Mandar um abraço pro querido Manuel Zaidan Caboclinho. Santos 2-0 aqui, Caboclinho. Com pressa, revista lateral cobrado. Germão, linha de fundo, Guilherme. Pra área, o passe vem Maurício Antônio. Agora já acertou o lado, tirou bem. Devolveu na ponta de cabeça, Rodrigo Geraldo. Cabeceia, bate em Germão. Volta para Rodrigo Geraldo. Cabeceia no meio para Pituca disputar a marcação. Friso em cima. Pituca insiste, ganha Friso. Friso toca do lado. Vira a bola com o Seba Gomes que entrega para a direita. Dispara aberta no ponto, Natanael pedindo. Fecha Morelli. Caminha com ela. Robson desmarcando, pede na meia. Carrega Morelli. Lança a bola para Friso do outro lado. Sinta o clima da vila. Torcedor tá chegando ainda. Tem muita gente. Santos vencendo o jogo 2-0. A direita aperta na marcação. Seba Gomes domina a perna esquerda, vai queimar. Dali tá muito longe. Preferiu driblar. Refogou, não chutou. Dá no fundo pela direita com Natanael fechando. Liga de fundo. Morelli fecha. Natanael disputa. Escobar chuta, ela bateu no lateral para Natanael. Tiro de meta. Não, a bandeira tá dando escanteio. Nem chiou o Escobar, então é escanteio mesmo, né, Milhosa? É isso, o primeiro da partida. A equipe do Coxa consegue essa cobrança e vai no curtinho. Cobrado o curto, Morelli para a grande área, a bola de cabeça. Juliano tira, já bota Guilherme para correr lá do esquerdo. Por dentro, Otero. Tenta Guilherme, a fita, carrinho por baixo, manda essa bola para fora da marcação da jogada feita com Benevenuto. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São 19 minutos e meio, primeiro tempo, você ligado na Bandeirantes, não importa onde você esteja, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer parte da galáxia, você com a gente no Band Play também. Schmidt domina a bola pelo meio campo, já adianta para Furt, sai da marcação com o Benevenuto e devolve atrás. O Jair, o zagueiro, projeta a jogada pela meia direita e sai jogando sozinho. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, Sil pode confiar. Juliano atrás, Furt, pegou a sobra perna esquerda, bateu fraquinho demais e todo. Não é o pé, ele chutou de calcanhar de frente para a bola, essa Emiliosa. Pois é, agora foi mal o centroavante que tinha espaço na intermediária, entrando na meia-lua, acabou errando a finalização, saiu à esquerda sem perigo pro gol de Pedro Maurício, goleiro de 20 anos de idade, da base do Coxa, que já tá com 2 na lomba. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. E o Santos ataca Otero pelo meio, já dá o primeiro come, sai da marcação com Robson, tenta a Furt, desvia a defesa, pega a sobra Morelli, bate com defeito, Schmidt ganha pro Peixe, o Peixe continua atacando, domina pra Pituca, partiu pela meia direita, tocou linha de fundo pra direita, Sherman, dominou, vai cruzar, levantou pra Furt, muito alto de cabeça, sobe Benevenuto, completa pra fora da grande área, defesa de cabeça, toca atrás, Schmidt pra Gil primeiro lança a bola pro Escobar, ele faz um belo giro de corpo, sai bem do Ronier, e já tá no fundo, na esquerda, Guilherme, bico da grande área, rolou de frente pra Pituca na meia-lua, não dá pra bater não, recua, dá Schmidt que bate a jogada pra Jair, atravessa o campo zagueiro, olha pra ele, mas não cruza, dá pra direita a bola, vira pra Sherman, na linha de fundo, pede Pituca, entrada na grande área, pra Diego Pituca de primeira, aliviou, sai da marcação, dá pro Otero, no fundo, pé direito, levantou pro gol de cabeça, tira da grande área essa bola aqui atrás, o Bruno Belo, rebote, volta pela ponta, cabeceia Morelli, Jair toca na ponta, Otero, bota no peito com liberdade, Sherman dispara, Otero domina, não cruza, para, pensa, levantou, no meio de cabeça, no ângulo do Juliano, na trave, ele pega a sobra, bateu, pegou o Morisco! Juliano cabeceou do ângulo, bateu na trave, voltou e chutou na mão do goleiro, Meliose. E aqui tem que destacar a marra do Otero, que mata uma bola no peito e faz aquela pose, né? Pô, eu coloco onde eu quiser. E o cruzamento de fato vai na cabeça do Juliano, perfeita a bola do Otero. E por muito pouco não marca o terceiro do Santos, na forquilha, no rebote, estava esperto o goleiro. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 22 minutos, aqui primeiro tempo. Na 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 2 pro Santos, Coritiba 0 pro Puzóvio, Bruno Puzóvio. Canhão, nessa tarde o Fluminense anunciou a contratação do atacante peruano Kevin Serna. O contrato tem vínculo até o fim de 2027.
Lateral defesa, o Peixe cobra com o Sherman. Metade da metade, 22,5 o primeiro tempo. É um massacre. Pretzel aqui na Vila. O Santos faz o que quer. Só que vai demorar muito. Aliás, vai demorar, não pode demorar para ampliar essa vantagem, né? Para ficar tranquilo, né, Pretzel? O jogo tá tão fácil. O Coritiba sempre foi um time grande, um gigante no Paraná e um time grande no futebol brasileiro, né? Mas caiu demais nos últimos 5 anos e a diferença está sendo colocada em campo, né? Porque o Santos nem está forçando tanto. O Santos está jogando um futebol normal e está amassando o Coritiba. Sherman bota no peito, Robson comete a falta, é falta marcada, o Santos vai cobrar. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. 23 primeiro tempo, 23 primeiro tempo, você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Alô, Márcio Bernardes, alô, Bam Bam Bam. Grande abraço, Márcio Bernardes. Domina o meio campo aqui atrás da jogada por dentro, Lucas Unier. Aperta o Coritiba, 23,5 primeiro tempo, o Santos vencendo por 2-0. Dá friso, limpou, pra canhota, bateu lá, bate no pé do Jair, volta na esquerda jogada, na marcação Robson. Tentou tentar, caiu sentado na marcação Sherman. Rebate pro Otero, domina fora da grande área, recua, dá pra Jair, Jair levanta para o ataque. Cai na ponta, Furti se antecipa na marcação com ele primeiro, para tomar a frente, para ganhar essa bola pelo meio campo. Morelli com o time do Coritiba, dá na esquerda para Matheus Friso, que toca a bola mais à esquerda ainda. Robson para trás, o passe, puxa a marcação com o Rodrigo Geraldo, no meio para Friso, Jair se antecipa, corta bem da Juliano. O Juliano bota o passe para o Otero, girou recuando, toca do ladinho, volta essa bola para Jair. O zagueiro ajeita, pedindo um bicudo, toca na ponta, a bola vai subir de cabeça, rebate na entrada da grande área do meio do campo. Bruno Melo, Otero pega o rebote para Furti no pivô, toca para trás para o Otero, que já ganhou, tentou rasgar, vem Schmidt na sobra, perdeu, toma a frente, ganha a marcação, meio campo que atrás com o Maurício Antônio por Curitiba. Ele volta a bola, Rodrigo Geraldo vai recuar a jogada com o Seba Gomes. Seba domina, 24 no primeiro tempo. O Santos vencido por 2-0. Passe errado na ponta. Sherman domina para o time do Peixe. Dá Pituca, Pituca recua na grande área. Jair domina a bola, está um pouco mais livre. Domina a jogada e devolve na direita ainda. Aqui atrás o Peixe troca passes. Pituca domina e vai adiantando o passe. Bela assistência no fundo. Dá para o Otero. Cercado por dois, levou um toque nas costas, caiu. É falta. Marca em cima, Marcelo de Lima Henrique, o jogo está parado, é falta marcada. 24,5 o primeiro tempo, o Santos vence por 2-0. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Você viajando pelas estradas desse Brasilzão, boa viagem para você. Caminhoneiro, tá transportando o progresso, essa é nova também, né? Boa viagem, meu amigo, se bateu cansaço, para, gente boa. Peixe cobra a falta na esquerda, Guilherme atrás, Escobar na área, bateu, fora! Dominou, entrou na área, mandou a longe do gol no meio da cadeira, atrás do gol, Miliose. Mais uma boa penetração do Escobar, lateral esquerdo gosta de atacar e a finalização passa bem por cima, acabou errando o alvo mais uma vez, mas faz levantar a galera. Destaque também ganhou pro torcedor do Coritiba, que aparece na Vila, cerca de 100, 150 torcedores fazem festa bonita, não param de cantar o segundo. Canhão. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do primeiro tempo. 17ª rodada, Série B do Campeonato Nacional na Vila. Santos 2, Coritiba 0, Pusóvio. Canhão, com essa vitória o Santos segue na liderança com 32 pontos, 4 pontos à frente do segundo colocado, Vila Nova. Pretzel. Hoje o Coritiba tem como diretor executivo Paulo Autuori, além do William Thomas, que trabalhou no Santos, trabalhou no Inter e não deixou saudades, viu? Então é o seguinte, ó, ou o Autuori intervém na SAF e busca reforços, ou o Coritiba vai cair para a Série C, meu. Robson no peito, atrás a Morelli, a Robson primeiro para tomar, a Jair já ganha vida para Furti de primeira, toca recuando lá, Juliano, recuado mais a jogada, ele volta para JP Sherman. Furti pede pelo meio, volta Juliano, dá Sherman meio na fogueira, tomou o tranco, escapa da falta. Roninha pra cima, volta Sherman, colocou na grande área. Brasão, goleiro ajeita com o pé, já joga com o Gil do lado esquerdo. O novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte da ESPN. Agora disponível no Disney Plus. Friso vai na bola, bateu desviada, ela vai direto pela linha lateral, arremesso, Peixe cobra na esquerda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aí não dá para o Juliano. Sai puxando a perna e é substituído agora. Miliose. É isso, Canhão. O Juliano está voltando de lesão hoje. O problema é na coxa direita, né? Um estiramento que tirou dos últimos jogos. Já sai, marcou um gol, deu alguma moral aí na partida, mas por prevenção tá com dor na coxa. Já saiu o Juliano, 20, entrou o 37 Serginho. Serginho que estava jogando de titular enquanto o Juliano não voltava.
O Juliano vinha fazendo uma grande partida já destacada por você, Pretzel. Não, sem dúvida. Um jogador importantíssimo, melhor meia da Série B hoje, disparado. Agora, evidentemente que pode ter voltado na urgência, na pressa, para sentir uma lesão com 27 minutos. Já fez o gol, fez a sua parte, mas preocupa porque a Série B é longa ainda. Nós temos mais um turno pela frente e ainda não está nada garantido. Alexandre Marques, nas imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Marcela Souza no digital. Time da Bandeirantes essa noite na Vila Belmiro. Santos ganha o jogo 2-0. Bola na esquerda com a defesa do Curitiba jogando. Bola com o Bruno Melo. Entrega pelo meio, dá pro Maurício Antônio. Domina aqui o zagueiro. São 3 zagueiros do Curitiba. Bruno Melo, Benevenuto e mais à frente o Maurício Antônio. Toca Benevenuto com o Natanael. Sobe de cabeça Escobar. Ih, furou. Ela vai no fundo. Natanael Friso pediu para ele. Gil bota o cabeção, tira a bola, sai da grande área. Volta na pena, a ponta apenas acompanha essa bola. Morelli vai para fora pela linha lateral. Em arremesso, ataque do Coxa na direita agora. 28 o primeiro tempo. Santos está ganhando em casa pelo placar de 2-0. Tem gente chegando ainda aqui da Vila Belmiro. Grande público. Santos ganhando, ampliando a vantagem na ponta do campeonato. Natanael Moreno de cabeça, Escobar toca a bola para fora de volta, linha lateral. O tempo está atacado, tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa, comércio ou com muita qualidade, também com muita qualidade de economia em todos os produtos. Tenda Atacado. Domina o zagueiro Benevenuto, vai servir para o goleiro, dominou, porque em cima ele vai ter que recuar. Toca do ladinho, vira para Maurício Antônio, pede Bruno Melo, para cima Serginho, toca Maurício Antônio, vira com Bruno Melo, Otero para marcar em cima dele, vira para a esquerda para Robson, domina mal, Sermão insiste, Robson chega para pongar, para tentar pegar, Sermão tomou, pega o rebote, curte na direita, caminha com ela, pede Sermão também, ele serve atrás, dá Serginho, pressionado, entrega a bola para Sermão de novo, dispara ao lado, curte com ele, caminhou Sermão, vai ter que recuar a jogada, dá Schmidt, sai do friso, vira o passe por dentro com o Otero, nos tranquiliza, jogada, volta, a tela pelo meio, começa com o zagueiro Jair, 29 primeiro tempo, Santos ganhando em casa 2-0, já vem João Paulo Catelanes, intervalo Bandeirantes, na ponta, Escobar lança muito mal, Pituca, tenta o passe à frente, vai para Guilherme, Escobar pressiona, volta Benevenuto, tomou um calor ali na linha de perto da bandeira de escanteio, Escobar em cima, Serginho encosta, ele chuta a bola, batendo, Escobar foi para fora, em lateral, defesa do Coxa aqui no tiro de meta, na verdade a bola tinha passado ali por trás da bandeira de escanteio. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Com quase 30 saída do Curitiba aqui na grande área. Tiro de meta cobrado pro goleiro. Pedro domina, Pedro Morisco, pé direito, um bicudo na direita, essa bola muito alta para Morelli, passa Friso, ele preferiu driblar, enfia no meio, Robson dominou, tá na área, limpou para fazer, saiu Brazão defendeu, voltou na esquerda, jogada para Rodrigo Geraldo, bateu direto. Bandeirantes, o canal do esporte. Robson perdeu, mas perdeu porque o Brazão saiu bem no pé dele, Miriose. Agora a articulação inteligente, em 3 toques na bola, né? Do goleiro pro meia que achou o centroavante dentro da área. O Brazão foi bem demais. Depois o Rodrigo Gelado mostrou que deve ainda estar gelado mesmo na partida, porque erra feio o cruzamento. Eu estava esperando esse trocadilho do Pretzel, não de você, mas você disse primeiro. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio o primeiro tempo. O zagueiro Jair está caído aqui na defesa e a jogada segue no ataque na esquerda. O Jair não está fazendo cena não, pelo jeito, que ele está caído aqui, o time está ganhando por 2-0. Ele tomou, na verdade, uma pancada na coxa, a famosa Paulistinha. Vai tentando se levantar agora. 31, primeiro tempo e o placar da Bandeirantes aqui na Vila Belmiro. 2 para o Santos, Curitiba 0. O Zóbio. Ganhou amanhã às 8 horas da noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Mirassol recebe o Avaí no estádio Campos Maia. Vai mexer o Coxa, 77. Quem é a criança? É isso, mexida na equipe do Curitiba. Sai o 4 Benevenuto e vem o 77 Ebert, jogador de frente, hein? Vai mexer na escalação. Ele tira um zagueiro, o Fábio né? Matias abre a torneira, porque está perdendo por 2-0 e a perspectiva não é boa, né, Preto? Não é boa. Ele entrou com 3 zagueiros. Esse Maurício Antônio é lento, né? Tava sem clube, ficou quase 6 meses parado, acabou falhando no segundo gol. Então ele tira o Benevenuto, que é o mais jovem dos 3 zagueiros. Esse pintou bem no Botafogo, jogou no Fortaleza, mas não tá bem no Curitiba, e coloca o Ebert, que é um menino atacante, vai para cima o Curitiba. Tá certinho o Fábio Matias. Guilherme na cagota no fundo, o Escobar cruzou pro gol, vai desviada na grande área, a bola vem Maurício Antônio tirando. Natanael completa de cabeça e depois leva o tranco, caiu, é falta marcada. Enquanto você falava, parece eu tava olhando a saída do Benevenuto.
Ele saiu driblando o auxiliar e depois o técnico Fábio Matias que o esperava ali para cumprimentá-lo. É claro que o cara não vai sair a essa altura dando risada e achando sensacional ser sacado com 30 minutos de jogo, né, Pretzel? Não, é verdade. Agora, fazer o quê? O Coritiba está com 20 pontos. O Santos, nesse momento, está abrindo 12 pontos para o Coritiba. 12. O Coritiba está 3 pontos à frente do Botafogo, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Então você tem que tentar alguma coisa. O time do Coritiba é fraco, é fraquíssimo. Mas o Benevenuto está incluso nessa fraqueza aí, nessa limitação toda aí. Otero na direita, balançou gelado em cima, recua, dá Serginho na ponta, Xermão, limpou, pé esquerdo, bateu no gol, goleiro soltou, bem curte, pegou, Pedro Morisco. Era uma bola aparentemente tranquila, o goleiro aí deu uma senhora de uma furada, soltou uma bola mole, Miliose. Catou roupa, né? O gramado tá bem irrigado, mas não é pra tanto, escorregou ali das mãos do Morisco e quase que o Furque confere na boa finalização do Xermão. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 33, primeiro tempo na Vila Placar de 2-0 pro Peixe. Já vem João Paulo Capelanes. Meio campo aqui atrás, domina na marcação. Morelli adianta o passe na ponta esquerda para Robson. Xermão chegou, bateu por baixo, é falta marcada. O Robson virou pro Xermão e não deve ter dito boa noite, como é que você vai? Tá tudo bem? Deu uma senhora de uma beliscada do Xermão, Emiliosa. Pois é, um cara muito jovem, outro bastante experiente e impaciente, né? Tomando 2-0, é claro que não daria uma boa noite. Agora lá. Chamou agora, faz um sinalzinho, pediu desculpas, o Robson fez um positivo ali, aceitou. Tudo certo. Não sei se aceitou, né, na prática, na teoria parece que aceitou. 34 no primeiro tempo, Ronier sai da jogada pela minha direita da primeira pinta, volta o passe com Seba Gomes. Ele toca atrás, já devolve e volta a bola para o Maurício Antônio. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Para a ponta jogada perto do Coritiba, volta Guilherme na marcação. Dá um bicudão e manda para fora se chegasse na jogada o Natanael. 34, sinta o clima da Vila Belmiro. Marquinhos Conceição, Marcos Mesquita mostram os sons da Vila para você. E a torcida canta e a gente mostra. Vamos lá, minha gente. Torcedor do Peixe está vibrando, campanha boa para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Lateral coxa na direita para a cobrança, vem Natanael, colocou na grande área, a bola muito alta, tenta a fute, a bola bateu na marcação, ficou aqui no meio, opa, tem falta, o Everett foi para a bola. A sua primeira chegada, ele já cometeu uma falta, Miliose. Pois é, entrou e já deu cartão de visitas na chegada dentro da área da equipe do Santos, falta na defesa, e Canhão, tem que destacar, porque a torcida do Coxa está cantando mais alto que a do Santos nesse momento, hein, fazendo festa mesmo, número 2-0, pode ser. É verdade, estão cantando aqui. Eu só não consigo ouvir se de repente é um cântico da torcida ou se de repente é um protesto, né, Milhão? Você consegue ouvir? Dá para decifrar? Olha, muitas provocações ao Santos, viu, Canhão? Aquela história de lugar de peixe é no aquário. E por enquanto nada pra diretoria. Bom, mas o Coritiba vai aonde? No lombo. Nessa condição os caras estão tirando sarro pra ele. Se o lugar do peixe é no aquário, o que sobra pro Coxa Branca? Serginho na direita, toma, Otero, tá na área, bateu cruzada, ela bate no gelado, volta pra Serginho, limpou, caminhou pra cruzar, Rodrigo Gelado travou, essa bola foi pra fora. Tiro de meta e o Serginho sentiu nessa trombada, primeiro com o pé do Rodrigo Gelado e depois que ele deu um chute na placa atrás do gol, Miliose. E tá estirado, encostado na placa até agora. O Gelado ainda ficou na bronca falando não pegou em mim, mas realmente é o Escobar que tá por aqui sentindo muitas dores, né? O Escobar no lance, junto com o Serginho, acabou nessa trombada levando a pior e tá estirado, apoiado na placa de publicidade, no visor eletrônico. Eu aqui. Acho que é na mão direita, Miliose, que ele levou a mão na perna, agora tá levando a mão na esquerda na mão direita. Agora botou no joelho, já tá doendo tudo, pronto, parece velho. Eu e Pretzel, tá doendo, dói tudo. 36, primeiro tempo. Guilherme cobra o escanteio. Momentaneamente o Peixe está com 10 em campo. Na direita, escanteio o Peixe para a grande área. Jair, Gil, João Schmidt, Furti. Guilherme autorizado, pé direito na bola, levantou para a Furti, a defesa tira a bola, sai da grande área, cabeceia para fora, tira aqui atrás, Lucas Ronier, Xermão no rebote, já ganha, dá Guilherme de volta, Gil levanta o braço, bem atrás, é para ele, a bola vem Furti, a defesa tira a bola, ficou na grande área, para Gil, ia limpar de cabeça, tira Ronier, para Friso perde a passada, perde a bola, carrinho por trás, travando o Serginho, só na bola e ela recuada aqui atrás, volta, com Peixe, com Pituca que joga, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 37 minutos é o primeiro tempo.
Série B, 17ª rodada, Vila, Santos 2, Coritiba 0, Pusóvio. Canhão, na próxima quarta-feira, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras jogam no Maracanã às 8 horas da noite. Já a volta será no Allianz Parque no próximo dia 7. Morelli atrás, Maurício Antônio entrega do ladinho pro Domelo, pressão de Otero, vira pelo meio, entrega a bola para Morelli, vem na marcação, puxa pela camisa, mas não comete a falta não. Já vira Morelli, enfia a jogada para a direita, vem no apoio Natanael, encosta bem aberto na ponta, Ebert, fecha com ele, ajeita o atacante, devolve ela com Natanael pela linha direita, com Ronier se aproximando, domina o baixinho Lucas Ronier, sai do Pituca, dá no meio a jogada, seria a frente o passe, rasga a defesa, a bola quase passa na ponta, tenta a defesa, rasga na marcação com 2 em cima, na volta com o time do Coritiba, 37,5, está voltando o Serginho, bola que atrás, Robson chuta, ela bate na cara do Guilherme, Robson pegou o rebote na linha direita, chuta, ela bate em Schmidt. Recuperação, volta com o time do Peixe para Guilherme. 38, Guilherme atrás, a Schmidt passa pela bola, vem rasgando de bico. Alivia, dá um bicudão pro alto, tira aqui atrás da jogada com ele. O Escobar cabeceou para trás, Rodrigo Gelado. Se sair aí, escanteio. Guilherme chegou na pressão, ajeita, Gelado bateu em Guilherme, foi para fora pela linha lateral. Ele dá uma bronca no goleiro. Como se o goleiro tivesse culpa da ruindade dele, Milhões. É cara de pau, o tal do Rodrigo Gelado, hein? Pois é, ele queria que o goleiro tivesse saído na bola, mas o Morisco não deu nem ouvidos, né? Virou as costas, cobra o tiro de meta. Rodrigo Gelado reclamando bastante porque não queria ter corrido tanto como correu atrás da bola. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Sai jogando coxa para a direita, defesa aqui atrás, Natanael vai ter que recuar, dá para o goleiro, para Pedro Morisco dentro da grande área. Otero em cima, toca Morisco, passe na canhota outra vez. Com Bruno Melo, Otero marca só de longitude também. 38,5, primeiro tempo, Santos ganha em casa, 2-0. Subindo na classificação. Domina Maurício Antônio, entrega a bola com Natanael pela ponta, dispara Ebert, pedindo, prefere o passe na linha direita. Dá Morelli, Serginho pressiona, ele vai na jogada, balança, Otero chega, girou, se apertar um pouquinho, vai tomar essa bola aqui na ponta, Serginho. Morelli recua, toca de volta, a bola para Maurício Antônio. Na loja online Estilo, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no campo e no jardim. Acesse loja.estilo.com.br e aproveite. Guilherme volta na marcação, a bola vai desviada. No chute à frente com o Morelli, a bola sai lateral, arremesso com o time do Coritiba cobrando. E vamos ouvir Alexandre Pretzel. 39,5 primeiro tempo tranquilão pro Peixe, que ganha só por 2-0. Pretzel. É verdade, e o Fábio Matias tentou abrir o time, mas a bola não chega no ataque. O Robson pegou uma bola na esquerda agora, tava todo mundo do outro lado direito. Ninguém aproxima, ninguém chega para tabelar. O Robson é um bom jogador, mas está entregue nesse time do Coritiba. Mérito total do Santos, que ganha ao natural. A entrada do Serginho não mudou muito a postura do time do meio para frente e a vitória está bem encaminhada. Um abraço para o grande narrador e nosso grande colega, teu fã, meu caro Canhão, Luiz Magno, lá em Porto Alegre, está na nossa escuta, Canhão. Grande abraço, Luiz Magno, na grande Porto Alegre. Ronier por dentro do passe, Morelli tentou, Otero travou, Morelli se levanta e já pega a bola, vai trupicando, mas vai ganhando. Domina, vai no fundo, Schmidt pressiona, toca ao lado, 40, você ouve o sinal da Bandeirantes. Michel Lopes na mesa de som, Caiane Martins na central técnica marcando. Rodrigo Gerardo, liga de fundo na canhota para Robson, para a grande área, Friso e Ebert. Ele bateu fraco demais, a bola fica para Pituca, que já levanta para a direita. Para Sermon, vem Robson pungando no cangote. Sermon insiste, pisa na bola e manda para fora Sermon. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio, primeiro tempo. Série B, 17ª rodada. Na Vila, Santos 2, Coritiba 0, Pusóvio. Canhão, passando pelo G4 da Série B, o Santos é o líder com 32 pontos, seguido pelo Vila Nova com 28, o América Mineiro com 27, o Novo Horizontino com 26 pontos somados. Intervalo, Bandeirantes vai chegar a seguir com João Paulo Capelanes, 41 primeiro tempo dele. Peixe sai jogando, Brazão para Jair na direita, Friso marca, ele enfia um bicudão na ponta, passa pro Serginho, vem Fude, cabeça rebate pro Melo, toca no meio, vem pra Morelli, ajeita na coxa, bate no mato, a bola vai ter que parar o jogo, o Marcelo de Henrique, calma, que saiu jogando o Seba, será que ele não sabe que vai ter que parar o jogo? A arbitragem já sai jogando agora, Seba, toca Seba Gomes, toca Gelado, nossa, ele enfiou pro Furt, até parece que o Furt joga no Coritiba. Furt tentou a primeira tinta, tomando a segunda, perdeu a bola com o próprio Rodrigo Gelado. Já enfia no meio para Ebert. Schmidt vai no carrinho, toca para trás. Na bola, sem falta. Vale a marcação, João Schmidt. A Jair de volta.
Pra Schmidt na esquerda, Guilherme passa. Escobar vai chegar do lado dele. 41:30. Partiu Guilherme, encarou Natanael, tocou pra Escobar. Entrou na área, limpou. Maurício Antônio em cima. Bateu atrás, prensada Serginho. Pra Escobar, o toque é curto. Tirou defesa, a bola voltou pra grande área. De bico, Maurício Antônio. Ele via a bola muito alta, passa pelo friso. Cai no campo do Peixe pra Jair. Jair toca de volta na esquerda, o passe. Trava Heber, que prensada, não pega João Schmidt. Vem Ronier, chuta. Bate em Schmidt, volta Ronier. Insistiu na finta. Já tomou o atacante do Coxa. Partiu Ronier. Tem friso ao lado pela direita para Matheus Friso. Na área, rolou Herbert no pivô. Para Lucas Ronier na área. Recuou. Robson chutou no canto. Sensacional. Brasão espalmou. Tá impedido o Friso. Ele pegou a sobra, mas estava muito à frente. Defesão do Brasão. Ela ia no cantinho esquerdo. Miliose. Na finalização frontal se esticou inteiro o Gabriel Brasão na boa defesa pela primeira vez, sendo acionado com destaque depois também de um chute no comecinho do jogo e defende. Na sequência nada mais valia, o Friso tentou se aproveitar, mas boa chegada do Coxa com a bola no chão, envolveu o Santos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 43, 2-0 Peixe. O Pretzel de vez em quando, o sustinho do Curitiba bem de vez em quando, né, Pretzel? A qualidade é muito pequena, né? O Robson é o melhor jogador do time, mas não tem parceria. E o Robson hoje é um atacante nota 5,5 no Brasil. Então a situação está muito feia para o Curitiba. Eu repito, se não reforçar, cai para a Série C. E é SAF, hein? Para quem quer se transformar em SAF, dê uma olhadinha em algumas SAFs que apareceram. Otero de cabeça na direita, uma casquinha, Xermou na área, cruzou para Furto, o zagueiro tira, ficou rebote na entrada da grande área, muito alto de cabeça, corta a Morelli, toca na esquerda, vira o passe bem aberto na ponta, Robson fecha aqui, já vira a jogada para Friso, quase o Peixe, marca o terceiro, toca Friso na ponta, Robson foi na bola, devolução, por dentro o Herbert, na direita Ronier pediu, caminha Friso, colocou no fundo a bola para Herbert, calcanhar Friso, devolução errada, Schmidt volta na recuperação de bola, toca na ponta com o Jair, lança para Diego Pituca, na direita adianta a bola, pede a falta, nada de falta, Robson botou de bico para fora, o Robson deixou o braço aberto, hein? O Pituca tá ali do lado, será que ele queria atingir o Pituca? Ele dá um bicudão no meio da galera e fica com a asa aberta para pegar o Pituca, Miliose. Ele estava irritado porque tinha acabado de se recuperar ali de uma trombada, levantou devagarinho e aí a bola veio na direção dele, ele dá aquela bicuda que acerta a torcida. O Pituca não entendeu mal, depois até cumprimentou o atacante, mas quase que arruma uma confusão involuntária ali, ou voluntária. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil pode confiar. Por isso, para trás da bola, Morelli ajeitou! Mandou no canal 4, Tibum. Como diria um amigo meu, lá Miliose, no canal 4 tem uma plantação de tilápias. É, uma plantação. Caiu lá no lago, no lago não, no canal 4, acertando uma família de tilápias. Comeste um filezinho de tilápia já? Gostas? Hoje eu e os Marquinhos Mesquita, Marquinhos Santos comemos um peixinho aqui, aqui na cidade, maravilhoso. É bom, né, Prédio? Um filezinho de tilápia, não, excelente. Prédio? Você gosta? Excelente, cara. Eu também gosto. Tem vários restaurantes aí na região da Vila Belmiro. Agora, o Fábio Matias mostrou o semblante dele agora aqui na... Tilápia à parte? Tilápia à parte, o semblante do Fábio Matias do banco é de pavor, técnico do Curitiba. Se tomar uma cacetada, ele vai embora, Preto? Parece que vai, duvido, né? Não duvido, mesmo com 8 jogos só, hein? Não duvido. Plaquinha subindo, Miliose, acréscimos na Vila Belmiro. Mais 3 minutos de jogo. Tá mostrando aqui o 4-4 do Fabiano dos Santos. Vamos a 48, dá pro Peixe fazer o terceiro. Aperta o Coxa, atrás do primeiro, 2-0 o Santos, bola com o Rodrigo Gelado. Dá no meio do campo a jogada com o Seba. Seba abre, passada pela linha direita, toca de volta, jogada para Matheus Friso. Herbert pede, ele prefere abrir para a esquerda. Vem abertão na ponta, liga de fundo, Robson, pé direito, para a grande área de cabeça, tira, Jair rebate. Otero pega a sobra, toca na ponta, depois o destruído caiu, nada, ele falta no Otero. Ele tocou na verdade na bola, cavando uma falta, não houve a falta, a bola voltou aqui atrás com o Curitiba, 45,5 primeiro tempo. 2-0, o Peixe está ganhando segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Bola para a esquerda, sobe de cabeça, Sermão pro Peixe na primeira jogada, tira na segunda para chegar, para completar de cabeça, para Botero, passe é ruim, curtinho, Seba Gomes ganha a bola pro Coxa, olhou para a grande área, tentou bater, bate no Sermão, fica vivo, bola vai para fora direto pela linha lateral, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Coxa, cruzamento para a grande área, tira que atrasa, Schmidt dá, Sermão pro Otero, dá um balão! E essa bola vai cair, caiu no meio da galera aqui na arquibancada da Vila Belmiro. O novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível no Disney Plus.
Herbert de peito recua a jogada. Otero com o time do peito, domina no peito pela direita. Herbert insistiu. Otero ganhou para bicar, para chutar, chutou. Toca na ponta, ela volta para o zagueiro Bruno Melo no meio campo. Ele volta a bola para o goleiro. Com Pedro Maurício que ajeita a casa aqui na entrada da sua grande área. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Próximos de 47, vamos até 48. Vem aí João Paulo Capelanes no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. 2-0 Peixe por enquanto. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 47 minutinhos para acabar o jogo no primeiro tempo. Guilherme vai na primeira prensada com o Morelli. Insistiu o Diego Pituca. Morelli vai na jogada, na passada, toca do ladinho, vira a bola para Ronier. Ronier devolve a bola, entregando aqui atrás com o Maurício Antônio de volta. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Lançado o Morelli, vai no fundo Escobar, pressionou, usou o bração, Morelli protegeu sem fazer a falta, tentou cruzar, mas está muito bem marcado, recua, dá friso de primeira bola pela ponta, Natanael tocou do lado, entrou na grande área para bater, bateu, travado, Guilherme tocou para fora, escanteio Coxa na direita aos 47:30, Miliose. Consegue mais um escanteio, quem sabe para fazer 2-1 e levar para o segundo tempo um clima melhor, porque o Coxa está sofrendo na Vila Belmiro, onde o Santos está 100% na Série B. Quase 48, bateu o escanteio, acaba o primeiro tempo aqui na Vila Belmiro. Vai lá Lucas Unia para bater de perna esquerda na direita, para a grande área os zagueiros Bruno Melo e também Rodrigo Gelado fechando na primeira trave, desvio na grande área, pedindo um pênalti. Tá no chão jogador do Coxa. Schmidt bota na ponta esquerda a bola, Serginho. Vem contra-ataque do Peixe, aos poucos se organizando. Serginho para Guilherme na direita, Otero. Guilherme inverteu para Otero na área de primeira. Enfiou o pé e mandou longe do gol, direto à linha de fundo, reclamam de pênalti aqui os jogadores do Coritiba. É lance para arbitragem de vídeo. Eu não vi nada, Miliose. Também não, viu, Canhão? Depois, na sequência desse escanteio, o Peixe encaixa um contra-ataque. O Otero quase fez um golaço. E aí acabou errando a finalização, sai por cima e de fato seria um gol muito bonito. A arbitragem faz o sinal de que não tem nada para ver e já vai pedir a bola. Termina o primeiro tempo, Marcelo de Lima Henrique. Na Vila, um passeio. 2 para o Peixe, Coritiba 0, intervalo, Bandeirantes, alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o explosivo, canhão do rádio, por enquanto vitória tranquilíssima na manteiga do Santos, vencendo o meu Coritiba por 2-0 na Vila Belmiro, e ó, se não abrir o olho, Coxa, vira 2, acaba 4 aí na Vila, hein, Bruno Miliose? Pois é, Capela, o Santos atropelou no comecinho do jogo, antes dos 10 minutos já tinham 2 nas costas aqui do goleiro, o Maurício que tá ouvindo barbaridade do torcedor aqui na Vila Belmiro, que faz uma festa bonita, viu, Capel? Seguinte, o Santos tem alguma preocupação, porque o Giuliano, que voltava hoje, inclusive marcou um gol, colocou uma bola na trave, já teve que sair. Na primeira etapa foi substituído de novo com dores na coxa, que o tiraram aí nos últimos jogos, então preocupação em relação ao camisa 20, e Serginho tá na vaga dele. Do outro lado, o Coritiba, que vai se afundando, né? Continua com 20 pontos, muito próximo do Z4 do Campeonato Brasileiro da Série B, e já fez uma alteração, colocou mais um atacante, tirou um zagueiro, Fábio Matias, lutando também talvez pelo seu emprego, porque a situação não é nada fácil no Clube do Paraná. É verdade, você tem toda a razão. Ô Bruno Milhosa, daqui a pouquinho você volta, não vai chover aí na Vila não, né? Eu sei que você não é as moças da Climatempo aqui, da meteorologia, da Band, né? Mas eu vi na previsão do tempo, pelo menos o meu telefone apontou sem chuva. Mas eu vi aqui pela televisão um outro torcedor aí com uma capa. É impressão minha, eu tô viajando, hein, Bruninho? É o cara ali de gorro. Tá vendo? Dá pra ver pela televisão. Vai chover aí ou não, Bruninho? Deixa eu ver, Cabelo. Deixa eu molhar o dedo, colocar pro alto. Acho que não vai chover não. Peraí. Ó, já choveu inclusive de manhã. Deixa eu molhar o dedo. Tá como molhado. É que se molha o dedo? Você sabe como que faz, né? Não sei. Não sei. Usa saliva e você levanta o dedo. Pelo vento você identifica se vai chover ou não, né? Quem tem esse tipo de habilidade como eu consegue sacar rapidinho. Meu palpite é que não vai chover. Tá bom, você chupa o dedo, põe pro céu, aponta pra cima pra ver. Exato. Entendi. Alguma vez na vida pra detectar a chuva, Précio? Isso é brincadeira isso aí, cara. Tu aprendeu na USP isso aí, ô Milhose? Vai dormir, Milhose. Dá licença. Ei, Précio, alguma vez pra você cada coisa você nos tempos aqui. De repórter. Mas que é isso, você gente? chupa o dedo, coloca isso, pro céu pra ver se vai chover ou não. Acho que é melhor, sabe? Melhor fazer uma dança da chuva. É melhor.
Pretzel, análise do primeiro tempo aí, Xandão. Olha, deixa eu ver se vai chover aqui. Meu dedo pra cima aqui. Mas nós temos Você não molhou o dedo, é isso, vai. Olha, acho que amanhã poderemos ter alguns pingos, eu acho, viu? Com uma brisa no ar, né? Qual será que foi a aula que ele aprendeu na USP, né? Que você tem que fazer uma aula viu? Uma aula eólica. Não, na USP não, desculpa, na ECA, né? Na ECA. Te formou aonde, Milhões? Na ECA. Grande, sabe? Meu. Quarto lugar. Quarto lugar da ECA. Daí uma hora de aula por semana e tal. Uma festa no seu rádio, mas sou teu fã, Milhões. Tamo junto. O jogo é o que menos interessou nesse momento, né? Eu quero te dizer que o Santos foi avassalador em 10 minutos, cara, porque fez 2-0 aos 3 com o Juliano, aos 8 com o Guilherme, e foi um negócio assim, ó, que o Santos mandou tanto no jogo que o Juliano deu uma forçadinha e acabou sentindo aos 27 a lesão e sendo substituído pelo Serginho, o que não mudou muito a figura do jogo. Então, assim, o domínio do Santos, eu esperava um domínio, mas não tão fácil assim. O time do Coritiba, não é que eu estou embasbacado ou estou perplexo, mas há muito tempo eu não vi o Coritiba tão ruim e com uma SAF por trás. O Santos tem alguma coisa a ver com isso? Não. Pegou um time fraco pela frente e está fazendo a mesma coisa que fez com o Ituano na última segunda-feira. Então o Santos está indo a 32 pontos, está assumindo pode até disparar na liderança, dependendo dos resultados paralelos da rodada, e está deixando os outros para trás. Isso é o mais importante. E está jogando futebol, aí é que está o detalhe, viu? Futebol normal. O Santos não fez nenhum esforço para tocar 2-0 no Coritiba. Ao natural. Aí é que tá. Esse é um problema do Coritiba. Foi tão fácil que eu imagino que os caras do Coritiba, vem cá, hein? O Santos, sem forçar, quase nos goleou no primeiro tempo aqui. E é verdade. Então, parabéns ao Santos, que está pegando adversários mais fracos e está passando o carro. Ainda tem que enfrentar o CRB em Maceió, que é chato, e tem que jogar com o Sport aqui, que também vai ser um adversário mais perigoso. Mas é isso, tá ganhando, tá colocando pressão nos adversários, e esse primeiro tempo, o resumo é muito tranquilo. O Santos fez 15 minutos avassaladores contra um Coritiba de terceira linha, e isso não tem problema nenhum. Mérito do Santos com o apoio da sua torcida. O Juliano estava jogando bem, lamento que ele tenha sentido de novo, provavelmente não vai jogar no domingo contra o CRB, apesar de ter tempo para treinar, 5 dias pelo menos. E ainda o Otero está sendo fundamental na bola parada, batendo falta, cobrando escanteio. Se ele faz aquele gol na Vila, ele está decidindo jogos, eu cara. Eu me arrisco a dizer que seria o gol mais bonito de falta da história da Vila. É muito forte isso, falar? Acho forte, viu? Tudo bem, o Pepe, né? Tivemos muitos, mas olha... Tem que ver a história, mas tem razão, seria um belo gol. Top 10 fácil. Eu achei o goleiro meio atrapalhado, não viu a curva da bola, mas né? A bola foi no trinco, que ele levou um pouco de azar. O Otero não é competitivo, mas ele está definindo, está ajudando nas bolas paradas e nos chutes. Está ajudando demais, e acho que ele está sendo importante do time do Carilho. Então, uma nota para o Santos, já vai me perguntar, já para nós antecipar aqui, uma nota 8 para o Santos na média. Nota 8 para o Santos, nota do Coritiba no primeiro tempo. Nossa, 2, passa de ano. O pior em campo para você até aqui, duro, hein? Coitado do cara, mas é o zagueiro aqui, o Maurício Antônio. Nossa senhora. Ele tava sem clube, né? Sem clube, 6 Curitiba meses foi sem atrás clube. dele, Curitiba né? Pois é, ele. Viajou. O Benevenuto. E tirou o Benevenuto, né? Pois é. Mas posso falar? Benevenuto prometeu muito no Botafogo, entregou pouco no Fortaleza, não tá entregando nada no Curitiba. Mas assim, ó, se por questão de bola do primeiro tempo, ele teria que ter tirado o Maurício. Só que o Maurício é mais experiente, então... Eu acho que o Fábio Matias continua assim. Eu gosto. Mas ele trabalhou na base do Inter, foi campeão da Copa São Paulo. Sim. Fez um bom trabalho no Botafogo como técnico interino. Trabalhou no Flamengo na base também recentemente. Sem dúvida. Então ele foi alçado pelo trabalho que ele fez na interinidade no Botafogo, antes de chegar o Arthur Jorge. Verdade. E aí o Curitiba contratou. Só que é difícil tu ser interino. E é difícil tu ser um técnico afirmado no início. É muito difícil. Numa pressão gigantesca como essa. Eu acho que o único mais recente que nós tivemos aí foi o Carilli, né? Exatamente. Que assumiu com uma espécie de interino e tomou conta. Exatamente. Eu lembro muito do Eduardo Barroca, que fez um caminho semelhante do Botafogo, um bom trabalho. O Odair Helma foi interino e virou técnico. Depois o trabalho derreteu do Barroca, né? Tá onde o Barroca? Tava no Havaí até outro dia, né? Parou. Acho que tá parado, né? Ô, Pretzel, rapidinho antes do break chamar o Bruno Milhose aqui, o Bruno Puzóvio. Cara, não sei se você, ouvinte, que acompanha a gente, eu não falei sobre isso no Concentração, que tinha pouco tempo, né? Muita correria no programa para falar do Santos. Mas o Bright White fechou com o Grêmio. Contratado pelo Grêmio. Gente, 33 anos. Anunciado. O Bright White, 33 anos, jogador da Dinamarca. Tava na Série B espanhola. Tava no Espanhol, jogou no Barça. E para quem não lembra, quem não sabe o que eu tô falando, o Bright White foi aquele jogador que, quando apresentado no Barcelona, passou vergonha
na hora das embaixadinhas. É isso. Porque tem essa tradição lá no Barça, o cara vai, dá aquela peteca, não só do Barça, em outros clubes também, mas o Barça especialmente, que a gente lembra do Ronaldinho Gaúcho na apresentação dele, né? E o Bright White não conseguiu fazer 5 embaixadinhas, gente, literalmente falando do jogador profissional. E foi anunciado hoje pelo Grêmio. Contratação aleatória, queria a sua análise aí, Pretzel. Não, até está sendo muito badalada, muita gente dizendo que ele é melhor que o Borré e tal. Mas eu acho o seguinte, o cara estava na 2ª divisão da Espanha, certo? E que jogou no Barcelona, e jogou na seleção dinamarquesa, certo? O cara que estaria, por exemplo, acho que, depois você me confirma, por favor, meu caro Puzov, se ele estava no elenco da Copa de 2022, acho que estava. O Bright White? É, na Dinamarca, acho que estava. Não vou lembrar. Acho que estava no elenco. Na convocação. Até né? porque a Dinamarca fez uma Copa uma patética, Copa bem abaixo né? da eliminatória. Bem abaixo. A eliminatória fez quase 100%. Chegou na Copa, caiu na primeira fase. A Dinamarca, pra mim, foi a grande decepção daquele Mundial. Justamente pelo que fez nos últimos anos. A Dinamáquina, né? Sumiu. Estava na convocação. Nem lembro dele. Na Copa, então. Nem lembro dele. Então, jogador de Copa do Mundo. Acho que ele não joga no Brasil? Joga. Nesse nível que tá o Brasil. Mas não sabe fazer 5 embaixadinhas. Mas precisa. Jogador de força pra trabalhar ao lado do Diego Costa. Vai ajudar. Vamos ver. Vai ajudar. 8h57, Bruno Puzov, vamos fazer o seguinte, vou colocar em destaque os parceiros comerciais na volta, a gente vai com calma, com o super placar, o Bruno Puzov destrinchando toda a rodada de Série B, Série A, Sul-Americana, Copa do Brasil e, claro, Copa Libertadores da América. Microfone de Esportes volta em 2 minutos e meio. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quer facilitar as suas tarefas de poda de árvores, corte de lenha, madeira e muito mais? Aproveite as últimas unidades das motosserras Steel MS 170 e MS 180. Garanta uma ferramenta confiável, segura e de fácil operação, mas corra, porque são as últimas unidades. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na cata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG na cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na cata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Momento decisivo dos playoffs da Sul-Americana. E o Colorado promete fazer o Beira-Rio ferver como nunca para chegar no mata-mata. Agora é tudo ou nada. Ou vai ou racha, ou comemora ou chora. É hora de mandar a bola pro fundo do gol e os argentinos de volta para casa. Internacional e Rosário Central. Terça, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus com transmissão ESPN. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu.
a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Germão descendo o apoio, até no bem aberto pela beirada. Germão cruzou para a grande de cabeça, atirou aqui dentro a marcação com o zagueiro Benevenuto. Curte na esquerda de primeira na grande área para Guilherme, dominou, limpou, bateu cruzado pro gol, decide, é gol! Da grande área, a quarta pro pé direito e manda um canhão no meio do caminho. Maurício Antônio põe o pé e manda pra dentro. Ela ia na direção do gol. O gol é do Guilherme. 2-0 para o Peixe com menos de 10 minutos da Vila Belmiro. Guilherme numa grande jogada, driblando, trazendo pro pé bom e mandando no chão. O Maurício Antônio atrapalhou tudo, colocou o pé e só completou para dentro do gol do Coxa. Peixe 2-0, Pedro Morisco não tem jeito, tá feito. 9h03, vitória do Santos parcial. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo, tem Rogério Assis, tem Pretzel, tem Milhose, tem Puzóvio. Os times estão voltando no gramado da Vila Belmiro e eu vi o Bruno Milhose na televisão e tá de capuz. Por quê, Bruninho? Porque tá frio, Capela, tá frio aqui no gramado no jogo da Vila Belmiro. Eu tô me prevenindo, né? Vai que minha previsão tá errada e acaba chovendo também. Mas é o seguinte, Santos sem mudanças e o Coxa aparentemente também é o mesmo para a segunda etapa. Então antes de passar a bola pro canhão, rapidinho, vamos lá pros óbvios, G4 e Z4 do Brasileirão. Vamos lá, o G4, o Santos é o líder com 32 pontos, seguido pelo Vila Nova com 28, o América Mineiro, terceiro colocado com 27 pontos e o quarto Novo Horizontino com 26. Na zona de rebaixamento, Botafogo de Ribeirão é o 17º com 18, o Brusque é o 18º com 15, o Ituano é o 19º com 11 pontos e o Lanterna Guarani tem apenas 7 pontos somados, Capela. Vamos com canhão, segundo tempo de Santos 2, Curitiba 0, explode canhão! Começa o segundo tempo na Vila Belmiro. Você ligado pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Apito final logo depois que a bola parar na Vila. De volta, João Paulo Campelantes, o Peixe ataca a bola para Purde, sobe de cabeça na marcação, Morelli tenta, insiste Escobar de cabeça, toca na ponta, tenta Morelli. Escobar dá a bola grita socorro, coitada dela. Maurício Antônio recuou, dá pro goleiro, bola na grande área para Pedro Morisco. Serginho em cima, domina o goleiro Pedro Morisco. Garoto já entrega na direita essa bola, Natália bota no fim da puxada e manda pro meio da arquibancada. Toca para fora, essa bola vai pela linha lateral. E aí vem aquela pergunta, né, para o torcedor do Coxa que tá ligado na Bandeirante, por que não mexe? Se o time titular é assim, tá pensando como deve jogar quem tá na reserva do Curitiba, né, Pretzel? Eu olho pro banco também, não tem grandes opções. O Brandão, atacante jovem, o Figueiredo, emprestado pelo Vasco, é bom jogador, mas caiu num time fraco e não tá legal também. Ainda tem também o Matheus Bianchi, que era da Chape, jogador de meio campo, mas é um jogador lento apesar de chutar bem. Então é o seguinte, não tem muitas opções. Preste atenção, é a pior SAF do Brasil no momento, a SAF do Curitiba. Escanteio, o Peixe ganhou no chute prensado do Serginho, Milhose. E o goleirão Morisco podia ter buscado essa bola, tentei até avisar que vai, Morisco, vai ser escanteio. Ele ficou só olhando e se surpreendeu com a marcação. Agora escanteio, o Guilherme vem cobrar.
Guilherme vem aí na cobrança de escanteio pro Peixe. 1 minuto e meio começando o segundo tempo. Jair, Gil, Schmidt, Otero, Furt, Serginho na área. Levantou pro gol, tentou até na bola, bateu na defesa, tiro de bico, a defesa corta, Jair cabeceia, dá no bolo, rebate. Rodrigo Gerardo de primeira, Tigre da grande área, essa bola Morelli. Recuperação com JP Sherman, Sherman meio campo, dá a pituca. De volta a bola para Guilherme de cabeça pela meia direita, levanta a jogada, rebate na ponta, tira. Levantando o Everton, ela cai no meio para Friso, domina Friso, já cede a bola jogada no meio campo, na primeira, na fogueira, tirou, rebateu na ponta esquerda, essa bola do Escobar, seria para Furt, sobe de cabeça, defesa com o zagueiro, toca à frente, ganha Maurício Antônio, ele volta, Bruno que entrega de volta e sai jogando na entrada da grande área, 2,5 começando o segundo tempo na Vila Belmiro, 2-0, o Peixe ganhando com tranquilidade o jogo na Vila, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Coxa aperta a bola para a minha direita, como Natanael, tomou pressão do Serginho, devolve a bola. No meio campo ele recua, jogada e começa a defender atrás com a defesa. Sozinho no meio, parte à frente, Bruno Melo. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Marcação por baixo, vai no carrinho, Jair conserta a jogada, sai do Everton ganhando, toca no meio do campo, Natanel pega rebote, bote atrás, no meio campo do Coritiba, 3 do segundo tempo na Vila Santos, 2-0, na direita o passe, Bruno Melo vira, jogada pela beirada do campo, bem abertão na frente a jogada, vem na marcação com o Nicolas Ronier, corta João Schmidt na coxa, a gente descobre, manda a bola para fora, mas ela não sai não, fica na ponta ainda com o Ronier, na direita, cortou para a tela da canhota boa, Serginho marca, ele devolve a bola pelo meio campo, já recua, dá Bruno Melo, que toca de volta na esquerda, atravessando a jogada, para o outro lado com Rodrigo Gelado. O Gelado mais à frente o passe. Robson para Friso. Friso, Robson de volta. A bola para Friso. Para Robson de volta no fundo. Gil chega na proteção. Protege Gil. Recuou. Tocou Robson a Friso. Entrada na grande área. A bola para Ronier. Devolveu Robson para fazer. Bateu. Brasil! Sensacional! No reflexo defendeu. A sobra voltou com Friso. Para trás a recuada Morelli. A Friso. Bateu para o gol. Isolou! Gabriel Brazão, sensacional, na frente do Robson, defesão do menino, a Vila vai, o Delírio gritando o nome dele, e o Vale Miriose. Ganhando confiança demais, Gabriel Brazão na meta alvinegra, agora cara a cara com o centroavante Robson, que é macaco velho, experiente, era só tirar do goleiro, mas o Brazão cresceu pra cima dele na boa trama do Coxa, que assusta, mas Brazão tá nela. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Gil domina, levanta a jogada, Escobar, toca no meio para Furt, muito alta, sobe de cabeça, rebate Maurício Antônio, pituco de cabeça para o peito, conserta, dá Furt, bota no peito, cabeceia para trás, dá no pé do adversário, Ronier na sobra, ganhou pro Coritiba, vai na linha de fundo para tentar cortar, depois caiu nada, ele falta. Mas ele falta para mim, tomando um apito. Marca a falta Marcelo de Lima Henrique. É pro coxa direita, entrada na grande área. Miriose. E agora realmente pesou na marcação ali a equipe do Peixe. O Coxa tenta acelerar com jogadores rápidos, Friso e o Ronier, que são mais jovens. Vai conquistando espaço no campo de ataque. Quase 5 minutos do segundo tempo. O Muro já fica dentro da grande área. Foi lá o Marcelo de Lima Henrique, passou o Chantilly. Posiciona a barreira o Gabriel Brazão. Coloca 2 jogadores no muro, Serginho e Guilherme. Friso para bater de pé esquerdo. Ronier é canhoto, ele está do ladinho do Natanel, encostou também. Ronier fica do lado. Friso na bola. Autoriza a arbitragem. 5 segundo tempo. Sai Ronier. Friso levantou para o gol de cabeça. Tira. João Schmidt, a bola cai no meio para pegar Ronier. Guilherme daquela fungada. Ele vai ter que voltar. Recua e toca atrás com o goleiro que domina a entrada da grande área. Pedro Morisco. Na Vila Belmiro. A bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Placar da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. 2 pro Peixe, Coritiba 0 pro Zóvio. Canhão, com essa vitória o Santos amplia a vantagem na liderança com 32 pontos, 4 pontos à frente do segundo colocado Vila Nova. Rebate já indo pro ataque, essa bola sobe de cabeça, toca na ponta, a bola Bruno Melo, vai ficar para Robson, domina mal, toca Pituca, recua, dá Sherman, domina bem, já escapa de Robson, caminhou com ela, tem liberdade, ajeitou, indo pro Robson, chegou, deu bico para trás, escanteio. Chegou a botar a mão na orelha dizendo, grita alguma coisa aí pra mim.
Dizer, não tá com retrovisor, não trouxe o retrovisor, é isso, né, Milhosa? E normalmente isso é falta, né, Canhão? Você não pode ficar avisando aquela palavra, ó ladrão, chama ladrão. Então não pode fazer isso. O Xermon tá reclamando ali com o Pituca, que seguem conversando. Ainda assim ganha o escanteio, mais um, vem pra cobrança Otero. 6 minutos e meio, segundo tempo, atrás do terceiro gol. Peixe manda para a grande área, Gil e Jair. Otero cobra o escanteio, pra bola, levantou pro gol, fute, cabeça, o Schmidt, livre sozinho, toca pra dentro do gol, completamente sozinho, Serginho, é gol! Gol! Cobrança de escanteio que veio do Otero na direita. Na primeira trave, o desvio para o outro lado, praticamente em cima da linha. Quase que dentro do gol. Serginho se abaixa de Peixinho, manda para dentro do gol. Não havia ninguém no Coritiba. Ele se abaixa, poderia colocar o pé, preferiu cabecear para pôr para dentro do gol do Coritiba. Para marcar o terceiro gol do Santos na Vila Belmiro. Serginho usando a cabeça. Checagem do VAR para vermos um possível impedimento agora do Serginho após o segundo toque de cabeça. Impedido, não é possível impedimento, não. É muito impedimento, Miliose. E aí eu acho que foi mal o Serginho, porque a impressão que eu tive é de que a bola entraria. Tinha a direção e aí ele acaba se colocando nessa direção, querendo marcar, é claro. O primeiro dele com a camisa do Santos, mas foi mal o Serginho, completou que poderia ser o terceiro gol do Santos. Estava impedido. Curte agarrado pela camisa. Vantagem, Pituca, entrada na grande área, rolou, Guilherme na esquerda, fintou na meia-lua de frente, vai ter que tocar na cagota, roubou, Serginho bateu longe, ela vai para fora. Alexandre Pretzel começa o segundo tempo como o primeiro, com o Peixe atacando e quase faz 3-0. Não fosse a posição regular do Serginho Pretzel. Como se estivesse 0-0. Santos volta com respeito ao seu torcedor, sem acomodações. Até porque o saldo de gols também é importante lá numa reta final, caso precise de um desempate, por exemplo. Então tem que levar a sério todos os jogos. Santos tirou o pé no primeiro tempo depois do 2-0, mas agora volta com tudo e pode até golear. Mandar um grande abraço para um ouvinte Bandeirantes que veio até a cabine aqui, Marcelo Ferreira Caramelo, deficiente visual, fez questão de vir aqui à cabine para deixar um grande abraço para toda a equipe da Bandeirantes, acompanha tudo da Bandeirantes, está ouvindo a gente. Grande abraço, Marcelo Ferreira Caramelo, que me disse, eu vejo o jogo com vocês da Bandeirantes. Um abraço, Marcelo. Por isso, a entrada na grande área, um bicudo, opa, isolou. Longe do gol essa bola, Miliose. Tentando aparecer o jogador de 25 anos, que é uma referência técnica desse time do Coritiba, né? Tem algumas passagens interessantes pelo futebol paulista, um cara mais experiente, mas agora coloca por cima sem qualquer perigo. Jair domina a jogada na entrada da grande área, dá para Schmidt, vira a bola para Xermon cercado, recua da Jair, que dá um bicudo, enfia a bola para Furt, ele sobe na jogada, a bola passa por ele, cai no meio, completamente sozinho, vem chegar o Bruno Melo aberto aqui na meia direita, pede Natanael com ele, já vira a jogada com Natanael, que entrega de volta a bola com o Bruno Melo. Na hora de fazer a troca no fluido de radiador, escolha quem entende para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com quase 10 do segundo tempo, você ouve o futebol na maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da Bandeirantes. Essa noite a Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Santos 2, Curitiba 0, domínio zagueiro Bruno Melo com o time do Coxa, já envia na direita a bola com marcação Natanael, sai do Guilherme, dá na ponta Roria, bem Diego Pituca, falta. Pituca deu a rasteira do menino, ainda teve a cara de falta, reclamar, é falta marcada. Michel Lopes na mesa de som com Caiame Martins na central técnica marcando. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio aqui, segundo tempo. Placar da Série B do Campeonato Brasileiro. 9h15 da noite, marcando o quinto sinal. Bandeirantes, hora de Brasília. Vila 2 pro Peixe, Curitiba 0 pro Zóvio. Canhão, passando pelo G4 da Série B, o Santos é o líder com 32 pontos, seguido pelo Vila Nova com 28, o América Mineiro com 27, o Novo Horizontino com 26 pontos somados.
11 minutos, aperta o coxa, pelo menos tenta, passe errado, Natanael dá um presentão para Guilherme, arrancou, cometeu a falta por trás, Natanael e vai tomar cartão amarelo, Miliose. Amarelo pro Natanael que buscou, né? Perdeu a bola pro Guilherme, estava mais inteligente no lance do camisa 11 da equipe do Santos, que disparava e poderia criar uma situação de perigo se o Natanael não parasse com falta por trás. Amarelo pro camisa 16 do coxa e falta perigosa para a equipe do Santos. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Para variar, quem veio ajeitar a bola foi o Otero. Tá aqui, ó, meia esquerda. 11 minutos e meio do segundo tempo. Pedro Muris, goleiro do coxa, foi lá para a trave direita. Tá encostadinho nela, tá chamando a atenção na barreira. São dois jogadores. Vai lá o seu Marcelo de Lima Henrique abriu o jogo para passar o Chantilly, marcando ali a posição da barreira. Otero, ele pega bem demais na bola. Quem sabe o terceiro. 4 passos para trás. Otero, pé direito. Caiu no canto esquerdo. Volta Morisco, espalma, escanteio. Curva incrível da bola. Ia para o lado direito, veio para o esquerdo. Na ponta da unha, Morisco, escanteio. Que efeito vem essa bola chutada pelo Otero, Miliose. É sempre uma surpresa a cobrança de falta no Otero, né? A camisa 22 se lamenta demais porque colocou uma direção muito legal na bola, lá engana toda a marcação, menos o Monisco que estava esperto, teve tempo de reação e manda para mais um escanteio, o Guilherme vem cobrar. 12 minutos do segundo tempo para a grande área, Gil e Jair, 2-0 Peixe na Vila Belmiro, Guilherme cobra o escanteio para a bola, levantou para o gol, Schmidt cabeceou, bateu no zagueiro, tentou pedir um pênalti, perto de você, Miliose, pênalti ou não? Não, na minha visão não pegou na mão do Natanael. Geramon na direita dá um chapelaço, sai do Robson, toca a bola, Guilherme vai no fundo, quer a devolução do lado, para Geramon de novo, trava a defesa, tocou aqui para fora, lateral, ataque do Santos. Pretzel, você tem o replay aí por enquanto, o Marcelo está esperando o VAR. Pra mim, peito. Pra dizer se é pênalti ou não, Pretzel. Pra mim, peito, no primeiro lance de cara, já achei peito. E o Coxa vai trocar, vem duas. Natanael vai embora, 43, quem é? É isso, duas mudanças, entra o 43, Johnny na equipe do Coxa, então sai Natanael 16, vai entrar o Johnny, mais uma mexida 36 na equipe do Coritiba, o 36 é o Vini Paulista, meio campista que vai ocupar o lugar do 40, Morelli, que já está saindo. Vini Paulista, é isso? Vini Paulista, 36. Conhecido Vinícius Paulista, é o próprio, né? Tá entrando aí. Entraram então dois jogadores do Coxa, já quer ouvir o Pretzel, segue 2-0 pro Peixe. Jair, zagueiro recua, dá na grande área para Brazão. Brazão toca, entrada na grande área para Schmidt, levou pressão do Furizo. Devolve a bola para a direita para Jair de novo. Defesa do Curitiba faz a linha quase no meio do campo. Jair enfia a bola na ponta. Fute vai de cabeça, a bola muito alta, encobre. Cai na ponta, domina aqui atrás. Maurício entrando, recua. Dá na canhota essa bola. Tenta o aberto na ponta, o Vini Paulista. Toca na ponta para Friso, vai na jogada para ganhar, para tomar. Jair que insistiu. Vem por baixo, Ebert coloca o pé, a bola vai descendo para fora, não saiu não. Ebert toma, Jair toca a bola para fora pela linha lateral. Com 14 do segundo tempo, opinião na Bandeirantes com Alexandre Pretzel. 2-0 Peixe, Pretzel. O Johnny é lateral direito, Natanael recebeu o cartão, então uma mudança de um lateral pelo outro, com medo do Natanael ser expulso. E o Vini Paulista chegou a jogar no Grêmio, é um meia mais avançado do que o Morelli. Então o Fábio Matias está soltando o time para tentar voltar para o jogo depois da belíssima defesa do Brazão naquele lance do Robson no início do segundo tempo. Mas o Santos tranquilo no jogo e impondo o seu ritmo. Guilherme sai jogando mal, perde a bola, voltou na ponta, tenta Johnny, já toca aqui atrás, recua mal essa bola, Lucas Olier, dá no pé do Fute, mas a arbitragem pega uma falta aqui atrás. E essa quem marca é o 4-4 aqui, o Fabiano do Santos, foi mesmo, né, Miliose? Teve um toquinho aqui, não teve como não marcar. O outro não viu porque estava bem longe da jogada, mas o 4-4 ajudou, e vale ajudar sim, né? Com certeza, o Fabiano Monteiro do Santos estava esperto, viu essa pegada no recém-chegado na partida do Johnny, então falta pro Coxa, que tenta reagir, perde por 2-0. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vem aí o toque da Bandeirantes para marcar com Michel Lopes na mesa de som, Caiane Martins na central técnica. Na Vila Belmiro a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. Série B, Campeonato Brasileiro Vila, na Bandeirantes, 2-0 Peixe em cima do Coritiba. Fusóvio. Ganhou amanhã às 9 horas da noite também pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Ituano recebe o América Mineiro no estádio Novelli Júnior. Vini Paulista tendo o passe, a bola bateu na marcação, ficou pro Peixe, pra Pitoca, pelo meio o Fute aberto, o Guilherme era canhota, ele tenta passar bola no campo, perde a frente, toma,
Sebastião Gomes, toca Seba Gomes, vira a bola para Matheus Friso. Schmidt em cima, já toma, vai embora, todo empolgadão. Schmidt fica do lado dele, ele vira a jogada para a meia direita, na ponta agora. Júnior lateral, chega na marcação, domina e já recua. Dá Friso de volta, fica sem opções. Balança de um lado para o outro, vai bater no meio do campo, já inverte a jogada. Dá do outro lado, intervindo com o zagueiro Bruno Melo, que vira a jogada do lado esquerdo. Passa bem aberto, o Vini Paulista vai dando Gripondo. Encostou Rodrigo Gerardo chutou pro Otero, travou. Põe o pé e essa bola vai para fora. Arremesso lateral, ataque do Curitiba, lado esquerdo. Ativaram umas promoções diárias da Estrela Bet. Siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. Angola jogou uma segunda bola em campo depois do que a gente viu com Flamengo e Criciúma. Vamos evitar, né? Se bem que o árbitro lá acertou e acertou muito. Foi muito bem o árbitro naquele jogo, marcando um pênalti para o time do Flamengo. Lateral de volta, arremesso lateral, ataque do Curitiba, Rodrigo Geraldo para a grande área, Robson tenta, cabeceou para fora, vai chegar Pituca na pocheta, tira, dá na direita Serginho, dominou, tentou a jogada, colocou em campo, vira para Furt, vai na trombada, vai em campo a bola, Furt prendeu, protegeu, foi tocando por trás, é falta marcada no centroavante do Santos. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa e no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. 17 segundo tempo, Alexandre Pretzel, opinião Bandeirantes, Pretzel, 2-0 P. E a falta cobrada com pressa pelo Sherman, hein? Já dá Guilherme na esquerda, já ouço o Pretzel, Guilherme limpou pelo meio, rolou para Pituca na meia-lua, entra na grande área de bico, tira Maurício Antônio. Dá um bicudo na lateral, quase que pertinho da bandeira de escanteio, o Otero vem para fazer a cobrança. Quase o Pituca chega na cara do goleiro Pedro Morisco. Lateral cobrado do Sherman. Dá pro Otero pela direita, marcado por 2. Vai recuar. Dá de volta a bola para Sherman. Recuando. Serginho se posiciona. Pelo Schmidt, ele prefere voltar. A bola com o zagueiro Jairo. Pede Gabriel Brazão na entrada da grande área. Volta Jairo. Toca para Diego, agora assim, meio do campo. Roda gigante. Vira a bola para a ponta esquerda. Vai girar Escobar. Belo giro. Já saiu bonito. Sai do Ronier. Toca no fundo pela canhota ainda Guilherme. Pede de volta o Escobar. Tem Guilherme. Na área a bola para Furt. Forte demais. É pro goleiro. Pega Pedro Morisco. 18 segundo tempo, 2-0 Peixe aqui na Vila Belmiro. Pretzel. O Santos segue com seu ritmo. O Serginho entrou bem no lugar do Juliano. Eu acho que é um jogador comum. E o Curitiba se atirou para frente, dando muito espaço no meio campo. Então virou um jogo lá e cá, só que com uma diferença, né? O time do Santos é bem melhor. E a tendência é que o Santos faça o terceiro ao invés de tomar o primeiro. Matheus Friso na meia direita, ganha a jogada, entregando na direita Johnny atrás, entrada da grande área, vira o passe para Ronier, perde Johnny, Ronier marcado, cercado, em cima dele João Schmidt, devolve atrás, recomeça, arrumou com Sebastião Domingues, toca Seba Domingues, a bola na lado esquerdo, Sebastião Gomes cruzou gelado, levantou para o gol, Otero desviou, bola para fora, escanteio, Coxa na esquerda, agora Miriose. Acertando ali a cabeça do Otero, o Rodrigo Gelado, o Coxa tentando rodar essa bola, a marcação do Santos, aperta e tenta impedir, Matheus Friso vai para a cobrança. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Por isso, cobra escanteio para o Curitiba, 19 segundo tempo, o Santos ganha 2-0, Friso na bola, autorizado, levantou para o gol, Robson, tem a defesa, tira a bola, sai da grande área, rebote cai aqui fora da grande área, na meia direita com o Johnny, já se aproximando, pede Ronier, Johnny, pé direito, devolve a bola para o bolo, Brazão sai atrás, dá um soco, tá vazio, bote para Serginho, dominou na meia direita, já virou para o Otero, na esquerda Guilherme, por dentro vai passar, Diego Pituca, domina o Otero, já passa pelo meio do campo, carrega a jogada, Robson vem por baixo, Otero domina, escapa da falta, dispara pela ponta direita, pede bem à frente, Serginho, lançado, já limpou, tá na área, rolou Pituca, dominou, perde equilíbrio, perde a passada e perde a bola, recuperação, volta no meio com o Seba Gomes, que toca a jogada para a meia direita para Ronier, se atrapalha, bate, ele chutou a bola, bateu no braço do Escobar, é falta marcada, é pro time do Curitiba cobrar. Silvia Nova, sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, Sil, pode confiar. E o jogo na Vila Belmiro, Alexandre Pretzel, 2-0, Peixe. Pois é, e aí o do meio de campo, o Otero é o melhor em campo, viu? Jogador que não só tá batendo na bola parada, mas quando a bola cai para ele, ele faz lançamento, ele tem uma parceria boa com o Júlio Furque e também com o próprio Serginho. Eu, se sou o Carille, quando passar dos 25, eu começo a mexer um pouco no time por causa dos jogos seguintes, né? Porque o jogo tá tão tranquilo que o Curitiba realmente, depois daquele lance do Robson, não chegou mais nenhuma vez. Na direita jogada, Johnny, perdeu, Guilherme tomou, dá para Furt, passe a quadrado, errado, volta, defesa e ganha, aqui atrás do Curitiba com o zagueiro Maurício Antônio. Mas está parado o jogo porque está caído na grande área o Pituca, Miriose. É isso, o Diego Pituca levando preocupações, o volante que é o cara que mais jogou pela equipe do Santos na temporada, 31 partidas para o Diego Pituca, que agora sente um pouquinho, vai demorar um pouquinho para se levantar, o capitão do Santos, e talvez o Carille já comece a pensar em mexidas. Chama 2 jogadores, daqui a pouco novidades no Peixe. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para.
20 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro Série B Vila Belmiro, 17ª rodada. 2-0 Peixe em cima do Coritiba. Cusóvio. Canhão, amanhã às 7 horas da noite pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário recebe o Novo Horizontino no Paraná e a Chapecoense enfrenta o Sport em Santa Catarina. Um abraço, meu querido Marcelo Souza, do Brasil Urgente, na tela da Band. Um abraço, Marcelão. Mandar um abraço aqui também pro Castro no Tabuão da Serra, Santista, tá ligado na Bandeirantes. Um abraço, Castro. Alô, Marcelão. Curte, domina a jogada na esquerda, toca à frente, vira Serginho pra Curte. Tentou, conseguiu, Guilherme lançado, não tá impedido não. O assistente parou, ele seguiu, bateu, defendeu o goleiro. Só agora o árbitro vai parar. Mandou seguir Marcelo de Lima Henrique. Pra mim, a posição do Guilherme era legal. O João conseguiu. O Marcelo deu vontade depois que a bola voltou com o time do Coritiba. Vai apertar Matheus Friso. Toca na canhota. Só se tá muito convicto para marcar o José Moraci de Souza e Silva. Pra mim, a impressão é que ele sai em posição legal. Você tá na linha de fundo, Miguel, não dá pra você opinar daí. Mas, Preto, eu quero te ouvir depois, quem sabe com um replay. Que a impressão, à primeira vista, a posição da cabine me mostra. Talvez eu estivesse enganado, é claro. Seguiu a jogada, rebote, volta aqui atrás da marcação com o Ronier. Sai de 2, aperta o coxa. Na grande área, Robson esticou a pedra, não pegou. Brazão, pegou! Bola bem aberta na grande área, Robson se abaixa para pegar. O Guilherme ia parar como parou na cara do goleiro, Preto, na frente do Pedro Morisco. Ainda não tem a imagem, talvez venha agora para nós, mas eu não para mim me pareceu impedido. Para mim, quando o jogador do Santos recebe a bola. Agora não veio uma imagem de replay ainda e tem acontecido muito isso nas transmissões, hein? Os replays não têm aparecido com tanta frequência assim. E olha, o assistente pode ter sido ajudado porque não saiu o gol, né? Tem mais essa também. Se o Marcelo para imediatamente, é claro, o Guilherme poderia estar em posição legal, mas 2-0, ninguém reclama. 23 agora, recua Guilherme entregando para Gil, pede o Brasil, prefere tocar na entrada da grande área. Escobar, perna esquerda, um bicudo para Furti. Pituca passa, domina Furti, bem aberto de puxeta, belo passe para Pituca. Prendeu a marcação com 2, volta para Furti, outra vez a bola, que toca para Diego Pituca. Levou pressão do Ronier, conseguiu limpar, saiu primeiro, depois caiu, tomou a falta, não houve a falta, ele se atira, perde a bola, vem na jogada por dentro. João Schmidt conserta a saída do Friso, agarrado, escapa da falta, vira, a bola bate no peito do Guilherme, que toca no meu campo, lança o Otero, Guilherme pede, posição legal para fazer, cavadinha na saída do goleiro, derrubado na sequência, pênalti. Ele caiu quando chuta, dá a impressão de que há o toque do goleiro. Marcelo de Lima Henrique marca apenas tiro de meta. Aqui da cabine pareceu haver o toque do Pedro Morisco derrubando o Guilherme, que poderia, em sendo tocado, permanecendo de pé, tentar pegar a bola que foi pra fora, Miliose. Tive a mesma impressão, viu, Canhão? O Marcelo de Lima Henrique pareceu muito convicto na marcação, não deu a falta, e aí o Guilherme vai reclamar, ele fala, quer reclamar de quê? E o Guilherme que tentou encobrir agora no bom lançamento do Otero, o goleiro Morisco, que, bom, sai na bola e acaba ali, tendo essa confusão, mas, por enquanto, não tem chamado do VAR. Foi, olha, Alexandre Pretzel. Deixa eu ver. Ele pega um pouquinho com a mão esquerda, assim. Você tem razão, Rogério. O toque... Pênalti. Pênalti, perdão, que eu vi também agora aqui. O Pretzel, ele vai no corpo do Guilherme e atinge o Guilherme. Poderia pegar a bola, né, Pretzel? Sim, ele acaba tocando com o braço esquerdo no corpo do Guilherme, só não sei se tem a força para... Se o Guilherme já não vinha caindo. Talvez essa seja, né, a ideia do VAR, ou de repente... a correção que o VAR possa fazer, né? Guilherme tinha condição, não estava impedido. Defesa do Coritiba mal posicionada. E agora fica isso, né? Se realmente o goleiro sai com a força natural para derrubar o Guilherme, ou se o Guilherme força o choque antes. Se já vem caindo. É algo que pode ser analisado, sim. O Marcelo vai pro vídeo. Chamado pelo Diego Pombo Lopes. Parece que eu vi uma vez só. Para mim é pênalti, porque o goleiro Pedro Morisco, ele evita que o Guilherme pegue a bola, que foi chutada fraca pelo próprio Guilherme, e ele poderia fazer o gol depois. Era quase que um drible, né? Agora o telão tá mostrando. Pretzel, pra mim é cal, Pretzel, não tem jeito. Se chamaram porque também acha que é pênalti Diego Pombo Lopes, né, Pretzel? Sim, se o VAR chamou, ele acha que é pênalti. Tô revendo o lance agora, é a imagem que vocês têm no telão, a imagem que eu tenho aqui também. E a torcida vibra, ó, porque ela revê aqui o lance.
O Guilherme não iria... Ele obstrui. Não, mas o Guilherme não alcançaria essa bola. Fica a dúvida agora se é uma... Será que não, Pretzel? Não iria alcançar. Tem isso também, né? Vai dar o pênalti. Ele volta e apita pênalti. É pênalti. Não há o que discutir. Aí no meio do caminho ele para conversar alguma coisa ali com o Brazão. Brazão foi lá, não sei o que. O Brazão tá querendo o quê? Ir embora mais cedo? Só se é isso, né, Milhosa? Pênalti pro time dele. É isso, né? Porque realmente trabalhou pouco o Brazão e agora tem a confirmação, tá tendo uma resenha aqui entre o Guilherme, que é um dos artilheiros da equipe do Peixe, e o Furque, que tá aí, podemos dizer, um momento de não muitos gols. Vamos ver quem vai pra batida. Pênalti vai sendo confirmado, o Morisco se prepara e recebe também o cartão amarelo, o goleiro da equipe do Coritiba. E tinha mais essa, Pretzel, pra cartão também, né? Mas o amarelo acho que está correto. Acho que o Guilherme não alcançaria a bola. Então o amarelo, nesse caso, está correto pelo árbitro. Vem a cobrança de pênalti pro Santos, que pode ampliar fazendo 3-0. O Guilherme tá com a bola, mas geralmente os caras despistam, né, Milhosa? Quem tá com a bola não é necessariamente quem vai cobrar, né? É isso, mas o Guilherme é batedor, né? Tem essa característica. O Otero e o Furque estão ali na marca da Cal. Acho que vai ser mais na negociação, né? Vamos ver. Passa a bola para Júlio César Furque. 27 minutos do segundo tempo. O Santos pode fazer 3-0 aqui na Vila Belmiro. Com a bola forte, o centroavante do Santos tomando grande distância. Fica em cima da linha da grande, um passinho atrás, agora está dentro da meia-lua. Forte para fazer a cobrança de pênalti no meio do gol, Pedro Morisco. Santos pode ampliar a vantagem. Forte, autorizado, pé direito, bateu, é gol! Gol! Terceiro do Peixe na Vila Belmiro. Centroavante Furque enviou um canhão praticamente no meio do gol para fazer 3-0 pro Peixe, cobrando pênalti. 3 para o Santos, Coritiba 0. Pedro Morisco não tem jeito, tá feito. 3-0, Santos, Milhose. Volta a marcar Júlio César Furque, que já fez o do empate contra a equipe do Vila Nova e faz a festa na torcida que canta o seu nome. Júlio César Furque ganhando moral, marca pela 6ª vez na temporada, o terceiro dele na Série B. Ficou tranquilo, deslocou o goleiro experiente argentino. Santos tá de boa na frente, 3-0. Alexandre Pretzel, 3-0, que poderia chegar bem mais cedo, Pretzel. Bateu com tranquilidade o Furque, o goleirão Morisco nem sentiu a bola passou por ele com uma tranquilidade gigantesca. 3-0, vitória confirmada. O Santos vai ganhar o jogo contra o fraquíssimo time do Coritiba. O Santos não tem nada a ver com isso e faz uma semana muito boa. 7 pontos em 9 disputados, líder absoluto da Série B, Canhão. youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial. Nas imagens, Alexandre Marques com Marcela Souza no digital. Você trabalhando, você ouvindo a gente no lazer, da viagem, em casa, ligado na Bandeirantes. Na direita, Johnny com Curitiba, levanta para a ponta essa bola. Domina bem abertão, na direita, aberto no campo, Lucas Ronier. Tomou a pressão, volta Johnny, travou Guilherme colocando para fora, bateu no Ronier, não bateu não. É lateral e bola para o time do Coxa cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido, de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pituca tira essa bola que fica na direita ainda. Vai chegar completamente isoladão, sozinho para tentar ajeitar a casa desse lado. Lucas Ronier já inverte com o zagueiro Bruno Melo, que abre a jogada com o Rodrigo Gerardo na esquerda. Otero marca, ele enfia a bola para a ponta. Tomou pressão na jogada pela mídia. Tomou um rolinho. O Otero deu um rolinho, deu uma caneta no Vini Paulista e depois a falta na sequência do Schmidt. O Vini Paulista, se pudesse, faria um buraco e se enfiava dentro dele no gramado, Milhosa. Ou da próxima vez ele vai costurar uma redinha entre os meiões, né? Pra não passar de novo essa vergonha. Na verdade é o Robson, né? Vamos? É o Robson. Foi o Robson, né? Nossa, e o Robson, jogador já rodado. 2 mexidas do Peixe. A primeira vai o cara que deu o rolinho aqui. Vamos lá, Otero vai sair com a moral lá em cima. Sai o camisa 22, aplaudido na Vila Belmiro. O 7, Pedrinho, volta a jogar pela equipe do Peixe. Vai ter mais uma alteração na equipe do técnico Fábio Carilli. William. É o William Bigode, camisa 27, que na substituição natural do técnico Fábio Carilli, né, costuma fazer sempre. Deve tirar um atacante, de fato faz. Tira, portanto, ou não, vou corrigir primeiro. Não vai sair o Otero, vai sair o 11 Guilherme. Sai o 11 Guilherme entre o 7 Pedrinho. Mas o Furt vinha aqui para sair? E agora vai sair também. Então o Otero fica.
Sai o Guilherme 11, Furk 9, vem o Pedrinho 7 e o 27 William. Muito bem, fica então o Otero, Pedrinho e o William entram, ou seja, Pretzel, a chance de mais gols aqui é gigantesca, Pretzel. E o Carille faz o certo, porque o jogo tá liquidado, o Santos vai ganhar o jogo, o Curitiba tá entregue, e agora não é que vai poupar, põe para jogar os outros caras no banco, sim. Coloca jogadores mais descansados para tentar aumentar o placar. Lembrando que o Santos tem o CRB domingo e o Sport na outra sexta-feira para fechar o turno. Então, se o Santos fizer mais 6 pontos, ele vai fechar o turno com 38. 38 e 57. Metade dos pontos que ele precisa para subir. Então, com naturalidade, ó, grande campanha do Santos, então mesmo com 5 derrotas. Pedrinho na esquerda foi tentando driblar, a bola foi desviada para fora para escanteio. Pedrinho já chegou achando o escanteio pro Peixe na esquerda, Meliose. Na primeira participação do camisa 7, que perdeu espaço nas voltas de lesão do Guilherme principalmente, virou de fato um reserva na equipe do Santos, mas entrando sempre nas partidas é importante. Otero vem para cobrar o escanteio. 31 minutos e meio do segundo tempo. Escanteio vai ser cobrado. Otero vem aí para bater, pé direito na esquerda. Pedrinho encosta, Otero com efeito, primeira trave de cabeça, sobe e manda para fora da grande área. Robson cai de volta com o próprio Otero. Ele ajeita na canela muito mal. E aí de bico, bota para fora essa bola, Ronier, no camarote, hein? Pegou em alguém aí, bateu no vidro, o Bilhotes. Que perigo, hein, cara? Bicudão desse de frente pro camarote. Podia ter acertado ali a comissão, né? Os diretores do Santos, Paulo Brax, Alexandre Galo, mas todos intactos por ali. Sobreviveram. Otero domina na esquerda, sai da grande área, domina até na canhota, não é boa, trouxe pra direita. Está completamente aberto com 2 em cima, já recua. Toca a jogada com o Escobar, que puxa a marcação da Protelo. Passe é curto, o Ronier tomou. Recua, vem Johnny na marcação. Insistiu pra tomar o Escobar. Johnny prendendo, recuando, prendendo, protegendo. Vai ter que sair daí. Pedrinho chega, ele chuta e manda pra fora. Lateral do Peixe, hein? Não bateu ninguém do Santos, não. 32,5 segundo tempo na Vila, 3-0 pro Peixe. Por enquanto, Sil renova sua energia a cada dia. Sil, fios e cabos elétricos, Sil. Se é Sil, pode confiar. Lateral cobrança, Escobar, ataque do Santos, lado esquerdo, 32,5 segundo tempo, ele arremessa, Pituca, Pedrinho, que dá a bola pro Escobar, belo giro, sai do Ronier, cruzou pro gol, rebate pro alto, essa bola na grande área, Maurício Antônio, tenta a defesa, bate o William, tenta a bola rebatida, fica pra fora da grande área e vai direto pra fora, linha lateral, em ataque, arremesso com o time do Santos pra fazer a cobrança, com 33 agora, segundo tempo na Vila, 3-0 pro Peixe, na hora de fazer a troca do fluido, de radiador de fluido de freio, escolhe quem entende para a Flu, a marca número 1, entre os mecânicos do Brasil. William tenta a jogada na pocheta de bicicleta, Júnior levanta no meio do campo, de cabeça completa no meio a jogada, Maurício Antônio, Gil rebate, Otero para bater, não chuta, dá na direita, Sherman, no apoio, na linha de fundo, Sherman para cruzar, mas não cruzou não, toca do ladinho a jogada, se apresenta bem aberto na ponta direita, já pede a frente a jogada com defesa, Serginho linha de fundo, para Sherman de volta, tenta a defesa, travado, o Everton que tocou para fora, é lateral, ataque do Peixe na direita com 33,5 segundo tempo, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor na HG, porque é na carta. 33,30, Pituca na direita, Xeramon, pela na canhota, levantou na grande área, no alto, Pedro Bonito que subiu, pegou, é fácil. Tranquila, pega o goleiro do Curitiba, essa bola dentro da sua grande área. 34 segundo tempo, futebol na rede Bandeirantes de Rádio. Externas aqui na Vila com os Marcos, Marquinho Conceição, Marcos Mesquita. Futebol na maior rede de rádios do Brasil, 34 segundo tempo. Pretzel é só administrar, apertar para fazer mais. Como é que tá a coisa aqui? O que a gente sabe é que o Santos ganhou o jogo, né, Pretzel? É isso. Dá para tomar um 3-3, não, né, Pretzel? O Santos ganhou o jogo, o Santos não vai tomar um empate. Essa é a minha opinião, é claro, mas eu não sou dono da verdade, é pelo jogo, não vai levar. E o importante é o saldo de gols. O Puzov me passou aqui agora, o Santos saindo para 15 gols de saldo. 15 gols de saldo, isso é fundamental lá na frente, daqui a pouco num segundo critério de desempate. Agora, o Santos pode terminar o turno com 38 pontos. Se terminar com 38, ele pode abrir uma grande vantagem para o quinto. Porque o ideal é você olhar para o quinto colocado, porque os 4 primeiros sobem. Então eu acho que o Santos vai cumprindo uma meta interessante. Serginho, lado esquerdo para Pedrinho. Pedrinho domina e cara o marcador. Entrou na grande área. Johnny em cima, ele ganha. Entortou de volta. Aí pé perder a bola. Ronier na cobertura. Pedrinho insiste. Pega Ronier. Johnny vem. Domina a bola. Lucas Ronier faz uma gracinha. Passa o pé sobre a bola. Até parece que ele está ganhando o jogo. Vira o passe na meia direita ainda. Na proteção com o Ebert fechando mais atrás do centroavante. Recua da Johnny. Vai tocar na grande área dele. Se tocar, vai tomar o 4º gol. Girou, tocou na ponta. Ronier de volta. Dá para Johnny. Pressionou em cima, Serginho, vira na fogueira essa bola com o zagueiro, vira Maurício Antônio, para Johnny, que entrega no pé do Pituca, que toca por ele, que devolveu o Pituca, falta no Pituca primeiro. Aos 35 é falta, o jogo parado é falta pro Peixe, bateu a Meliose. E aqui escuto dizer que foram 2 faltas, primeiro no Pituca e depois no Serginho, quando a bola sobra, mas a arbitragem estava esperta, o Marcelo de Henrique coloca na marca
falta lateral, escanteio, podemos dizer, mais curtinho, próximo da grande área. 35 minutos e meio do segundo tempo na Vila Belmiro para cobrar essa falta o Otero. Daí ele pode tentar o gol. Dá para tentar o chute direto, ele vai lá, posiciona a bola. Passa o Chantilly, Marcelo de Lima Henrique, posicionando o muro. Tem 2 jogadores na barreira. Otero é para tentar o gol dele. 3-0 o Santos. 36 do segundo tempo. A arbitragem vai autorizar no apito. Atenção. Otero para a bola. Bateu direto. Quando ele saiu mal, tocou de cabeça livre. Sozinho o Pedrinho, é gol! Gol! Esquerda, as faltas que ele cobra são perigosíssimas. O goleiro sofre. Pedro Morisco sobe o muro, posiciona a barreira, chama a atenção de todo o time. Ela vai na segunda trave. Pedrinho aparece atrás da defesa e bota o cabeção com o gol vazio para fazer o 4º gol do Santos. 4-0 Peixe. Pedro Morisco não tem jeito, tá feito. Mais um do Peixe, 4-0 Miliose. O maestro Otero na partida de hoje, servindo o Pedrinho na segunda trave, entrou sozinho, camisa 7, que na segunda etapa faz sua participação e marca pela segunda vez na temporada 2 do Brasileiro da Série B. Vai pra rede, faz virar goleada e festa absoluta na Vila Belmiro. E vai trocar o Santos, vai embora o Pituca, quem é o 23? É isso, Sandri vai entrar na equipe do Santos. Pituca vai descansar, claro, sair aplaudindo o capitão da equipe do Peixe. Sandri, moleque da base, que e o 33? Além disso, na equipe do Santos, o Souza, outro da base, lateral esquerdo, vai ocupar a vaga do Escobar. E vamos também com 2 no Coritiba agora. Estão ali 57 e 22. Figueiredo é um deles, né? É isso, um é o Figueiredo, ex-Vasco da Gama, a camisa 22 já está por ali. E também o Wesley Pomba, 57, mais um atacante linha de frente. Sai o camisa 10 primeiro da equipe do Coxa, o Matheus Friso. Para a entrada do 22, o Figueiredo vai confirmar mais uma mexida. Robson. Me parece que é o Robson 30, exatamente. Então, mais 2 no Coxa também. O 57 é o famoso? Wesley Pomba. Ah, o Wesley? Ele mesmo. Ah, bom, agora vai. Bretzel, 4-0. E nem acertando uma pomba sem asa, o Wesley vai ajudar o Coritiba. Essa é que é a realidade. Né? Essa é que é a realidade. 4-0, falha do goleiro Morisco e o Pedrinho sozinho só cumprimentou. Parabéns ao Santos. Está respeitando o público, toca 4 no Coritiba. E a gente não gosta de falar em demissão de treinador, mas pelo visto eu acho que não vai sobrar ninguém na diretoria e na comissão técnica depois dessa goleada. E é SAF, né? Imagina se não fosse, né, Praça? Exatamente, é a pior SAF do Brasil hoje disparada. Vai tentar a jogada na ponta, insistiu na marcação, Wesley volta. Falta marcada, deixou o pezão, Otero cometendo falta. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 38 minutos e meio do segundo tempo. Placar da Série D do Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro. Santos 4, Coritiba 0, Opus Óbvio. Canhão, com esse resultado o Santos é o líder com 32 pontos, abrindo 4 pontos de vantagem do segundo colocado Vila Nova. Já o Coritiba é o 13º com 20 pontos somados. Público. Anotaste? Ah, e a pergunta. Já tá ligado o nosso Bruno Miliose. Tá passando o frio, mas tá anotando. Fala, meu filho. Vamos lá, com os dedos congelando, anotei. 11.928 presentes para uma renda de R$ 547.525 hoje na Vila. O Peixe ataca, Souza arremessa, ela volta aqui atrás. Serginho do peito, levou um tranco nas costas, é falta. Seba Gomes comete a falta, é falta marcada para o time do Santos, cobrado com quase 40 do segundo tempo. Vem aí o apito final com João Paulo Capelanes. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Bretzel, aquilo que você destacava, o Puzóbio já informou também. Importante também aumentar o saldo de grupo, porque a diferença, né, Bretzel, não tá muito grande, né? Não é muito distante. Não. O primeiro do quarto colocado também, né? O Santos está com 7 pontos à frente do Mirassol neste momento. O Mirassol é o 5º. O Mirassol vai jogar, vai todo mundo jogar. O Santos está abrindo a 18ª rodada. A 17ª, perdão. O Santos está abrindo a 17ª rodada. Todo mundo vai jogar ainda. Mas você ganhando, você joga a pressão nos teus adversários. E terminar o primeiro turno entre os 4 é fundamental. O duro é o time grande que fica, sabe, toda hora entrando no G4 e saindo. E aí a pressão vai aumentando jogo a jogo. Então acho que o Santos vai se firmando. Se o Santos fizer
terminar o turno como o primeiro colocado, vamos supor que o Santos faça 4 pontos contra a CRB Sport. Ele termina o turno com 36. Se ele repetir a campanha do primeiro turno, ele sobe com 72. E o importante é subir. Se vai subir primeiro, segundo, terceiro, quarto, para mim, o importante é subir. Xermão no meio direito, na meia direita ganha, recua Serginho, Serginho pela meia direita, o passe curtinho desse ladinho aqui, fecha Sandri, Sandri toca a bola para a ponta esquerda, aberto na jogada, se apresenta para o ataque Souza, Pedrinho com ele, Serginho tenta a bola, vai descendo para fora, batendo no pé do Figueiredo e sai. Você ouviu o quinto sinal, Bandeirantes marcando 9h45 da noite, hora de Brasília. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 41, segundo tempo. 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vila, Santos 1, 2, 3, 4. Curitiba 0, Bruno Pozóvio. Canhão, passando pelo G4 da Série B, o Santos é o líder com 32 pontos, seguido pelo Vila Nova com 28, o América Mineiro com 27, o Novo Horizontino com 26 pontos somados. Apito final, chega em instantes com o comando do João Paulo Capelanes. Essa goleada do Peixe em casa, 4-0. Por enquanto, tem muito jogo ainda. Jair zagueiro se antecipa, tendo passe para o Otelo, a bola vai cair aqui atrás com a defesa recuada na fogueira, essa bola tira Maurício Antônio. Já vira a bola com o Seba Gomes que toca na esquerda, Carrinho na bola, Serginho tomou, já dá para Xermão, o William pediu na grande área, vai no fundo do Xermão, costurou para canhota, entrou na área, recuou, dá para o Otelo de volta, se posiciona, passa aberto na ponta, pede jogada no ataque, Sandri, domina na frente, vem Serginho, toca do lado, Xermão para o Otelo, dá atrás, toca meu campo com o zagueiro Jair do ladinho, pela meia direita ainda, prende o passe por dentro, bela pinta, escapa na marcação, Sandri, toca Schmidt, pressionando, perdeu, eram 3 em cima dele, Figueiredo toma, travado, Sandri insiste, a bola vai saindo pela linha lateral, arremesso, ataque do Curitiba. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do tempo da Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 42:30 do segundo tempo, segue 4-0, Peixe ganhando o jogo na Vila Belmiro, ampliando a vantagem na liderança do campeonato e, é claro, aumentando o saldo de gols também. 42:30, ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Bruno Melo para a ponta, a bola passa, Rony de cabeça, corta a frente para ganhar o Souza. Já tocou para Pedrinho, William passa pelo meio, Serginho correu para dentro da grande área. Pedrinho encara, Figueiredo vai no fundo para tentar, ganhou! Tentou entrar na grande área, que foi caindo na entrada dela. Nada de falta, ganha Figueiredo, volta na marcação, recua. Dá Johnny volta, essa bola para Figueiredo que entrega a bola na entrada da grande área com o zagueiro, vira Maurício Antônio. Ele já abre a passa de lança com o Bruno Melo. William para cima, ele dá para o goleiro Pedro Morisco na grande área, pé direito, não bicudo. Toca no ataque, bonito, volta bem, Robert de cabeça para ganhar, Jair vai em cima dele, subiu, Jair tentou, deu um chapéu, Jair. Sai do primeiro, do segundo, toca de volta, a bola para a minha direita, já recua. Serginho rebate a jogada, volta, recuando a bola pelo meio. Fica atrás com o Schmidt, capitão, agora segue no Pituco, capitão João Schmidt. Toca Gil, volta a bola com Gabriel Brazão. E a torcida vai no embalo do bolé. Schmidt, de primeira, Serginho, opa, foi derrubado. Quando ia driblar, não, a arbitragem não pega a falta do Wesley. É, só lateral, o Coxa vem para fazer cobrança com 43,5. Na Lojas Online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, casa, no jardim também. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. William com Pedrinho na esquerda, passa bem abertão, Souza pede a jogada, ele vai voltar com o lateral ainda, bem aberto, o menino domina e vem à frente, já bota Pedrinho de novo para correr, passe forte demais, chega e bota para fora essa bola de graça, arremesso lateral para o Curitiba cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 44, segundo tempo, Alexandre Pretzel. Agora acho que o jogo vai até o final assim, né, Pretzel? Não, o Curitiba cá para administrar, né? O Curitiba também não pode, não adianta se atirar agora, as mudanças que ele fez também. Pô, ele botou o Figueiredo depois de um 4-0. Pô, Fábio Matias, me ajuda aí, cara. O Figueiredo já tinha que ter começado o jogo. Bom jogador emprestado pelo Vasco. Aí o time tá tomando 4, ele faz 2 mudanças. É sem nexo. Curitiba tá aqui, eu tô vendo o saldo. Agora tá com saldo -2. Marcou 15 e levou 17. Então a situação realmente tá complicada e o Curitiba tá 2 pontos à frente da zona de rebaixamento e todo mundo tem que jogar ainda. Piscou 4, né, Miliosa? Na mão aqui do quarto árbitro, Fabiano dos Santos, né? É isso, entregou. E agora levantou, mais 4 minutos de acréscimo. E agora vai lá o Wesley dá uma porrada no Serginho. Depois vai lá, é o Figueiredo, na verdade, que vai lá para pedir. O cara arranca a perna e pede desculpa, Miliosa, é assim, né? Eu acho que tem que aceitar, você não acha não, Canhão? Às vezes sem querer... Não, calma. Ei, eu não tô pregando a guerra, calma, também não é isso, mas...
Né, Pretzel? Ele vai lá, dá uma senhora, dá uma raquetada, ele vai lá dar a mãozinha, Pretzel. Pô. Mas o Miliose, ele anda assim, né? Depois que ele se formou... Os diálogos ficaram mais, como é que eu posso dizer, ásperos. Sisudos, né? Passou com nota 10, não? Como é que foi? O TCC dele, 7,2 me contaram. Mas passa. 7,2? Mas passa, né? Mas não tá bom 7,2? Passando, né? Pra muitos é importante. Média 7. Mas tem um detalhe, viu? Foi na USP. Entendeu? Foi na USP. A maior faculdade do mundo, né? Quem estuda na USP parece que são os maiores gênios da humanidade. Figueiredo pro Coritiba, domina, cruzou para a grande área, passa por todo mundo. 46, Ronier, perna esquerda para tentar bater pro gol, tá marcado. Dominou, limpou, costurou, devolveu para Figueiredo, passou, ajeitou para fazer, bateu. Brasil de novo! Fantástico, menino! Gigante na cara, Wesley dominou, enfiou um pé na bola. Ele defendeu. Defesa de goleiro de futsal, Miliose. Cresce Gabriel Brazão e o momento decisivo dá sequência pro garoto, como você destacou. A queima-roupa fecha o ângulo. Um dos nomes da sequência de 7 jogos sem perder do Santos. Alexandre Pretz, que defesão do menino. E essa é a terceira, hein, Pretz, no jogo inteiro, hein? Importante para ele. Hoje foram 3 defesas muito boas. Dá confiança para ele se manter como titular, né? O Santos chegou a pensar num goleiro e tal, mas vai ficando Gabriel Brazão, porque o Santos vai ganhando e não vai levando gols, né? No jogo do Vila Nova, eu não achei que ele falhou no gol, mas acho que faltou um pouquinho de braço para ele no cabeceio do jogador do Vila Nova. Contra o Ituano ele não foi exigido, então ele vai se firmando, o menino que merece uma oportunidade. Coritiba ataca, a bola bate na marcação, Figueiredo pega a sobra, cruzou para a grande área de cabeça, rebate, Jair, toca no meio. Poucos segundos para acabar, exatamente 40 para acabar o jogo aqui. Não, o jogo vai 49, são 4, não são 3, Rogério, presta atenção. Bola para a direita, vai tentar na ponta o passe, já ganhou o Lucas Ronier, belo come. Sai do Pedrinho para tentar ganhar de volta, vem na marcação, tiro de bico, toca para fora essa bola. Firme na marcação, desvio, manda para fora essa bola, marcação aqui atrás com o Souza, lateral. Na direita, ataque do Coritiba, próximos dos 48. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Por meio campo, essa jogada, o Coritiba ataca para a grande bola para ninguém. Protege sozinho, Souza acompanha essa bola, Brasil deixa a bola sair. Vem o toque dos 48, Michel Lopes, mesa de som. Caiame Martins na central técnica marcando. 48. Mais um. Alexandre Pretz, uma vitória daquelas que não dá para contestar, né, Pretz? Um 4-0, gigante do Santos, hein, Pretz? Não, o placar foi compatível com a atuação, né? A melhor atuação do Santos, eu acho, superior até no jogo contra o Brusque. Porque o Brusque, na ocasião, era o time mais fraco que o Coritiba ainda. Então, superior à vitória sobre o Brusque na 6ª rodada. Grande atuação do Santos, com nomes como Otero, o próprio Brazão com as 3 defesas, João Schmidt jogou bem, né? Não teve ninguém que destoou assim da grande atuação santista. Bruno Melo, zagueiro, recua com Pedro Munisco, toca a bola para a direita para Maurício Antônio, tomou pressão, vai tentar levantar para o ataque. Em cima dele, marcação, Sandro chega, ele volta a bola para o goleiro, levanta os braços, Marcelo de Henrique. Termina o baile na Vila Belmiro. E que baile! O Santos goleia o Coritiba. Santos 4, Coritiba 0, Peixe líder. E aumentando o saldo de gols na Bandeirantes. Agora você. Alô, João Paulo Capelani. 2 vira, 4 acaba na emoção da goleada do Rogério Assis, o canhão do rádio estrondoso. Vamos pro palco sagrado, gramado da Vila Belmiro, é festa na Vila, é goleada do Peixe, Bruno Miliose. De um torcedor que ainda não sabe o que é voltar triste pra casa nessa Série B, Capela. São 7 jogos na Vila, 7 vitórias. A segunda goleada já fez 4-0 no Brusque, agora mais uma vez. Festa pro torcedor, o Peixe embala, engata uma sequência importante aí de 7 jogos sem perder e ganha de novo depois de uma sequência de 5. Então o Peixe, que lidera a Série B do Campeonato Brasileiro agora com mais folga, abre vantagem pro vice, abre vantagem pro 5º colocado e vai com mais tranquilidade rumando novos caminhos. Preocupação com o Juliano, que saiu na primeira etapa, pode ser uma nova lesão, mas a festa é absoluta no gramado da Vila.
Grande Bruno Milhós. Daqui a pouquinho teremos a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli, torcedor do Santos indo embora feliz da vida antes da análise do mestre Alexandre Pretzel, o craque Bandeirantes da goleada fantástica. Santos 4 e Coxa 0. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Eu, longe de ser analista de tese, mas antes de começar o Brasileirão da Série B, cada um deu o seu parecer aqui, a sua análise. Aí, Santos sobe, não sobe, vai ter dificuldade. Eu falei aqui, inclusive, para o presidente Marcelo Teixeira na oportunidade. Presidente, o Santos já subiu e com o pé nas costas. Algumas pessoas entenderam que o Santos teria muita dificuldade. E tá tudo certo, cada um com a sua avaliação. Eu gostaria da sua análise. Mestre, gabaritado, o conteúdo em pessoa, Alexandre Pretzel. Otero melhor em campo, disparado hoje. Grande atuação do Otero. Há muito tempo que eu não via o Otero jogar tão bem assim. E ele tá sobrando na Série B através da bola parada e dos passes e dos cruzamentos também. Então hoje, tanto é que ele tá na entrevista lá pra televisão, quando eles costumam escolher o destaque, né? Mas pra mim, disparado hoje, o melhor em campo. Hoje o Santos fez pra mim o seu melhor jogo na Série B. O seu melhor jogo na Série B do Santos. Realmente. E aí, o Santos vai subir, Pretzel? Eu acho que vai. Agora, ser primeiro ou quarto, pra mim, é a mesma coisa. Então, eu acho que vai subir. No início eu falei, em terceiro ou quarto. Se for primeiro, parabéns, porque entra na terceira fase da Copa do Brasil. É verdade. E o Santos já está na Copa do Brasil no ano que vem. Nem precisa ganhar a Série B. Foi via Paulistão. Via Paulistão, porque ele é vice-campeão. Mas se ele for campeão, ele entra na terceira fase. Então ele ganha duas, não precisa disputar duas fases. Para não pegar, de repente, um adversário chato. Porque tu vindo da Série B, tu pode pegar um adversário difícil na Copa do Brasil. Difícil que eu estou dizendo vamos supor. Daqui a pouco confronto de Série A. Daqui a pouco tu pega um time de Série C, por exemplo. Sim. Pega o Remo, por exemplo, certo? Chato também, chato. Pode pegar, pode ser chato. Então, um jogo só. Né? Então, acho que muda. Acho que parabéns ao Santos. E o Santos está fazendo o seu caminho. Estava fazendo os cálculos aqui. Se o Santos ganhar os 2 próximos jogos, ele fecha o turno com 38. Se ele repetir a campanha, já era. Com 76, ele pode ser campeão. Campeão, sem dúvida alguma. Concordo contigo. E o Santos chegou a oscilar nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, né? 5 derrotas. 5 derrotas, foi aquela sequência, né? Você vai me cumprimentar? Pelo quê? Eu cravei, né? Não, mas tu é muito carente, cara. Não, tu acha que tá assim, ó, viu? Tu acha... Qual é o nome do teu pai, doutor? Carlos. Doutor Carlos. Mas assim, o sobrenome dele é Marinho, Chateaubriand, alguma coisa assim. Não, porque parece que tu descobriu o jornalismo, né? Tu quer elogio assim, porque tu acha que o Santos vai subir com o pé nas costas. Longe. Mas que carência disso, hein, cara? É brincadeira. É porque o Pretzel, deixa eu contar, eu conheço o Pretzel já há alguns anos, Saad né? seria melhor, né? Hein? Doutor Carlos com certeza. Saad, né? Aí seria negócio. Eu conheço o Pretzel há alguns anos e eu aprendi com ele que a ironia faz parte de um bom debate. E quando o Santos começou a oscilar na Série B... Começou a te apavorar. Eu comecei a apavorar. Não, o Capriotti largou, não. Não, eu não falei nada. Não falei nada. Capriotti disse, eu não disse que ia ser campeão invicto. Já desistiu, né? Amanhã o oportunista volta. Eu também falei, né? Que tal o detalhe? Todo o programa Pretzel falava assim, tá vendo? Conheço a Série B. Aí, vocês aí, ó. Não vai subir com o pé das costas e tal. Sacanagem tem prioridade. Tem prioridade, sempre, né? Quero ver o Capriotti amanhã no programa. Não, eu nunca falei invicto, Mel. Eu só diria que ia subir fácil, tá? Né? Nos ouvidos, será? Jornada Esportiva. Oferecimento Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Paraflu, Tigre, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Pé esquerdo, pé de apoio. Você ouviu o apito do árbitro Marcelo de Lima Henrique. Otero vai bater dali pro gol. Autorizado. Um canhão do ângulo no travessão. Voltou, bateu pro gol. Juliano é gol. Gol!
rebote de uma cobrança de falta fantástica de Otero. Um canhão com efeito, ela foi no ângulo direito. Bateu na junção da trave com o travessão. Voltou para dentro da grande área. Juliano dá um voleio e manda pro gol vazio. 3 minutos do primeiro tempo na Vila Belmiro. É para subir, Peixe. O Santos faz 1-0 com Juliano. 1 para o Santos, Coritiba 0. É Pedro Morisco, a primeira que foi, entrou. Não foi bem a primeira, foi a segunda. A primeira bateu no travessão. Santos 1-0. Pedro Morisco não tem jeito, tá feito. 1-0 pro Peixe, Miliose. E bem-vindo à Vila Belmiro, Coritiba. O Santos aperta rapidamente na falta cobrada por Otero. Juliano é comemorado, celebrado pelo estádio porque volta de lesão. Oportunismo para pegar o rebote e marcar. Pela 7ª vez na temporada, o meio-campista que arma e é o artilheiro dessa equipe. Faz 1-0 pro Santos contra o Coxa na Vila. Germon descendo o apoio, Otero bem aberto pela beirada. Germon cruzou para a grande de cabeça, atirou aqui dentro a marcação com o zagueiro Benevenuto. Curte na esquerda de primeira na grande área para Guilherme. Dominou, limpou, bateu cruzado pro gol, decide, é gol! Gol! Da grande área, a quarta pro pé direito e manda um canhão no meio do caminho. Maurício Antônio põe o pé e manda pra dentro. Ela ia na direção do gol. O gol é do Guilherme. 2-0 para o Peixe com menos de 10 minutos da Vila Belmiro. Guilherme numa grande jogada, driblando, trazendo pro pé bom e mandando no chão. O Maurício Antônio atrapalhou tudo, colocou o pé e só completou para dentro do gol do Coxa. Peixe 2-0, Pedro Morisco não tem jeito, tá feito. 2-0, Peixe, Miliose. Aí não, Maurício. Santos atropelando a equipe do Coritiba nos instantes iniciais. Ganha espaço com facilidade. Guilherme, no oportunismo, finaliza cruzado. Pedro até estava na bola, mas o zagueirão não ajudou. Desvia na pequena área. Será o 7º de Guilherme no ano ou gol contra de Maurício? Fato é que o Santos é líder, tá vencendo 2-0 na Vila Belmiro. Guilherme pede, posição legal para fazer. Cavadinha na saída do goleiro, derrubado na sequência, pênalti. Ele caiu quando chuta, dá a impressão que há o toque do goleiro. O Marcelo vai pro vídeo. Ele volta e apita pênalti. Curte para fazer a cobrança de pênalti no meio do gol, Pedro Morisco. Santos pode ampliar a vantagem. Curte, autorizado, pé direito, bateu, é gol. Gol! Terceiro do Peixe na Vila Belmiro. Centroavante Furti enviou um canhão praticamente no meio do gol para fazer 3-0 pro Peixe, cobrando pênalti. 3 para o Santos, Coritiba 0. Pedro Morisco não tem jeito, tá feito. 3-0, Santos, Miliose. Volta a marcar Júlio César Furque, que já fez o do empate contra a equipe do Vila Nova e faz a festa na torcida que canta o seu nome. Júlio César Furque ganhando moral, marca pela 6ª vez na temporada. O terceiro dele na Série B, ficou tranquilo, deslocou o goleiro experiente argentino. Santos tá de boa na frente, 3-0. Dá para tentar o chute direto, ele vai lá, posiciona a bola. Passa o Chantilly, Marcelo de Lima Henrique, posicionando o muro. Tem 2 jogadores na barreira. Otero é para tentar o gol dele. 3-0 Santos. 36 do segundo tempo. A arbitragem vai autorizar no apito. Atenção. Otero para a bola. Bateu direto. O goleiro saiu mal. Tocou de cabeça livre. Sozinho o Pedrinho. É gol! As faltas que ele cobra são perigosíssimas. O goleiro sofre. Pedro Morisco sobe o muro, posiciona a barreira, chama a atenção de todo o time. Ela vai na segunda trave. Pedrinho aparece atrás da defesa e bota o cabeção com o gol vazio para fazer o 4º gol do Santos. 4-0 Peixe. Pedro Morisco não tem jeito, tá feito.
Mais um do Peixe, 4-0, Miliose. O maestro Otero na partida de hoje, servindo o Pedrinho na segunda trave, entrou sozinho, camisa 7, que na segunda etapa faz sua participação e marca pela segunda vez na temporada 2 do Brasileiro da Série B. Vai pra rede, faz virar goleada e festa absoluta na Vila Belmiro. 10h05. Torcedor santista tá feliz a vida. O Santástico Futebol Clube na liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos abrindo os trabalhos do apito final. Atenção, até a meia-noite. É isso mesmo que você ouviu. Vamos juntos até a meia-noite. Capelas, vão ficar 2 horas falando do Santos? Claro que não. Mas se desse, nós falaríamos 24 horas do Peixão. Que assunto tem, conteúdo tem. Agora, a gente, obviamente, além de ouvirmos a entrevista coletiva já do Fábio Carilli, vamos lá para Vila Belmiro com Bruno Miliose, mas também teremos análise do Pretzel e depois o resumão dos clubes aqui, um grande giro. Corinthians tá para anunciar novo patrocinador master, vai entrar uma grana nos cofres do clube. Palmeiras, sem dúvida alguma, e claro, o São Paulo Futebol Clube. Tá reverberando uma informação aí através das redes sociais, o Pretzel até me alertou, não cai nessa, que o Antony está a detalhes de voltar para o São Paulo Futebol Clube. Você tem a informação e a tendência que isso não aconteça, né, Pretzel? Me falaram ontem, até me alertaram, vai pipocar o Antony de volta, viu? Não entra nessa, o Antony recebe uma fortuna no Manchester United. Louco. É um jogador jovem ainda, tá certo? Teve aquele problema de violência doméstica, né? Isso o afastou um pouco da seleção brasileira e ele caiu também de desempenho com o time do United, né? Assim como todo o clube, né? Eu não acredito que o Antony, quantos anos ele tem hoje? 23, 24 anos, eu acho, volte pro São Paulo nesse momento. Até pelo dinheiro que ele recebe lá na Inglaterra. Mas se rolasse... Não, ia ser claro que é uma boa contratação. Seria uma contratação imensa, né? O São Paulo tá precisando de jogador de meio campo, né? Tá com 24, me passa aqui o episódio. O São Paulo precisa de jogador de meio campo. Né? É verdade. Até porque o próprio Zubeldia, na última entrevista coletiva, já falou e abertamente, publicamente, que o São Paulo precisa contratar. Depois da lesão do Pablo Maia, ainda deu para segurar o piano, mas depois da lesão grave, infelizmente, isso aconteceu no jogo contra o Grêmio do Alisson. São Paulo está no mercado para contratar mais um jogador de meio campo. Chegou aí o Marcos Antônio, né? Exato, que com todo respeito, ia ser apresentado hoje, mas não foi. Então deve ser amanhã apresentado. E acho que quarta contra o Botafogo talvez fique à disposição se estiver bem fisicamente. Tava jogando lá, né? Pois é. Tava jogando, 22 jogos e um gol na Lazio. Pois é, não foi tão bem na Lazio, né? Praticamente não jogou. Exatamente. Bom, 10h07. Alô, Bruno Miliose. O Fábio Carilli geralmente dá WO no banho, hein? Eu vou passar o placar com o Bruno Puzóvio. Essa é boa. Repita que essa foi WO boa. no banho, né? Essa foi boa. Não, porque geralmente o que acontece? O Fábio Carilli, na época do Corinthians, quando era setorista, ele me falou. Eu falei, como é que é a sua rotina depois do jogo? Você fala tão rápido pra coletiva. Ele falou, cara, eu saio do gramado, vou pro vestiário, faço uma grande reza com os atletas, agradecendo pela proteção a todos, aquela história toda. E aí depois converso com os meus auxiliares só pra pegar pelo menos um pouco de embasamento dos números. Não fico lá meia hora ouvindo, pegando, e vou pra coletiva responder até em respeito ao trabalho de vocês. Isso aí eu tenho uma grande consideração pelo Carilli, porque ele pensa macro, né? Ou pelo menos nessa questão ele pensa bastante desde a época do Corinthians. Mas geralmente ele não toma banho. O homem chega cheiroso ou fedido aí na coletiva, hein, Miliose? Você com esse nariz aí que dá pra sentir daqui da Santos. Já chegou, hein, Capela? Aí, ó, falei não tomou banho. Fábio Carilli. Pergunta pra ele se ele tomou banho aí, vamos lá. Professor Lucas Barros, do Diário do Peixe. Semana passada, quando o Santos venceu o Ituano por 2-0 com gols no início, foi cobrado. Você chegou até a falar aqui sobre o Santos ter dado uma caída, né, no restante do jogo. E hoje foi diferente. O Santos abriu 2-0 no começo do jogo, só que não teve essa caída. O que você trabalhou no time durante a semana e o que você pretende para continuar com o time mesmo se abrir o placar no começo, continuar nesse gás o restante do jogo? Boa noite. A gente teve uma caída no primeiro tempo, sim, cara. Os minutos finais não foram legal. Cobrei isso no intervalo. Criamos oportunidades, fizemos gols, né? Semana passada a gente tinha um jogo em cima, que era o jogo do Vila Nova. Senti os jogadores meio que se dosando e eu cobrei isso no intervalo. Segue, vamos ver esse jogo, depois a gente pensa no outro. Que de segunda para quinta era muito em cima, com uma viagem. Né? Mas assim, muito feliz com a postura da equipe, o objetivo alcançado hoje que era chegar a 28 pontos, chegamos, né? Olhar para frente, olhar para nós, continuar trabalhando bastante, né? Para alcançar o nosso objetivo. Carilli, boa noite, Bruno da Rádio Bandeirantes.
uma sequência de 3 jogos em um período de 7 dias, bem apertada essa semana da equipe do Santos. Claro que você teve pouco tempo de trabalho tático ali, porque teve que pensar em recuperação de jogadores, e hoje mais um susto, né? Com o Juliano deixando o campo de novo, voltando hoje de lesão. O que você já pode trazer da situação do meio-campista e também da preparação do Santos, que encerra essa maratona aí com um saldo muito positivo, 7 pontos nos 3 jogos? Primeiro, sobre o Juliano ainda não sei, muito cedo, mas foi mais um incômodo do que a princípio, né? Vamos esperar os exames para ver o que mostra. Para o jogo do Vila Nova a gente não treinou mesmo, muito pouco, andei no campo com os jogadores, né? Porque de segunda à noite para quarta de manhã ainda é o dia que o cansaço bate. Ontem a gente conseguiu fazer um trabalho legal, defensivo e ofensivo, em cima das características do Coritiba. E assim, é uma sequência muito boa, importante. Não sei qual foi a nossa última folga, né? Então a gente resolveu dar uma folga amanhã para esses caras respirarem, para a gente voltar à quarta e pensar no CRB. Carilli, aqui à sua esquerda. Pedro Larroca, Energia 97 FM. Ainda sobre o Juliano, não sobre o pós que vai ser realizado os exames, como você falou, mas o antes. O que foi passado para você sobre a situação física do Juliano em relação ao departamento médico? Como é que foi o trabalho dele durante a semana para essa melhora? Porque todo mundo acho que estranhou essa saída dele com poucos minutos de partida. O que foi passado para você durante a semana? Tinha uma dúvida sobre a participação dele, eu trouxe essa responsabilidade para mim pelo treinamento que ele fez sexta, sábado principalmente, né? Ontem foi mais um ajuste, no sábado o treino foi intenso, ele participou do treino total, e conversando com o atleta eu trago essa responsabilidade para mim de ter colocado ele em campo, né? Infelizmente saiu, mas fez um gol, um jogador que ajudou bastante aí e que é experiente, né? Então a responsabilidade é minha. Os departamentos achavam que tinha que esperar um pouquinho mais, e eu, com o jogador, eu decidi colocar ele em campo, tá? Então foi isso, mas ainda muito cedo para saber o que foi. Carilli, boa noite. Aqui do seu lado direito, parabéns pela vitória. Né? Uma vitória larga, né? Uma vitória expressiva sobre um Coritiba, que eu acho que quando começou a Série B, todo mundo imaginava que estaria nesse momento, talvez, ali brigando lá em cima, o que não vem acontecendo. Queria que você falasse sobre a importância da sequência de 7 partidas sem perder, né? O Santos chega agora a 5 vitórias e 2 empates. E queria que você falasse do segundo tempo do Santos, porque a impressão que nós tivemos, eu não sei qual é a análise que você faz, se foi o Coritiba que voltou melhor, ou o Santos que pareceu ter voltado um pouco numa rotação abaixo, até o momento do pênalti. Aí depois veio o terceiro gol, o quarto, e aí o Santos definitivamente encerrou qualquer possibilidade de reação do Coxa. Queria que você falasse da sequência positiva e do segundo tempo, se a impressão que se teve do lado externo foi a mesma sua, de que o Santos teve um segundo tempo um pouco abaixo até o momento do pênalti. Teve uma parte da preleção que eu entrei com esse assunto, né? Quando a gente começa um campeonato, você já imagina os times que vão brigar na parte de cima, os times que vão brigar na parte de baixo. E eu falei isso na preleção, né? Ganhando do Coritiba, um time que lá no início eu colocava como uns que iam brigar pelos 4, com dificuldade você abre 12 pontos do Coritiba, deixa lá atrás, né? Então, usei uma parte da minha preleção para falar sobre isso. O Coritiba mudou o sistema, né? Que estava com dificuldade com 3 zagueiros, encaixou melhor, fez o seu goleiro jogar sendo um terceiro zagueiro ali para a saída. Isso dificultou muito a nossa pressão, do jeito de marcar. Friso, que é um bom jogador, um meia que eu já acompanho há muito tempo, que tem muita qualidade técnica, começou a participar muito do jogo, dando ritmo para o jogo, e nos trouxe dificuldade. Mas fizemos um gol ali, eu acho que com o Serginho, por detalhes que estava impedido. Teve finalizações, bola que ficou na área ali do Coxa. Mas a gente construiu uma vitória importante aí para uma sequência que ela foi pesada dessa semana. Carilli aqui. Giovanni Afonso, do Varanda Futebol Debate. Carilli, apesar de uma goleada por 4-0, hoje tivemos uma partida de grande destaque do Gabriel Brazão, um jogador que chegou hoje à sua 11ª partida com a camisa do Santos. A impressão que passa é que ele está cada vez mais seguro e cada vez melhor com o tempo que ele vai atuando dentro da equipe. Eu queria que você falasse, claro, além do desempenho dele na partida de hoje, qual é o tamanho da confiança que esse atleta passa para vocês para o restante da temporada, e se mesmo com essas boas atuações o Santos continua buscando um goleiro no mercado. Muito obrigado. Continua assim, estamos atrás de um ano que a gente não pode errar, e vai ser importante a chegada de um goleiro. O Brazão, desde quando
quando a gente contrata, a gente sai atrás de informações, procura saber quem é, quando começou, sabia que era um jogador que tinha poucos jogos como profissional, mas no treinamento do dia a dia mostrava, assim, nos deixava bastante tranquilo que quando fosse para campo ia dar uma resposta legal. E principalmente goleiro precisa de ritmo de jogo, principalmente. A gente fala de ritmo de jogo para jogador, mas para goleiro principalmente precisa. Não é só hoje, já fez boas partidas aí, a gente está muito tranquilo, muito satisfeito com ele. Diógenes, que vem treinando muito bem também. Gustavo, que hoje participou do aquecimento, que vem se destacando. O Falcão, que machucou, fez uma pré-temporada maravilhosa. Tem meninos aí no sub-16, sub-15 aí que a gente tem acompanhado, goleiros aí que a gente acredita bastante que possa dar um resultado muito legal no futuro. Carilli, boa noite, parabéns pela vitória. Carilli, eu queria perguntar para você sobre a importância da Vila Belmiro dentro do desempenho do Santos na Série B. São 21 pontos conquistados, 100% de aproveitamento dentro do estádio, mais de 60% dos pontos que o Santos conquistou na Série B foi dentro de casa. E como está sendo importante para o Santos, então, estar jogando dentro do seu estádio e conseguindo as vitórias? A gente sempre falou sobre isso, né? Jogar aqui na Vila, isso há anos, assim, sempre causa uma preocupação de descer, de jogar com essa atmosfera, e a gente dentro de campo fazendo com essa atmosfera fica a nosso favor, né? Então é um lugar que a gente se sente bem, os jogadores se sentem bem, apesar que a festa que foi feita no Morumbi e na Arena Corinthians também foi algo que foi marcante, né? Então a gente continuar fazendo. Aqui dentro a gente tem que fazer a nossa parte sim, na imposição, na técnica, concentrado o tempo todo. A gente melhorou muito os nossos jogos fora de casa, que no início era uma preocupação. Até no Paulista a gente não fez uns jogos legal, mas os últimos jogos fora de casa tendo uma consistência melhor, né? E eu quero melhorar ainda mais esse desempenho nosso fora de casa. Não só resultado, mas desempenho também. Carilli, aqui à sua esquerda. Boa noite, Eduardo Jardim, TV Cultura. Carilli, a gente teve um Santos hoje dominante do começo ao fim. Semana passada contra o Ituano, talvez os primeiros 20, 30 minutos ali, bem mais do que o restante da partida. E hoje eu te pergunto, olhando para o resto da Série B e até olhando para você, com todo respeito aos outros treinadores e outros elencos da Série B, o Santos é muito superior, né, em todas as áreas. Eu te pergunto, o Santos não deveria ser tão superior como foi hoje em outras partidas, especialmente dentro de casa? Obrigado. Mas acabou de fazer a pergunta ali que fizemos 21 pontos, né? A gente tem que respeitar as equipes e nos impor dentro de casa. A gente não joga contra boneco, contra nada. A gente tem um adversário que também se preocupa com o jogo, que trabalha para o jogo e que quer vir aqui para ganhar, né? Então, a gente sabe que temos alguns problemas, a gente sabe que precisa fortalecer alguns setores, que quando não tiver jogador, a gente tem que ter outros que dê uma resposta melhor. A gente já falou sobre isso, né, da questão do final do Campeonato Paulista, né? Eu estou muito satisfeito, cara. Eu estou muito satisfeito. A gente tem que entender que a gente não tem Robinho, não tem Neymar, não tem aqui Zidane, não tem, é um time bom, né, mas não tem o craque, não tem a estrela, né, a estrela é o time, né, e assim... Eu estou muito satisfeito, repetindo o que eu estou falando. Carilli, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse da atuação do Otero hoje. Ele teve participação em 3 dos 4 gols, contando com o lance que a bola que ele deu para o Guilherme, que sofreu o pênalti, né? Da participação dele, às vezes me parece que o Otero é aquele cara que gosta de circular também um pouquinho mais por dentro, né? Eu queria que você falasse da participação dele e das atuações dele taticamente. A estratégia do jogo hoje foi que a gente tivesse amplitude, né? Mesmo o Coritiba jogando com linha de 5 ou com linha de 4, a gente viu que atacar pelos lados seria uma solução interessante. Então ele trabalhou hoje mais pelo lado, rodou menos, né, para que a gente girasse por dentro, trabalhando do lado oposto. O Otero já trabalhou comigo lá na Arábia Saudita, um atleta que eu conheço bem, né, que está dando uma resposta legal, e a gente confia bastante, bate muito bem na bola, isso não é de hoje, né, desde quando ele chegou no Atlético Mineiro já mostra essa qualidade, e a gente tem que tirar proveito disso. Opa, boa noite, Carilli. Luca Dutra, da Rádio Carijó. Carilli, nessa coletiva você comentou a respeito da importância de alguns jogadores, como o goleiro, como o atacante, mas eu acho que o que a gente tem que ressaltar nessa temporada do Santos é a defesa. E um nome, na minha visão, que vem chamando cada vez mais a responsabilidade é o Jair,
que entrou muito bem, mais uma vez. Ele vem caindo nas graças cada vez mais na torcida do Santos. E é inegável a gente pensar na defesa do Santos sem olhar para o noticiário e ver o Joaquim sendo protagonista dos noticiários aqui no Brasil, numa possível saída. Queria saber de você, se o Jair ele já é esse goleiro do Santos que chega para ser titular e o Joaquim, no momento que voltar, se permanecer no Santos, vai ter que disputar a vaga entre os titulares, e se ele ainda pode ser considerado um futuro do Santos, pensando, claro, de uma possível saída do Joaquim e também de uma aposentadoria do Gil no final da temporada. O Jair eu acompanho desde 2021 na minha outra passagem. Conheço a qualidade, conheço o atleta, jogador de seleção. Teve uma lesão muito séria o ano passado, onde a gente teve muito cuidado no começo desse ano em que ele participasse de um fortalecimento, fizesse um fortalecimento ali que será importante para o restante da carreira. Ficou ali, acho que quase 2 meses entregue ao departamento físico, técnico ali para ganhar, para acertar esse desequilíbrio muscular que ele tinha e que poderia trazer outros problemas. Numa decisão minha, ele foi jogar o Sub-20 para que tivesse alguns minutos ali. O Sub-20 é importante, ainda mais se o jogador tem idade para que vá lá e tenha minutos ali. Mas é um jogador que eu acompanho desde 2021 e a gente está muito satisfeito com ele. Se o Joaquim voltar e tiver melhor, que jogue o Joaquim. Não tenho nada preso com ninguém, é o campo que mostra, dentro daquilo que eu penso de futebol, dentro de estratégia, de ideias, quem tiver melhor joga. O Joaquim fez uma primeira parte muito boa, e o Jair está tendo oportunidade agora e está indo muito bem. Isso só quem ganha é o Santos, é importante para todos nós. Carilli, aqui Vinícius Figo do Baixada Esporte. Carilli, o Santos vinha numa sequência boa, não à toa, eram 6 jogos sem perder, tomou gol na última partida contra o Vila Nova, mas dava a impressão, tanto nos torcedores como na mídia, que o time não tinha intensidade do começo ao final do jogo. Foi até citado o jogo contra o Ituano. O que foi apresentado hoje é o que você quer para o Santos? Esse Santos que vai buscar sempre o gol ainda mais, é a maneira que você quer que o Santos jogue? E se me permite mais uma, quando o Juliano machuca, o Santos está com o jogo um pouco controlado. Não caberia um Miguelito ali para dar um pouco de mais minutagem para o jogador? Cabe sim, cabe muitos jogadores ali, cabe Miguelito, cabe o Otero de vir para dentro e eu fazer Pedrinho e Guilherme, tem várias situações que pode, Pituca, que é um jogador que eu sei que já jogou um pouquinho mais à frente, tem várias questões aí que a gente pode analisar dependendo do adversário. Acho que intensidade depende muito de cada jogo, Por exemplo, o Red Bull lá, a cera que o goleiro fez, e isso e aquilo, o jogo não anda e o jogo não fica intenso e daqui a um pouquinho parece que a gente não teve intensidade. Então, cada jogo é uma história, e é claro que quando a gente está ganhando, a gente quer fazer o segundo, o terceiro, a gente acelera demais o jogo, o adversário também quer buscar o resultado e acelera, e fica um jogo mais intenso. Então, cada jogo é uma história, a gente tem que saber entender cada jogo e continuar a nossa caminhada. Carilli, aqui na sua esquerda. Primeiro, boa noite, parabéns pela vitória. João Neves, Dimensão Esportiva. O senhor citou agora há pouco, e também a gente, que o aproveitamento do Santos na Vila nessa Série B é de 100%. Só que também, como citado na sua resposta, a torcida do Santos fez um papel muito bonito no Morumbi, também na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. O Santos planeja voltar, colocar 1 ou 2 jogos até o final do campeonato fora da Vila Belmiro, ou o planejamento é 100% na Vila Belmiro, atender os torcedores daqui de Santos? Obrigado. Como todos vocês são sabedores, eu acho isso difícil, porque Corinthians e São Paulo não querem emprestar mais, o estádio do Palmeiras é sintético, o Barueri agora virou sintético, então eu acho difícil, Mas se acontecer, a gente sobe tranquilamente, porque realmente foi marcante esses 2 jogos de Morumbi e Arena Corinthians, foi marcante aí, se tiver que acontecer outro jogo lá, não só eu, como os jogadores, tenho certeza que vão gostar de jogar lá em São Paulo. Boa noite, Carilli. Eu queria falar sobre reforços. Você não gosta de falar muito a respeito disso. Semana passada, o Biliarce, a gente perguntou sobre o Biliarce, não estava certo ainda. Ele está em Santos, fez exames médicos. A direção já te passou a confirmação da contratação dele. E, fora isso, eu queria saber se no decorrer desses jogos, analisando o desempenho da equipe, de quem tem entrado nos jogos, se você mantém aquele pedido de 3 atacantes, um goleiro, o goleiro você já falou, e um zagueiro. Ou se você viu, nesse decorrer dos jogos, alguma outra necessidade de carência da equipe para o restante da Série B. Obrigado. Não, por enquanto, são essas posições mesmo. Billy? Exame médicos,
E o Billy está passando por exames médicos, tá? O Billy Arce está passando por exames médicos, já está lá no CT Sim. Não conversei com ele hoje, mas sei que hoje ele já fez outros exames hoje e eu espero aí na quarta-feira, na nossa apresentação, que a gente já tenha todos esses resultados aí para eu poder conversar com ele. Carilli aqui, Wagner Frederico, tudo bem? Carilli, esse é um campeonato diferente, né? O Santos está disputando, não é nem o título, o Santos está disputando a sua volta, né? Acho que para o torcedor do Santos pouco importa ser campeão ou não, o Santos quer voltar para a Série A. E você tem dois trabalhos, né? O trabalho de fazer isso acontecer e pensar já na próxima temporada. Eu imagino que você esteja pensando nisso e você falou dos testes dos jogadores. Tem uma meta para atingir a partir de determinada situação no campeonato, de determinada pontuação que já garanta o acesso, de você começar a trabalhar esse elenco para o ano que vem? Muita gente vai ficar, mas muita gente pode sair também. Jogadores que devem ser testados, esses garotos todos aí que você tem no elenco, que precisa ganhar minutagem, precisa ser testado, até para você saber se vai poder contar com eles o ano que vem. Você pensa nisso, passa isso pela tua cabeça, de atingir uma determinada pontuação para poder fazer esse trabalho de observação já pensando no ano que vem? Não, eu não consigo trabalhar assim, eu sou muito cara do dia a dia, né? 32 pontos, eu sei que com 64 ninguém ficou fora, precisa do dobro, né? Então, muita coisa, vamos pensar no dia a dia, pensar no CRB a partir de amanhã, a partir de quarta-feira pensar no CRB, e lá na frente, juntamente com a diretoria, entender, né? Mas assim, primeiro vamos atingir os pontos, para depois... Vamos por etapa, é muito cedo para falar sobre isso. Se eu começar a pensar nisso, posso passar um ar de que as coisas já estão resolvidas e não estão resolvidas, tem muita coisa ainda. Então vamos trabalhar quieto, dia a dia, jogo a jogo, CRB, depois a gente pensa no esporte e assim nós vamos. Carilli, o que marcou muito a sua volta aqui no Santos, é que a gente conversava, você dizia, eu estou muito feliz em estar voltando no Santos, eu gosto da cidade, eu me sinto bem no Santos Futebol Clube. E ultimamente, eu particularmente tenho sentido você um pouco mais murcho, um pouco mais chateado. Teve aquele momento de 4 derrotas, mas hoje o momento é diferente, né? O Santos volta a ser líder do campeonato. Eu vou ser muito direto com você, como eu sempre fui. Você está feliz no Santos Futebol Clube? Vou ser direto também. Bastante. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Carilli. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Pode fechar aí, Bruninho. Aí, Capela, então a fala final de Fábio Carilli dizendo que está bastante feliz no Santos, que lidera a Série B com folga. Teve aquele momento meio conturbadinho, né? De Santos, proposta do Corinthians e tal, mas a proposta não chegou e ele ficou esperando, né? E aí não rolou, ele tá no Santos e é o calendário que tem, vai jogar só esse. E o pós-debate em torno da saída dele ou não, ele conseguiu 7 pontos. Incrível. Ganhou do Ituano e do Coritiba ao natural. Melhor jogo hoje para mim da Série B contra o Coritiba. Com o Vila Nova. Empatou com o Vila Nova fora, que é um concorrente direto ao acesso. O líder e vice-líder, né? Sem dúvida alguma. Você acha que o Vila Nova tem gás para aguentar essa Série B? Acho que esse ano tem. Sabe quando o time dá um sintoma de que pode subir? Quando ele faz 2, 3 temporadas perto do G4. O ano passado o Vila Nova foi para a última rodada dependendo só de si e perdeu o jogo. O Vila Nova poderia ter subido o ano passado já. Então, de novo, tá com o mesmo trabalho, a mesma ideia, e uma hora eles vão subir. Não disputam a Série A desde 86. Eu ia falar sobre isso, cara. Não lembro qual foi a última vez 86. Que o Vila Nova jogou. 86. Não era nem nascido quando o Vilinha estava na Série A. Os campeonatos eram diferentes. Tinham grupos e tal. Exatamente. Bom, aguardar agora para ver. Acho que o Vila Nova talvez precisa contratar, né? Porque a gente sabe que precisa ter elenco também, por mais que tenha só essa competição para disputar. Mudou o treinador, né? Saiu o Márcio Fernandes, que foi pro Brusque. E o técnico demitido do Brusque foi pro Vila Nova, Luizinho Lopes, né? Exato. Aconteceu isso aí uma vez. Qual é o nome daquele treinador, o careca? Alan Al. Alan Al, gente boa. Olha só que loucura como é o futebol. Me ajuda aí, Bruninho, a puxar pela memória também. Ele estreia... Puta, cara, eu vou ter que lembrar. Eu acho que pelo Cuiabá... Não, pelo Paraná Clube contra o Cuiabá na Série B... E aí ele é demitido. E aí depois na última rodada ele tá pelo Cuiabá e ele joga contra o Paraná Clube e derruba o Paraná pra Série B. Série C. É o Alan Al. Alan Al, ele mesmo, cara. Eu não lembro qual ano que foi exatamente isso, acho que uns 4 anos por aí.
E o Alan é outro que sumiu 2020. também. 2020, é isso aí, há 4 anos. O Alan é outro que sumiu, né? Não sei nem onde ele tá trabalhando agora, Pretzel. Ele rodou em CRB. Como? Nos times Tá sem clube, Bruno? Tá sem clube. Tá sem clube. Esteve no Náutico também. Ninguém parou no Náutico também, né? Lembro recentemente que a gente entrevistou o Milton Cruz aqui, que segue lá no São Paulo, ele ficou, acho que, 6, 7 jogos lá no Náutico também, ninguém para por lá, né? 10h30 marcou o quinto sinal. O que te pareceu a entrevista coletiva na íntegra do Fábio Carille, hein? Boas respostas, boas perguntas também. Acho que foi uma entrevista onde o Carille se mostrou bastante tranquilo, né? Agora, tem que jogar. O Santos está com 32 pontos. Faltam 6 para o Santos fechar o turno. Vamos supor que o Santos faça 4 pontos, tá? Acho até que pode fazer os 6 tranquilo. Mas se fizer 4 e terminar com 36, eu repito, se ele repetir a campanha, ele pode ser campeão da Série B. Assim como tu tá projetando aí, com 72 pontos. Porque tá bem parelha essa Série B. Eu Verdade. não sei se o Santos vai disparar na frente, entendeu? Mas se ele repetir as campanhas, ele sobe ao natural. Você tem razão. Ô, Bruno Milhozzi, seu destaque final aí na Vila Belmiro, não tem zona mista, então eu quero... Mas hoje tinha que ter zona mista, né? Melhor atuação do Santos, uns 4-0. Sabe o que eu ia te Bota falar? o Otero pra dar entrevista. Mas posso falar? Eu ia até... Bom, fica aqui a... Claro, eu ia perder tempo aqui de programa falar sobre isso, Depois mas... o Santos reclama que não tem espaço na Não, mídia, eu ia né? falar uma coisa aqui, ao invés de levar o cara pra coletiva, faz uma coisa mais humana. Claro. Pega 2, 3 jogadores do Santos aí, os caras de chinelão mesmo, você entendeu? Já com a sacolinha pra ir embora, coloca os caras lá na linha de fundo da Vila Belmiro, mete um backdrop com os patrocinadores do Santos, coloca lá a rapaziada pra falar e os repórteres vão fazer 2, 3, 4 perguntinhas ali na zona mista, entre aspas, que não existe. Não precisa colocar aquele cercadinho e tal, não, gente. A galera pega, se organiza, cada um faz uma pergunta e libera os caras. Agora não, só a coletiva do treinador e tchau, obrigado, né? É lamentável, mas infelizmente o Santos, a grande verdade, gente, dói no meu coração, tá, Preto, se eu falar isso. Mas o Santos parou no tempo, em muitos sentidos, tá? Esse é um deles. Ah, mas é porque não atende a imprensa? Não, não é isso. É porque os dirigentes falam pra nós generalizando a imprensa, porque a gente fala do Santos todo dia aqui e transmite jogo do Santos também, que o Santos não tem espaço na mídia. Pô, mas vocês jogam contra. Vocês jogam contra vocês mesmos, vocês falam isso e vocês mantêm esse pensamento pequeno, Pretzel. Essa é uma grande incoerência, porque eles reclamam que ninguém dá espaço pro Santos, ao mesmo tempo, quando tem espaço, eles não aproveitam. Exato. Ô, Bruno Milhozzi, quem que é o assessor do Santos aí? A gente sabe que é o Maradei, o homem forte da comunicação do clube, mas quem que tá de assessor aí, hein? O Maradei, Fábio Maradei, também o Vitor Anjos Ô, e Vitinho, o Márcio velho. Calves, né, que veio com a gestão do Marcelo Teixeira. Vitinho, tá aí? Não mais. Tem Já mais- quase Nossa, luzes só- apagadas aqui, cara. Quase luzes apagadas. Você sabe quando o repórter fala isso? Talvez seja mentira do Bruno Milhozzi. só pra ajudar mas dá o essa Milhozzi. letra aí pra gente já liberar os homens. Eu já fiz muito Meu, mentira. Eu nunca Milhozzi, fiz isso não, viu, Bruninho? Só pra te ajudar, a CBF agora colocou da 20ª à 24ª rodada horários e jogos, certo? Então o Santos joga depois do Sport, joga no dia 9 de agosto, joga contra o Sport dia 2, fechando o turno. Jogo certo? na Vila. Jogo na Vila. Aí abre na outra sexta, abre o segundo turno contra o Paysandu, 8 da noite em Lá. Belém. Depois, olha só, tabela boa agora. Vão aparecer vários jogos sábado às 4 da tarde. Ótimo. Dia 17 de agosto, Santos e Avaí, 4 da tarde, na Vila. 4 da tarde, num sábado. Depois, uma quarta-feira, já em seguida, né? Guarani e Santos no Brinco às 7 da noite, uma quarta-feira. Guarani, hein, velho? E depois fecha 23ª, no outro sábado, Santos e Amazonas na Vila. Santos vai jogar na Vila 2 partidas às 4 da tarde. Isso pode ter influência da TV já, com o Santos aumentando Sem dúvida. a sua perspectiva de acesso. Tem razão. Perfeito? E aí, para Perfeito. fechar a 24ª rodada, na outra sexta, Santos e Ponte. Então o Santos joga em 2 sábados, 2 sextas e uma quarta-feira. Vamos puxar pela memória, Bruno, ajuda a gente aí. Na primeira rodada, o Santos vence o Paysandu na Vila por 2-0. Sábado à tarde, 4 da tarde. Não. Isso. Primeira rodada, irmão. Vence por 2-0. É isso? É isso. Quero lembrar os placares. Aí o segundo jogo... Ganha do Avaí 2-1. Ganha do Avaí 2-1 fora de casa. Aí o terceiro jogo... 4-1 no Guarani. 4-1 no Guarani. Depois perde para Amazonas, é isso? Perde, 1-0. Perde para Amazonas por E 1-0. aí toca 4 no Brusque. E aí mete 4 no Brusque. Depois perde 4 seguidos. Exatamente. Então, pelo menos o primeiro turno, o começo dele, foi bacana pro Santos. Depois é aquela oscilada tremenda, mas pelo menos conseguiu se recuperar. Alô, Bruno Milhozzi, destaque final do nosso Santos Futebol Clube aí, direto da Vila Belmiro. Vamos lá, Bruninho.
Vamos lá, Capela. Então, depois dessas 4 derrotas, 7 jogos sem perder para a equipe do Peixe. Agora, líder da Série B com mais tranquilidade. Também vamos falar do próximo jogo, como o Pressel destacou. O Santos vai se despedir por enquanto das segundas-feiras, né? Jogou bastante de segunda aqui na Vila, também fora de casa. Agora, um tempinho jogando aí de sábado, quarta-feira, numa sequência diferente da equipe do Peixe. Contra o CRB, jogo no domingo, às 6h30, partida em Alagoas. O Santos voltando a campo, então, finalmente, depois de uma sequência de 3 jogos em uma semana cheia pro técnico Fábio Carilli trabalhar e pensar em reforços, hein? Porque até agora o Santos está modesto, não se movimentando muito na janela de transferências, Capê. Trabalhos técnicos da externa, dos Marquinhos ao quadrado, Marquinhos Mesquita, Javali, e do nosso Marquinhos Santos também, né? É Santos o Marquinhos ou Bruno Milhosa? Tô viajando. Marquinhos Conceição. Conceição, por que eu falei hoje Santos? Aqui conosco. Eu também sempre falei Santos, mas hoje descobri que é Conceição. Marquinhos foi atrás do Conceição. Marquinhos Conceição, é um nome forte. Cadê o Mesquita? Tá aí, Mesquita? Tá aqui. Cadê ele? O que come Fala, essa criança? Capela. O que come essa Monstro. criança, hein? Você é monstro, Marquinho. Sempre mastigando, né? Saudade tua, Mesquitinha. Você lá de Araraquara, hein? Que estrago, hein? Deixa eu falar um negócio pra você. Foi a pior viagem que eu já fiz como repórter da Rádio Bandeirantes. Eu e o Mesquita. O que você aprontou, cara? Fomos até Araraquara para uma transmissão de jogo. E aí, voltando, eu tive que voltar com as 4 janelas abertas que o Mesquita tava naquela noite. O banco do carro da Band voltou estragou com um buraco. o carro, hein? Voltou com um buraco no banco, meu prédio. O Mesquita acabou com o carro. Com certeza que não foi o Mesquita, né? O que você tem a dizer, Xandão? Sem falar daquele tapete que você estragou, né? O tapete fui eu mesmo, não tive o que fazer não, viu? História do tapete, deixa passar da meia-noite que eu conto pra vocês o que aconteceu. Mas foi capciosa, tô devendo um tapete pra Band até hoje. Valeu, Bruno Milhosa, um abraço pra você, voltem com segurança. Um abraço por Marquinhos Conceição e pro grande Marcos Mesquita, o homem que nunca se atrasa porque ele sai 24 horas antes do evento. Um abraço, Milhose. Valeu, Capela. Vou voltar de vidros fechados pra São Paulo. Um abraço. Tá morto. Também com esse nariz aí, ele capta todo... Ah, para. Essa turbina de avião. Alguma coisa a dizer sobre isso, Pretzel? Qual que era o seu apelido na infância, hein? Gordo. Por que, irmão? Porque quando eu nasci eu era gordo. E aí ficou. Mas você jogava bola, você era um cara magro, Sim, velho. mas ficou apelido. E até no meu condomínio, que eu tenho uma turma de infância, né, adolescência gigantesca até hoje, as pessoas, muitos me chamam de gordo. Você emagreceu com quantos anos? Não, aí quando dá aquela esticada, né, o esticão, dos 13, é o isso, esticão, a os espichada, 13 anos, né? espichada. Com 13 anos eu já tinha 1,85 m já, né? Uhum. E aí foi aquela espichada, tal. Até os 18, daí 1,89 m. Hoje você mede quanto? 1,89 m. 1,89 m? 1,90 m, hein? Não, 1,89 m. 1,89 m de puro conteúdo? Não, acho que o conteúdo é maior. Né? Aí tu tem que abranger, né? Tem que abranger toda a anatomia, de repente. Você já tinha esse apelido, gordo, então? Isso. Você se incomodava com o apelido? Jamais. Então você era um cara esperto, né? Porque quem se incomoda é quando realmente pega o apelido. Eu fico né? impressionado com como as pessoas hoje se irritam com apelidos. Qualquer coisa, né? Qualquer coisinha se irritam com apelidos. Apelido é um negócio tão... É que tem alguns apelidos que são... bullying, né? É, são bullying de verdade, são chacota, né? Que hoje não pode falar também, né? Hoje tu chamar alguém de gordo, tu é preso. Então, mas sabe o que eu acho muito louco hoje, cara? Claro que o debate aqui é esportivo, tá? Mas vou dar só uma sublinhada aqui em relação ao que se fala hoje em dia. Por exemplo, tem a tal da gordofobia. É isso que eu tô dizendo. Se tu falar alguma coisa hoje, okay. mesmo viu? Aqui, por exemplo, teria que ter um camburão aí na rua, né? Pra levar todo mundo direto pra delegacia. Eu acho que as pessoas deveriam entender muitas vezes as coisas que são colocadas na teoria. Porque, por exemplo, fobia é medo. Gordofobia, que é medo de gordo. Isso. Pô, eu sou gordo. Entendeu? As pessoas têm medo de mim só se eu fosse feito de Nutella, velho. Porque aí as pessoas... Não, tem toda a razão. Tá Gordofobia Gordofobia é medo de gordo. Não é uma proteção ao gordo. Você tá entendendo? É o medo do gordo. Isso. Não tem nada a ver. As pessoas não sabem o que é fobia, provavelmente. Exato, é o que eu quero dizer, você entendeu? Então, bicho, sei lá, velho. É cada uma, né, Xandão? O mundo mudou, né? A gente tem que acompanhar a evolução, mas... mudou, mas tá muito chato também.
Vamos com calma também. As mudanças foram para pior em muita coisa. Eu acho que tem aquela questão da lacração, né? Que você tem que... Hoje tu não pode... ter opinião pra tudo assim, também, por né? exemplo, questão racial, eu concordo. Claro. Isso aí 100%. era muito pior. 100%. E o Brasil é um país racista. Sem dúvida. A questão O mundo é racista, né? A questão homofóbica também. Claro. Certo? Então, assim, homofobia e racismo, perfeito. Concordo 1000% Essas coisas aí contigo. tinham que evoluir muito, como evoluíram até, acho. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas já evoluíram, As né? próprias mulheres, né? Exatamente. Com mais, entre aspas, direitos sofrendo demais, ainda mais... Agora, qualquer tentando coisinha melhorar hoje, um pouco. né? Sabe? Tu brinca, o cara me chamou de gordo, pô, sabe? O negócio. Exato. Você tem razão. Eu concordo 100% contigo. Imagina só, o Ulisses Costa teria milionário, tanto processo que ele teria ganhado já, né? Ó, o Aguinaldo Andrade, ó, vocês são nota 10. Muito obrigado pela recepção na última sexta. Saí daí muito Grande feliz. Aguinaldo. E o camarote tá louco, em dia de estrela mesmo. Manda um abraço pro Bruno Puzov, menino bom demais. Melhor que você, Capelanes. Grande figura. Abraço pro Aguinaldo. O Aguinaldo Andrade. Grande Vai, Aguinaldo, Corinthians, muito Aguinaldo. obrigado. Vai, Curtiu Corinthians. lá o Palmeiras e Cruzeiro, cara. No camarote Estrela Bet. Mas também Bruninho. ser melhor que o Capelã. Ah lá, tá vendo, velho? Eu sofro bullying aqui, eu não fico de mimimi também. Todo mundo me bate, que ninguém chuta da cachorro morto. Um abraço, Aguinaldo. Grande Aguinaldo, O viu? sonho do Capelanes na Inquisição era ser um julgador, viu? Porque ele colocaria todo mundo numa fogueira. Esse era o sonho do Capelanes. Porque eu nunca vi um cara apontar tanto dedo pras pessoas, né? Tá vendo Como pras você pessoas? aí? Não, mas você fica chateado, você leva pro coração, tá vendo? Você fala que não analisa de tese, mas você analisa a tese alheia de todo mundo. O Zóvio acabou de fazer uma brincadeira, já ficou todo Não, ofendido. tá tudo bastidor, bem. tem que ter bastidor no programa. Pode Bastidor no nosso eu lido digital. muito bem. Aqui, a Marcela A Marcela Souza aqui, ó. tem que fazer A os Marcela, bastidores do entendeu? programa. Tem que fazer também. Fica aí no celular o dia inteiro, sabe? Aí as pessoas verão, viu? Hein, o conteúdo superior. Né? Olha, eu acho melhor evitar. Os bastidores. Deixa nos bastidores. Deixa como bastidor. Quem? Não, nem vem. Vocês começaram a falar sobre quem te perguntou, fui eu mesma. O Capelã se estreou na produção aqui, ele achou que ele era maior que todos os apresentadores aqui. E como ele te chamava na época também, mestre? Senhor. Hoje? Hoje Xandão. Né? É hoje Xandão. Você não Então, esse é por isso que você não gosta, né? Não é que eu não goste. Por causa do Alexandre de Moraes, né? O meu... né? Xandão, né? Mas se eu tivesse a caneta dele... O que você faria se você fosse o Gilmar Mendes? Não, primeira coisa, eu não tiraria o diploma dos formandos de jornalismo, né? Só isso. Você quer seu dinheiro de volta? Viu? O ministro Gilmar, devolve meu dinheiro da faculdade. O senhor tirou a obrigatoriedade do diploma de jornalista, fica todo mundo se formando e o diploma não serve pra nada. Você é gênio, né? Mais alguma coisa pra criticar? Não, gostaria de um debate com ele até, né? Você duraria quanto tempo? Entregaria os boletos dos 4 anos de faculdade. Quanto porque tempo é o verdade Gilmar ou não duraria é? contigo É verdade aqui? ou não é? Viu? O que tem de gente que faz jornalismo hoje nas faculdades é mentira mesmo? É verdade. Verdade. E aí sai o diploma, não tem mais a obrigatoriedade do diploma, pra que tem a faculdade então? Exato. Hein? Se um cara que começa no stream, ele cria o blog do Juquinha, o blog do Alexandrinho, certo? E ele tem mais força que um cara que se forma pagando uma faculdade de 4 anos, só no Brasil mesmo. Não, me desculpe, viu? Tem espaço para todo mundo, a comunicação mudou, o mercado, ok. Mas esse tipo de coisa, né? O melhor se tornou jornalista agora. O cara estudou 4 anos, né? Onde? Na USP, certo? Tá cheio de gente. O Einstein estudou na USP, parece, né? Viu? Na ECA. Viu? Então, essas coisas assim, tem umas coisas que ninguém entende, cara. Tá aqui, a gente tá com o estudante aqui, o Bruno Puzóbio. Que faculdade você faz, irmão? A Marcela também. Marcela, qual faculdade? Qual facu? Mackenzie. Mackenzie. Estão batalhando, estão lutando, vão ter o diploma, vai ter a formatura. Estão gastando uma deda. Exatamente. Aí chega, né? Chega o Alexandrinho, viu? Lá de Marte, né? Monta um blog e tal, ele tem o mesmo peso que um formando. Tu acha que tá certo, meu caro Capelães? Eu acho que é um grande debate, meu. Gente, é um eterno debate. A gente tá aqui, obviamente, para falar de esporte, mas aqui não é um monotemático, né? Nós falamos de tudo. Talvez cultura, não com tanto conteúdo, né? É. Mas a gente tenta, pelo menos, colocar a participação do povo aí para se manifestar também. Mestre Alexandre Pretzel, resuminho aqui. Você quer fazer o gabarito? O gabarito é um quadro do programa, né? É que tá, ô Capri.
O Capri, o Capelães quer cortar os gabaritos quando ele apresenta. Não consigo entender isso. Quer falar o quê, velho? Você nos amassou. Tem que dar as vai, notas, 10 pra cara. todo mundo, velho. Não. 4x0 é 10 pra todo mundo. Não, aqui no estúdio pro Michel, pro Marcelo e pro Zóio. Que nota você dá pra Marcelo? Hoje? 9. E pro Michel, você dá quanto? Não, Michel é 10. Você dá 10? 10, imbatível. E pro Puzov, você dá quanto? Um pouco saliente, né? Mas, sabe, tá mostrando evolução, cara. Cada semana. A matéria dele ontem teve 18 minutos. Não, vergonha, nada, né? Homenagem aos 18 anos também do Hendrick, né? Não, é que ele me explicou. Foram 18 minutos, 1 minuto para cada ano do Hendrick, né? Então passou. Daí a explicação eu acho que nem passou. o pai do Hendrick sabe tanto quanto o filho como ele, velho. Então passou a matéria do Puzov. É. Então uma nota 8. Né? Nota 8. E pra mim? 5,5. Vem aí o gabarito do jogo. Gabarito do jogo. Começando com o Coxa, o hino do Curitiba. Como você vai meter a boca nos caras? Nemo. Nemo. O cara que se diz Nemo, né? Você gosta do Não, pra mim filme, foi o Capitão do desenho? Nemo Procurando Nemo. Procurando Nemo. Mas tem o Capitão Nemo, que era o personagem. Sim, mas o Procurando Nemo é mais legal. 20 mil léguas submarinas. Exatamente, mas velho esse aí. O Aí ele Nemo tá é mais dizendo, novo. gabarito é chato. Então pra você uma nota 2, Nemo. Já que o gabarito... Então vamos lá, já que você vai cornetar o time do Curitiba inteiro, fale sobre o time do Coxa numa média geral. Não, a gente tem que dar as notas porque o Curitiba tem o pior time dessa história. Você quer dar as notas dos caras, tem que dar as notas. Entendeu? Eu vou ter que abrir o bagulho aqui, isso é Tem que dar chato, as hein, notas, meu? O Santos eu tenho de cabeça. Não, mas eu Curitiba leio não aqui tenho. pra ti, vamos lá. Não, quem vai ler sou eu. Goleiro Pedro Não, Maurício. peraí, velho. Peraí, você pediu pra fazer o gabarito, agora eu vou abrir essa desgraça aqui, você vai esperar, velho. Tá aqui, vamos lá. Pedro Morisco. Não tem nem nome de goleiro, né? O Morisco. Concorda comigo? Parece o nome de fruto do mar, velho. Morisco. Marisco. Nossa senhora. E aí? 4. Marcelo Benevenuto, ex-Botafogo. 2. Eu gosto do Nossa Senhora. Ebert, entrou na bagadeira, atacante. Ebert, 4. Maurício Antônio. 3. Bruno Melo, ex-Corinthians, hein? 4. Natanael tomou amarelo. Cara, não é ruim esse lateral, mas ele tá sendo engolido por esse time horrível do Curitiba. 5. Sabe quando o Natanael foi bem na carreira? Quando jogou no Atlético Goianiense. É verdade. Lembra? É verdade. Jogando bem, jogava até de ponta. Ele não é ruim, ele não é ruim, mas não. ele tá envolvido num time horroroso. Quando você tá num time bom, você fica bom. Quando você tá num time ruim, você fica pior. É assim, futebol. A vida é assim, né? É isso. Que nem eu, quando tô do seu lado, eu me sinto cada vez pior. Quando tô do lado do Zaidan, eu me sinto cada vez melhor, entendeu? Sei disso. Johnny. O Johnny entrou e não foi bem. 4. O Sebastian Gomes. Mas antes tem o Rodrigo Gelado aí, né? Não, eu tô indo na minha tá ordem. Indo pela tua Tô ordem? indo na minha ordem. Sebastian Gomes, 5. Morelli. Morelli, 4. Vini Paulista, meio campista. Nossa senhora, 3. Matheus Friso. Matheus Friso, o Carilho disse que é um grande jogador. Hoje é um sumidaço, né? 4. Deixa eu te falar uma coisa, eu botei muita fé agora falando sério nesse jogador quando apareceu no Vasco, Todo Figueiredo. Não, o Figueiredo... Derreteu. O Figueiredo é aquele negócio que tá envolvido num time ruim, o cara perde a motivação porque ele não é titular num time ruim. Ah, mas nem chute ele acerta Mas mais. ele é bom jogador, o Figueiredo, mas entrou mal também, sem nota. Rodrigo Gelado. Rodrigo Gelado com cabeça quente hoje, 3. Lucas Ronier. Lucas Ronier perdeu um gol de cabeça logo no início do jogo, 4. Robson. O mais esforçado e o melhor jogador desse time horrível do Curitiba, 6. Wesley Pomba. Sem nota. Sem nota pro Tira Pomba. o Pomba, tira o Pomba. Não tem o Wesley, sabe, o Wesley Ribeiro, certo? Por que não Pomba? Ah, dá licença. Você não gosta de Pomba? Ah, não é, que não, nada a ver. Por Pra quê? tu ter um nome desse, tem que jogar muito, tem que chutar, sabe? Tem que mas jogar. tem o Eric Pulga no Ceará, não pode ter o Wesley Pomba no Curitiba? E o que é o Eric Pulga, então? Ué, o Corinthians tava querendo. Tu achou um absurdo esse interesse aqui, irmão? Capelani? O que eu acho é uma coisa, então o Corinthians tá bom. pensa diferente. O Então Corinthians tá bom. quis contratar o cara. Aliás, pararam de falar nesse nome, né? Pararam. Ramon Dias chegou, mandou. Falou, para com isso segura aí. e empolga, né? É. E o técnico Fábio Matias, que acho que vai cair, hein? 3. Nota geral do Coxa. Uma média, 3. Nossa, é realmente triste de ver. É o pior time que eu vi na história do Coritiba até hoje. Me Olha. desculpe a comunidade Coxa Branca, mas eu tô vendo as redes sociais do Coritiba e tudo, eles também estão indignados há muito tempo. Porque é uma SAF que me parece que não vai investir no time, né? É o que parece. É o que pelo parece. menos. E o Atlético conseguiu ano passado perder no segundo turno pros caras e empatar esse ano no Couto Pereira. Que
fase a nossa, viu? Hino do maior clube da Terra, gente, é o único clube que parou uma guerra. Eu quero ver se você sabe a história, Pretzel. Por que o Santos é chamado de único clube que parou uma guerra? Por quê? Eu quero o ano, eu quero o fato histórico. Explica pro ouvinte. O ano, não sei, mas foi uma excursão que o Pelé acabou, né? Pararam a guerra porque o Santos ia jogar com a presença de Edson Arantes Nascimento e aquele esquadrão espetacular do Santos, né? Gilmar Mauridalmo, Zito Formiga e Calvete, Dorval Mengalvio, Lima, na realidade. Lima, Zito e Calvete, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O maior time da história do futebol mundial. O maior time da história do futebol mundial. Isso aí foi no começo da década de 70, se eu não estou equivocado. Então já era o outro time. Então com o Edu, com o Toninho, né? Que ano Manuel foi? Maria. 1969. Olha, 69. Então escala aí, Manuel Maria, Toninho, Pelé e Edu. Acho que era por aí. Gilmar, Turcão, Ramos... Ramos Delgado. Ramos Delgado. Joel Camargo e Rildo. Grande linha de 69. Lima e Negreiros. Lima e Negreiros. Nossa. Manuel Maria, Sim. Toninho, Pelé e Edu. Pelé e Edu, exatamente. Tá louco, velho. Olha, me arrisco a dizer que o time do Botafogo e o time do Santos, for colocar na história, acho que são os dois maiores clubes que nós time tivemos. de 69 era Times. fortíssimo, mas o maior time foi o outro. Com certeza. Bicampeão da Libertadores, claro, campeão do mundo. Com certeza. E a Marcela Souza me fala que o Wesley tem esse apelido de Wesley Pomba porque ele só faz... Nossa Senhora. Foi o que ela falou pra mim aqui no WhatsApp. Eu tenho prova sobre isso. Eu até tá? brinquei, vai acertar uma pomba sem asa, porque é o pombo sem asa, né? É. Aliás, hoje no VAR tinha o Diego Pombo, né? Então, é verdade. O árbitro. Mas não fizeram bobagem, né? Não falar fizeram. outra coisa. E Que evitaram bom. se encontrar também. Você já viu filhote de pomba? Não. E aborto de coruja? Que isso, João. É verdade, porque esse tipo de coisa não existe, pessoal. Vocês já viram esse tipo de coisa acontecer? Não tem, cara. Filhote de pomba, esse tipo de coisa não existe. Tem uma frase no futebol que o cara chutou onde a coruja dorme. Não Sim. é verdade, porque a coruja dorme acima do travessão. Então ele erra o gol, certo? Como assim? A coruja dorme em cima da travessão? Sim, a coruja dorme em cima, ela não dorme embaixo quando a bola entra, né? Exato. Aí seria o morcego. Tá? Entendi. Marcelo tá dando aula. Boa. Tinha um desenho chamado Bate-Fino, que não é da tua época, que era um morcego, que era um policial, que ele tinha uma couraça de aço, né? Bate-Fino. Muito bem. Década de 70. Da mesma empresa que tinha o outro desenho chamado Super Galo e Jorge, o Rei da Floresta. Jorge, o Rei da Floresta, eu peguei. É da mesma empresa. O outro não. Vamos lá. Por falar em rei, vamos com o rei do futebol, o time do rei, o Santos. Olha que partida que ele fez, em Gabriel Brazão. 3 defesas, 7. 7. Mas o Carille disse que o Santos tá para contratar um goleiro. Confirmou ainda que o Santos está atrás de um goleiro. Tudo bem. Tentou o Marcelo Groi, né? O presidente revelou para nós aqui, não deu. Contrataria o Lomba do Palmeiras, se o Lomba quisesse. Tá mais velho já, né? Tá mais 37, experiente. eu acho, né? 36, 37. Por aí, né? Às vezes pra brigar por posição, né? Às vezes vale a pena. Sherman, 6. Jair Paula. Não tiveram muito trabalho. 6 pro Jair. Gil também quase 6,5 nada, né? pro Gil, que tá dando segurança pro Jair. Tem razão. Escobar, 6. Souza sem nota. João Schmidt, 7. Diego Pituca é bom jogador, Atlético Paranaense sondou. 6,5. Sandri, sem nota, entrou também aos 36. Juliano fez gol. Mas saiu machucado aos 27 do primeiro tempo, mas fez o gol e enquanto teve condições, teve participação muito boa. 7. Serginho, amigo do menino Ney. Não entrou mal, não. 6. Você votou no Otero como craque Bandeirantes. 8. Júlio César Furque. 7. Fez gol, hein? 7. Eu gosto desse cara, velho. Tá indo bem também. Eu 7. gosto do Júlio Furque. Entendeu? Não é aquele centroavante maravilhoso, mas é um cara brigador, forte, faz seus golzinhos, eu gosto dele. William do Bigode. Sem nota. Não gosta do William do Bigode? Não é que eles entraram com o jogo já liquidado, certo? E aí não... Aí fica tranquilo, Não né? criaram muita coisa. Guilherme fez gol. Guilherme 7,5. Mais uma boa atuação do Guilherme. Pedrinho também fez fez gol. E o Pedrinho gol. entrou e fez gol também. 7, o gol sempre sobe a nota. Ele é treinador? Técnico Fábio Carilli. 8. Santos como um todo? 7,5. Ah, mas peraí, deixa eu entender uma coisa. A nota que você dá, você escolhe, tá tudo certo. Mas você falou que foi o melhor jogo que o Santos fez na Série B, você dá 7,5. Não, mas tá pegando a média dos 14 jogadores. Então tu quer que a melhor atuação, então não é pela média dos atletas. Atuação do Santos. Atuação do Santos. Isso. Tirando a média dos jogadores. Isso. Nota 9. 9? Claro. Por que não 10? Você foi porque 4-0 o e não tomou gol. O 10 tem que ser perfeito, assim, né? Hoje o Brasil fez 3 defesas. O jogo tava 2-0. O início do segundo tempo... Se toma, o jogo fica perigoso. O cara, ele falou dos 5 minutos iniciais do segundo tempo. É verdade, o Coritiba chegou 2 vezes. Que nota merece a arbitragem? Hoje, tranquilaça, 7. Nota 7.
Que nota merece Alexandre Pretzel como comentarista da Rádio Bandeirantes? Eu deixo para os nossos ouvintes aí, né? Mas se você fosse um ouvinte e ouvisse o seu conteúdo, o que você diria? Mantendo a média aí, né? 8,5, né? Nosso departamento técnico até aqui, do seu Michel, agrado. nota 10, Caio Martins, nota 10, pessoal do Switcher, 10. Tranquilo também. Tranquilaço. Produção também, acho que não tem muito trabalho hoje, né? Eu fiquei comovido ontem. O Guilherme Agrela saiu suando daqui. Tá o esforço que ele fez para produzir o Concentração. Né? Aliás, os produtores, os caras são passado da manteiga, por né? O programa mais domingo. fácil de ser produzido da rádio é esse nosso aí, hein? O programa a gente entrega assim, ó, meu. Tá aqui o programa. É só você ligar, tá a hora, tá? O telefone é esse. Claro que brincadeira, tudo, mas é maravilhoso. Que nota merece nosso coordenador de esportes? Carlos Capriotti, olha, grande momento, hein? Vindo às Olimpíadas aí, acho 9. Nota 9 pro Capri? 9. Nossa, amanhã ele vem. Eu nunca falei que o Santos é campeão invicto, né? Prepara o discurso, hein, Capri? Amanhã ele aguenta 12 minutos. Ele vai abrir o programa. Eu quero dar meu primeiro destaque aqui, pra falar do Santos. Aí eu avisei e tal, né? Produção do seu agrado, tranquila. Digital também, né? Podia fazer um pouco mais, né? No celular. Eu esperava um esforço maior do digital, né? Muito presente num setor diferente e tal, mas... Nota 9. Eu tá do seu agrado. Você acha que eu fiz uma boa apresentação, legal, tranquilo? Eu acho assim, ó. Tu chegou aqui quando na produção? Eu cheguei em 2014. 10 anos, então. Nós estamos falando de 10 anos. Esse mês que vai entrar agosto, eu vou completar 10 anos de Band. Culpa do Capri. Eu acho assim, ó. Começou bem, uma certa evolução, mas eu acho que tu tem que fazer um balanço desses 10 anos. Eu acho que tu vive o pior momento. É o pior momento dos teus 10 anos. 2024, tétrico, velho. A entrevista com o Juliano, acho que tu pode escrever no Pulitzer, né? Até me perguntaram, assim, né? Me encontrei com alguns caras da NBC, por exemplo, e da Band Internacional, né? Aquela entrevista que ele fez com o Juliano, exclusiva, né? Ai, meu Deus, gente. Cada uma aqui nessa rádio. O Capelão perguntou 10 vezes para toda a programação. Se não botaram a entrevista do Juliano no ar ainda, né? Aparecer, hein? Não, outro dia eu entrei no primeira hora e falei, pessoal, vocês colocaram um trecho aqui de 10 minutos pelo menos? Não, vai entrar. Quanta bobagem, né, gente? A gente se diverte, né? Um abraço ao pessoal aqui nos acompanhando. Eu vou mandar aqui um abraço YouTube. pra galera aqui. Grande abraço, mas assim, a Curitiba vai pra Série C, diz o Sérgio. Capaz. O time é ruim, tá 2 pontos só acima da zona de rebaixamento, só que todo mundo joga. O Curitiba pode entrar na zona de rebaixamento com 20 pontos. Olha como o campeonato da Série B é difícil. Como tu vai perdendo muito, tu vai lá pra baixo, cara. É um negócio realmente impressionante isso. Você tem razão. Pretzel, bom descanso pra você. Estaremos juntos aí ao longo da semana. Amanhã no Esporte em Debate. Esporte em Debate. 7h30 Quarta-feira, Fluminense e Palmeiras. Quinta-feira, Corinthians e Grêmio. Muita honra. Você quer uma folga nesse meio de semana aí pra você descansar? Não, cara, eu amo o que eu faço. É que você já tá com uma certa idade que eu não sei se você consegue aguentar o ritmo, entendeu? Tá de brincadeira, cara. É. Eu acho que sei. Espaço maior, talvez. Você tem ido pra academia, mestre? Sempre. E aí, tá dando efeito? Ah, isso eu não preciso informar, né? São questões pessoais, né? Eu gosto de amenidades. Então, você faz o quê quando você chega na academia? Conta no teu Instagram, então. Que conta as amenidades no teu Instagram. Quando você chega na academia, o que você faz? Não tem que te dar satisfação. Qual aparelho você faz? Não existe esse interesse, né? Você faz natação? Ó, o Eduardo de Oliveira Cedo, Pretzel, o acadêmico do microfone. Muito obrigado. Aí já me serve. Conta aí. Ó, o Jardel Neves, nome de centroavante, ó. Muito bom programa, descontraído, mas com informação. O Jeff Marançal, de Otero, bate com efeito, tem qualidade técnica, e é verdade. É verdade, tem toda a razão. Melhorou demais, né? Demais. Pra fechar, o ouvinte quer saber, qual aparelho você faz na academia quando você chega? Não te interessa. Conta, o ouvinte quer saber, a sua vida é tão importante, tão curiosa. Não é importante. O meu Instagram é só pra, como é que eu posso dizer? Trabalho, divulgações profissionais. Eu acho que você é um cara que se vende mal, sabia? Você podia participar de podcast, de falar um pouco mais da sua vida. Quem é o pequenino Alexandre Pretzel fora do microfone? Eu tenho curiosidade para saber da sua vida. Então eu criei um podcast. Você daria entrevista no meu podcast? Não. Você faria um podcast comigo? Vamos criar, a gente abre uma empresa juntos. Eu tenho que ter respeito pela minha carreira, cara. Né? Bom, teve uma transmissão aí
Capriotti mandou mensagem. Ô, Mel. Escala a equipe. Ô, Mel, eu te botei aqui, mas... Ô, brother, Meu brother, viu? Justificando, assim. Mas tudo bem, né? Aqui e tal. Aí eu fui ver Martelli, eu, Miliose, o Zóvio e eu na apresentação. E o Capelães na apresentação. Aí o Capri chegou e disse, pô, desculpa aí e tal. Mas que aí sim, eu chamar o Gilmar Mendes que ia rasgar meu diploma. Né? Ai, tô com dor de barriga. Irmão, você faz supino, não? Não se interessa. Mas Olimpíada, né? Olimpíada a partir de quando, Zóvio? Quinta-feira? Quinta-feira, estaremos nessa aí. Brasil e... Brasil. Feminino e Nigéria, né? Brasil e Nigéria. Nigéria e Brasil, 2 da tarde. 4 da tarde. Não, 2 da tarde, Marcelo. 2 da tarde. Narração do Pedro Martelli, comentários da Luiz Oliveira. Grande Lu. A senhora Zupac. É, isso aí. Isso que é da televisão. Um abraço pro Gustavo Zupac. Grande Gu. Grande figura. Reportagens do... Bruno Milhose. E a apresentação, estarei nessa. Que beleza. Plantão no intervalo. Bruno Puzóvio. Muito bom. É isso aí. Ah, não, plantão intervalo sou eu no plantão. Você. Aí é loucura. Você. Aí, Capri. Ô, Mel. Ah, isso aí me quebra, meu. Na hora de eu comer, meu. Um abraço pra Érica Castellano, tá sempre dando força aqui pra nós. Obrigado por acompanhar meu trabalho aí. Obrigado, Érica. Um abraço pra você. Ó, o Alessandro Barbosa tá perguntando, Pretzel, revele pra nós qual aparelho você faz na academia. O pessoal quer saber, velho. Não interessa, isso aí não interessa. Bíceps você faz? Não interessa. Pra carregar conteúdo, não? O conteúdo não precisa ser carregado. Não precisa? Hoje eu saí encharcado de conteúdo. Ligou o ar, né? Ligou o ar aqui no estúdio. Não, outra coisa. Vai devagar, irmão. Vai devagar. Dá uma segurada aí. A gente gosta calma, de ti, tá no mas... plantão, calma aí. Segura a onda aí, meu. Ai, vamos até meia-noite. Um abraço pra ti, então. Sejas feliz. Tchau, Pretzel. Um abraço. Grande abraço, sempre uma honra. Valeu, mestre. Esporte e debate amanhã. Um abração pra todos. 7h30 às 9h. É isso aí. Com todas as teses capriotísticas para serem debatidas, sem dúvida alguma. Ô, Bruno Puzóvio, aproveita e passa o super placar aí do futebol com os jogos e datas e horários definidos da Copa do Brasil. Fase de quartas de final, de oitavas de final da competição. Oitava de final da competição com 16 clubes. Vamos lá. Vamos lá, passando os jogos de ida que acontecem já na próxima semana. Na próxima terça-feira, dia 30, teremos São Paulo e Goiás no Morumbi, às 8 horas da noite. Já às 9h30, Botafogo e Bahia no Newton Santos. Na quarta-feira, dia 31, às 7 horas, Atlético Paranaense e Bragantino na Liga Arena. E CRB no mesmo horário com o Atlético Mineiro no estádio Rei Pelé. Já às 8, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E mais tarde, às 9h30, Atlético Goianiense e Vasco da Gama no estádio Antônio Ascioli. No mesmo horário, Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena. Para fechar na quinta-feira, Juventude e Fluminense no estádio Alfredo Jaconi às 7 horas da noite. Já nos jogos de volta, na terça-feira, dia 6 de agosto, às 9h45, Vasco e Atlético Goianiense em São Januário. Na quarta-feira, dia 7, às 7 horas da noite, Bragantino e Atlético Paranaense no Nabi Abichedi. Atlético Mineiro e CRB na Arena MRV e no mesmo horário, Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova. Já às 8 horas, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Às 9h30, Fluminense e Juventude no estádio do Maracanã e Grêmio e Corinthians com estádio a definir. Já na quinta-feira, para fechar, dia 8, Goiás e São Paulo no estádio Ailé Pinheiro às 8 horas da noite. Capela. Maravilha. Ó, eu tô vendo aqui uma declaração do Rony. O Rony tá no programa Boleiragem aí, né? Do Sport TV, vou dar o crédito, obviamente. E ele deu uma frase que me chamou a atenção aqui, ó. Abre aspas. Caberia muito bem na seleção brasileira Abel Ferreira. Quem jogasse com ele amaria. Iria abraçar o trabalho e fazer de tudo para que a seleção melhorasse. Obviamente que ele não criticaria o Abel Ferreira, mas eu acho que o próprio Pretzel concorda que o Abel Ferreira seria interessante no comando da seleção brasileira. É isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, 11h03, a gente vai até meia-noite. Eu prometi para o nosso ouvinte e eu vou cumprir, tá? A gente vai fazer um giro daqui a pouquinho sobre Corinthians, São Paulo, Palmeiras, com o noticiário completo dos nossos repórteres. E claro, falaremos mais do Santos, que venceu por 4-0 Curitiba. E acompanhamos a entrevista coletiva do Fábio Carille na íntegra. Então daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com o Giro dos Clubes aqui no Apito Final até a meia-noite. Até já! Rede Bandeirantes de Rádio.
Sábado, dia 27 de julho, o campeão está em